conjugado e uma grande novidade: camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 5 da tarde, mais 5 minutos. Claudinei Corsi. Cinco da tarde, mais 5 minutos em Campinas. Olá, muito boa tarde a você ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior e por todas as outras mídias que eu vou trazer já já. Obrigado a você acompanhando a jornada esportiva dos canais Futebol Interior. E eu quero de cara o hino da macaca. É isso, estandarte desfraldado no Moisés Lucarelli. Examada Ponte Preta quis o destino que num sábado, 1º de abril, conhecido como Dia da Mentira, a Ponte Preta chega para conquistar o seu acesso para a Série A1 do Campeonato Paulista. Mas hoje é o dia da verdade para a Ponte Preta, é o dia do acesso, é o dia da confiança, é o dia do torcedor fazer a festa no majestoso, no Moisés Lucarelli. O futebol é uma caixinha de surpresas. O futebol
É estranho. Tudo pode acontecer, mas hoje, Ponte Preta, hoje não. Hoje não tem pra ninguém. Primeiro jogo em Piracicaba, 3-0 para Macaca. E hoje, a Ponte Preta vem para confirmar o seu acesso. Assim como você acompanhou há pouco, o Novo Horizontino goleando o Noroeste 3-0 e conquistando o seu acesso. E agora, espera a Ponte Preta para decidir o título da Série A2 do Campeonato Paulista de 2023. Com as bênçãos de Renato Silva, autor do hino da Ponte Preta, com as bênçãos de Donana, torcedora símbolo da Macaca, e com as bênçãos da Conceição, aquela que dizia em vida e até morrer: estou sempre com os meus meninos. Com as bênçãos destes torcedores que já partiram, Macaca, mas que de onde estiverem estão com toda certeza torcendo por você nesta tarde, noite de sábado, no Moisés do Carelli. Aliás, a Ponte Preta que nunca deveria ter saído da Série A1, né? Por um pouco de trabalho de uns, por negligências de outro, a Macaca foi para disputar a Série A2. É muito bonito a torcida da Ponte Preta na Série A2. Ela abraça o time. Mas vem cá, torcedor. Seria muito melhor, né, se sempre a torcida abraçasse o time, mas na série principal dos campeonatos. Seja ela no principal do Paulista ou no principal do Campeonato Brasileiro. É isso que nós, aqui dos canais Futebol Interior, queremos ver. A Ponte Preta sempre ali em cima, nas principais posições dos campeonatos que disputa. Não precisa cair, Ponte Preta, para ter o amor da torcida. O amor da torcida tem que valer também nas séries principais. E é isso que vai acontecer a partir da história de hoje. A Ponte Preta, com certeza, voltando para a série principal do Campeonato Paulista de Futebol. Agora, Felipe, vamos com o hino dance da Ponte Preta para o torcedor que está acompanhando a gente aqui nos canais Futebol Interior. Toca, Felipe! Vai, Renatão Silva, o nosso bico fino, de onde estiver, saudoso repórter, que amava a Ponte Preta, amava a Nega Véia, de onde estiver, com certeza, vai fazer a festa com esse acesso, esta vitória da Ponte Preta, que com certeza vai vir. E se não vier também, se perder por 2-0, tá de bom tamanho, porque vai subir também. A gente não quer é surpresas, e isso não vai acontecer hoje aqui. E você que está ligado com a gente no nosso canal do YouTube, através do app para Android e também iOS, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você no canal de áudio no site, no Radiosnet, no Radios.com, no Tudo Rádios, no CX Rádios. E vem novidades por aí, hein, torcedor? E você também hoje no Rumble, com a gente também, acompanhando esta jornada esportiva. Às 6:30 da noite, a Ponte Preta entra em campo para enfrentar o 15 de Piracicaba. É adversário tradicional, é adversário difícil, mas hoje, Quinzão, hoje não tem para você, hein? Hoje é Macaca e mais Macaca no Moisés. Já imagens do Moisés do Carelli, daqui a pouquinho a chegada do ônibus da Ponte Preta também no Moisés do Carelli, uma grande festa. Esperado mais de 15 mil torcedores hoje no estádio Moisés do Carelli. Até o cantinho da imprensa foi destinado para o torcedor da Ponte Preta. Agora, torcedor, você que está aí com a gente no Moisés do Carelli, a gente sabe que tem muita gente que fica ligado no celular e acompanhando a jornada através do YouTube. Vamos ter muita calma, hein? Muita tranquilidade. A diretoria já pediu durante a semana. Nada de invasão de gramado, nada de hostilidade com a torcida adversária, porque isso pode custar caro depois, lá para frente. Então,
muita tranquilidade, muita festa, mas só nas arquibancadas, hein? Legal, a gente vai agradecendo aqui a coordenação de esportes de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, aqui nos canais Futebol Interior. Você vai acompanhar este jogaço, o Acesso da Macaca, com a narração do nosso Jaera Marcelo Corsato, os comentários dele, Frank Francisco, e as reportagens de André Luiz, na mesa de áudio e vídeo, a presença do nosso samurai, Felipe Marques. Em nome de todos, eu, Claudinei Corsi, desde já agradeço o carinho da sua audiência, desejando a você, torcedor, e principalmente a você, torcedor da Macaca, uma grande tarde e noite de esportes, junto à equipe dos canais Futebol Interior. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. E aqui os nossos parceiros comerciais, Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e também no Parque Bandeirantes. Com a gente, a partir de hoje, Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza. Daqui a pouco tem promoção para você, hein? Peça sempre pelo delivery, 3256-7626. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Com a gente, Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridger, comunicação integrada, do meu amigo Danilo Palma. Jump Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. E Restaurante do Dadá, Avenida Padre Manuel Bernardes, 1085, pertinho da Lagoa do Taquaral. Ou peça pelo delivery, 3744-2121. 5 da tarde, mais 14 minutos, 5h14, daqui a pouquinho convidados, jogadores da Ponte Preta, pessoas ilustres participando com a gente aqui nesta jornada esportiva para você. 6h30 da noite tem Ponte Preta e 15, Estádio Moisés Lucarelli. E a partir de agora eu vou girando os primeiros destaques e os principais, com as vozes que ao meu lado farão mais uma grande jornada esportiva. E eu começo com o destaque da Macaca na voz dele, André Luiz. Olá, André Luiz, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. O primeiro destaque da Macaca. Diz aí, André. Muito boa tarde a você, Claudinei Corsi. Boa tarde muito, mas muito especial a você ligado na Rádio FI Canais Futebol Interior. É a Associação Atlética Ponte Preta, que está a um passo, a um palmo de retornar à divisão de elite do futebol paulista no ano de 2024. Vem de vitória, 3-0 diante do 15 de novembro na cidade de Piracicaba, no último sábado no estádio Barão da Serra Negra, por 3-0. E joga hoje, de novo, jogo de volta diante do Inhoquim daqui a pouco, 18h30 no Moisés Lucarelli. Como você bem disse, podendo perder até por 2 gols de diferença, que a Macaca estará na final do Paulistão da Série A2 2023, irá fazer aí decidir o título em 2 jogos com o Grêmio Novo Horizontino, que se classificou agora há pouco. Quanto ao time, o técnico Hélio dos Anjos terá o retorno do volante Felipe Amaral, o meia Elvis, recuperados de lesão. Porém, o zagueiro Fábio Sanches, que levou o 3º cartão amarelo, fica de fora dessa partida. Em seu lugar, muito provavelmente Edson entra na zaga e o ala esquerdo Arthur será improvisado para a 4ª zaga, assim como dará espaço ao jogador Jean Carlos, ala esquerdo, substituto imediato de Arthur, que deverá atuar pela ala esquerda, meu caro Claudinei Corsi. Legal, este André Luiz trazendo o primeiro e principal destaque da Macaca. E agora é a vez do Inhoquim, o 15 de Pira, o 15 de Piracicaba. Diz aí, André, qual é o destaque do 15? É o glorioso, o Inhoquim, o Esporte Clube 15 de novembro, que vem de derrota 3-0 para a Macaca, no último sábado no Barão da Serra Negra, que deu aí um desconforto, um desânimo total no elenco. Porém, durante a semana, o técnico Kleber Gaúcho
procurou aí unir o elenco e ainda manter aí a chance a todos, dizendo que o 15 sim tem chances de chegar em Campinas e fazer 3 gols de diferença, no mínimo levar para os pênaltis, ou ganhar por 4 gols de diferença e ascender à divisão maior do futebol paulista em 2024. Quanto ao time, o técnico Kleber Gaúcho terá volta do volante Guilherme Amorim e do zagueiro Rodolfo Mol, ambos que estavam fora do elenco. E, enquanto isso, o volante Iacovelli deverá ficar como opção no banco de reservas, assim como o zagueiro Jean Carlos, o Inhoquim, com força máxima para tentar aí o quase impossível 4 gols diante da Macaca daqui a pouco no Moisés Zucarelli, Claudinei Corsi. É verdade, a vida do 15, ingrata a missão do 15 hoje, hein? Ingrata! Mas os canais Futebol Interior têm opinião, e a opinião esta tarde e noite aqui para Ponte Preta e 15 é dele, Felipe Marques. Frank Francisco. Frank Francisco, um grande abraço, seja muito bem-vindo, ótima tarde e ótima noite para você. O seu destaque, a sua expectativa para Ponte Preta e 15, diz aí, Frank. Boa tarde, Claudinei Corsi, que prazer estarmos juntos de novo, Ney. Boa tarde pro André, Marcelão, Felipe, o mago dos botões. Boa tarde, nação ponte pretana. Ney, como é gostoso chegar num momento desse. Vamos começar por etapas, né? Vou deixar aqui meu agradecimento ao trabalho dos envolvidos, né? O Ney já fez uma abertura fantástica aqui, me emocionei, me lembrei de meu falecido pai também. E só dizer o seguinte, gente, por um lado, cumprindo a obrigação da ponte, não era nem para ter descido, tô com o Ney. Por outro lado, parabéns ao torcedor ponte pretano que abraçou a causa e tô com o Ney, o pensamento é o mesmo, gente. Voltando, aonde a ponte estiver, nação, temos que estar junto e carregar esse time. A Ponte Preta é a torcida que tem um time. Esse é o slogan, gente. Então nós temos que carregar eles. A minha expectativa para hoje, Ney, depois do belo resultado, a bela partida da Ponte em Piracicaba, é que a Ponte hoje faça um jogo tranquilo. É claro que é um jogo brigado, mas um jogo de tranquilidade, porque a gente tem muitos fatores ao nosso favor hoje. E uma vitória para a Ponte. Eu nunca me omito e não vou me omitir hoje, certo? Não me farei de rogado, porque eu não sou advogado. 2-0 para Macaca hoje. Tá, então a expectativa de Frank Francisco, de carona com Frank Francisco aqui na jornada esportiva dos canais Futebol Interior. E ele, nada mais, nada menos que o nosso Já Era. Tem emoção na ponta da chuteira. O Já Era, Marcelo Corsa. É ele mais do que nunca, hoje com mais emoção ainda, vai transmitir aqui este acesso da Macaca de volta para a Série A1 do Campeonato Paulista. Marcelo Corsato, grande abraço, seja muito bem-vindo. E aí, Marcelão, o coração tá batendo forte? Ah, Claudinei, tá sim, grande abraço, boa tarde pra você, sempre um prazer estar ao lado do amigo, dos companheiros aqui, do Felipe Marques na técnica, do internauta torcedor da Macaca. Agradecer ao nosso coordenador, o Carlos, que me escalou para narrar o acesso da Macaca, se Deus quiser, né? E ao Arthur Eugênio pela oportunidade, o Elcio Paiola também, de fazer parte da equipe dos canais Futebol Interior. Cara, eu vou falar um negócio pra você. No último sábado eu não estava na transmissão, né? E eu acho que foi até bom, porque eu só consegui saber um pouquinho do jogo, acompanhar o jogo já lá pro finalzinho, quando tava tudo sacramentado, né? A gente que é torcedor, e eu nunca neguei isso na minha vida, tenho 50 anos, sempre torci pra Ponte Preta, né? Tentaram mudar o meu caminho no meio aí dessa história, mas não conseguiram, porque o meu coração já estava infectado pela Ponte Preta. E não me arrependo dessa escolha, mas o que a Ponte Preta judia do torcedor, eu vou falar um negócio pra você. Vencemos 3-0 na primeira partida. Tá tudo definido? É claro que não. Mas eu acho que o mais difícil a Macaca já fez. Agora é só manter o padrão pra gente chegar na final e quem sabe, né, ganhar o título também, que eu acho que é o menos importante. O que é o importante é voltar para a principal divisão do futebol paulista, e eu acho que isso aí está praticamente sacramentado. Vamos aguardar hoje com o nosso majestoso abarrotado de torcedor da Ponte Preta, a Ponte Preta de volta à primeira divisão do futebol paulista, viu, Ney?
É isso aí, Marcelo Corsato, nosso já era o irmão Gema do Carlos Corsato. É isso, vocês veem o Marcelo aqui, mas pode imaginar o Carlos também, não é isso, Marcelo? Sim, mas eu sou mais bonito, né? Sem dúvida, Né? sem dúvida. Sempre foi, né? Mais Sempre fui. Sempre foi. Sempre. Você sempre foi mais original, né, Marcelo? Sim, mais louco, mas mais original. Mais original. Sim, verdade. Então, muito bem. Grande abraço para o nosso coordenador, Carlos Corsato, que também está torcendo, com certeza, acompanhando aí a nossa jornada esportiva. Doutor Arthur Eugênio Matias também ligado com a gente aqui na jornada esportiva. Você já acompanhou através da Rádio Amizade FM de Novo Horizonte. Hoje aqui, a vitória do Novo Horizontino, 3-0 em cima do Noroeste. Primeiro jogo 1-1, portanto, o Tigre, o Novo Horizontino, que caiu junto com a Ponte Preta, já está de volta à principal divisão do Campeonato Paulista e vai fazer a final, com certeza, contra a Ponte Preta. O André Luiz, antes da gente sair para o comercial aqui, só me confirma, esses jogos deverão acontecer quarta e sábado, é isso, André? De acordo com as datas pré-estipuladas pela Federação Paulista de Futebol, os jogos deverão acontecer na próxima quarta-feira, se não me falha a memória, dia 5 de abril, e no próximo sábado. O jogo do sábado, Claudinei, você ouvinte da Rádio FI, Canais Futebol Interior, muito provavelmente será transmitido pela TV Cultura. Se for transmitido pela TV Cultura, muito provavelmente ela mantém um padrão de horário que é às 15 horas. Legal, um horário bom, né? 3 da tarde para o torcedor, dá para ir para o campo, depois dá para sair com a família e comemorar, né? É isso aí, lembrando que você participando pelo nosso YouTube, não precisa dar o placar, acertar o placar, nada disso, é só colocar lá, manda um abraço pra gente aqui, diz de onde você está falando e você já vai estar concorrendo à camisa da Ponte Preta, esta camisa que está na tela aí para você, que o Felipe Marques já colocou, mas só através do YouTube, hein? Você pode participar pelo WhatsApp, 98989-3526, pode mandar sua mensagem no WhatsApp, mas vai valer a sua participação para essa camisa só no YouTube, tá certo? E outra coisa, hein? Fique ligado, nós vamos fazer o sorteio no início do nosso fim de jogo, portanto, após a partida. E aí, você vai ter que estar ligado e mandar um WhatsApp pra gente, no 989-3526 e dizer, eu ganhei a camisa da Ponte Preta. Só assim vai valer pra gente entregar a camisa pra você, tá certo? Porque senão, você manda sua mensagem, desliga o rádio, vai passear no shopping e aí você ganha e eu tenho que ligar para você para dizer que você ganhou. E aí você não está ouvindo mais a nossa jornada. Então não é justo, né, torcedor? Então você tem que ficar ligado até o finalzinho e quando sair o seu nome aqui, você manda o WhatsApp dizendo eu ganhei a camisa da Ponte Preta e aí sim a gente vai contestar aqui o seu zap e vai marcar para entregar a camisa para você, tá certo? Portanto, mande a sua mensagem para o YouTube e desde já muito obrigado pela participação de todo mundo, tá certo? Muito obrigado mesmo você no YouTube, você no app para Android, no canal de áudio, no Radiosnet, radios.com, tudo rádio, CX Rádio e hoje com uma novidade, né? O Rumble também está transmitido, você que já tem acesso aí ao Rumble, já pode assistir e acompanhar, assim como no YouTube, a nossa jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Participe, rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro.
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol! Claudinei Corsi. 5 da tarde, mais 29 minutos, 5h29, de volta com a jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Também hoje, através do Rumble. Você que já é adepto aí, já está inscrito no Rumble, é só procurar por Futebol Interior, assim como você faz no YouTube. E lá você também vai ter a transmissão da jornada esportiva dos canais Futebol Interior. André Luiz, me dá mais um destaque da Ponte Preta, André. O destaque é que ao longo da semana, o técnico Hélio dos Anjos procurou aí não deixar a emoção tomar conta do elenco. A ordem do técnico da Macaca foi pés no chão, a Ponte ainda não conquistou nada, jogar de uma forma tranquila, com muita consciência diante do 15, daqui a pouco no estádio Moisés Zucarelli, 18h30, e principalmente o time jogando, partindo para cima para a vitória. Isso porque a escalação já diz tudo. Pablo, Diego e Gé deverão ser aí os atacantes daqui a pouco da Macaca diante do Inhoquim, meu caro Claudinei Corte. Tá certo, daqui a pouquinho tem a escalação oficial da Macaca para você aqui nos canais de Futebol Interior. Mais um destaque do 15, André Luiz. O Alvinegro, que ao longo da semana aí se fechou, como o técnico Kleber Gaúcho citou em algumas coletivas para as emissoras da cidade de Piracicaba, blindou a equipe. Fechou o elenco concentrado e principalmente acreditando que ainda dá para o 15 de Piracicaba. Ou seja, o time do técnico Kleber Gaúcho daqui a pouco deverá entrar em campo no sistema 4-3-3 com o Lucas Xavier, o Arthur e o Anderson Cavalo no ataque do Inhoquim, Claudinei Corsi. Legal, deixa eu dar uma passadinha aqui pelo YouTube, bombando aqui a nossa transmissão. Gustavo Carvalho, boa tarde, a equipe mais Ponte Pretana do rádio, que Nossa Senhora do Majestoso nos cubra com seu véu e possamos garantir o tão sonhado acesso. Desejo uma ótima transmissão a todos. O Edson Cláudio, quero a camisa da Macaca. Boa transmissão, equipe, vamos subir, Ponte.
José Emílio Neto, estamos juntos com a emocionante equipe Futebol Interior. Gustavo Carvalho diz aqui, saudoso Renato Silva. Albert Cavalcante, nosso repórter com a gente aqui, dando boa tarde também. O Campeonato Brasileiro 2023, Série A e B. Estamos juntos nessa grande transmissão, meu amigo Daniel Pisápio, lá de Jundiaí. Quem mais está com a gente aqui? O Marcelo Corsato também está curtindo aqui a nossa transmissão, hein? O Edgar Martins, direto de Bauru. Boa tarde, bom trabalho a todos. Aqui em Bauru, 34 graus. Edgar Martins, a voz. Cimei Andrade, boa tarde. Belo Horizonte presente, vai dar Ponte 2-0. Marcelo Augusto dos Santos, vamos Ponte. Aparecido Alves, boa tarde, equipe campeã. Bora comemorar o acesso da nossa macaca querida. Quem mais aqui? Futebol Interior passando pra gente aqui o sorteio de uma camisa para todos que estão participando com a gente aqui no YouTube. O Luiz do Vale, boa tarde, equipe FI, ótima jornada. Ponte ganha hoje para selar o retorno para 1. Vitória da Andrade, boa tarde, pessoal, boa transmissão para vocês. Beijos pro Frank, que é o meu pai. Olha aí, Frank, olha a responsabilidade, hein? Victória, um beijo para você, muito obrigado pela participação. E agora nós vamos trazer sempre a participação muito especial dele, falando aí de um jogador que marcou época, né? Chicão. Ele chegando para falar de Ponte 15 do Chicão. Fala, Arthur! Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, Ponte Preta e 15 de Piracicaba. Nenhum jogador representa tão bem essas duas equipes como o Chicão. Francisco Jesuíno Avanzi, o grande Chicão, jogou no 15 de Piracicaba, jogou na Ponte Preta e jogou na Seleção Brasileira, titular na Copa do Mundo de 1978. Aqui no futebol interior, Ponte Preta e 15, a história de Francisco Jesuíno Avanzi, o Chicão, que nasceu em Piracicaba no dia 30 de janeiro de 1949. Ele começou no 15. Olha uma foto de Chicão no 15 de Piracicaba. Chicão é o penúltimo agachado. Aliás, Chicão começou jogando mais avançado, mas na meia. O 15 emprestou o Chicão para disputar a segunda divisão pela União Agrícola Barbarense. Voltou a equipe do 15 e esteve no São Bento de Sorocaba, mas vamos lembrar dele inicialmente na Ponte Preta. Eu quero frisar esta foto, porque nesta foto, Chicão na Ponte Preta, em 1973, tem um detalhe. O goleiro Valdir Pérez, o primeiro em pé, Chicão, que é o quarto em pé, os dois jogaram na Seleção Brasileira e os dois disputaram Copa do Mundo. Olha uma foto que eu selecionei de Seleção Brasileira, com o goleiro Valdir Pérez e logo depois Chicão. Antes de chegar à Ponte Preta, Chicão passou pelo São Bento de Sorocaba. Em 1971, Chicão, mais uma vez atuando como meia no time do São Bento. Ele é o penúltimo agachado. Francisco, tem mais um jogador nesse time do São Bento que jogou na Ponte Preta. Vamos ver se você é ponte pretano mesmo, Frank. Quem que é esse jogador? É Valdomiro, centroavante, caneludo. Como perdia gol, Valdomiro. Valdomiro nesse time do São Bento é o segundo jogador agachado. Chicão marcou época mesmo no São Paulo. Do São Bento para a Ponte Preta e da Ponte Preta para o São Paulo, campeão paulista, campeão brasileiro. Você vê um time do São Paulo aí com o Chicão, tem também Nelsinho Batista, outro que jogou na Ponte Preta. O ponta esquerda, o último agachado, é José Carlos Serrão, que também tem história com o 15 de Piracicaba. Do São Paulo, Chicão esteve no Atlético Mineiro e no Santos. Primeiro eu vou utilizar uma foto de Chicão no Santos, ele é o terceiro em pé, e depois Chicão com a camisa do Atlético Mineiro. Chicão foi bem
tanto no São Paulo, como no Atlético Mineiro e como no Santos. E depois começou a carreira, de final de carreira. Primeiro no Botafogo de Ribeirão Preto, depois no Corinthians de Presidente Prudente e terminando no Mojimirim. Ele conquistou acesso na divisão intermediária em 1984. Uma foto do Mojimirim com Chicão, o segundo em pé, o quarto em pé. Também jogou na Ponte Preta, Eugênio, bom zagueiro, mas na Ponte Preta não tinha jeito. Oscar, Polozzi, Juninho, Nenê e Eugênio acabou sendo negociado aqui no futebol interior. Ponte Preta 15, a história de Chicão, Francisco Jesuíno Abanzi. Infelizmente, morreu em Piracicaba no dia 8 de novembro de 2008, com 59 anos. Hoje, Chicão dá nome a um viaduto na cidade de Piracicaba. Tá errado, né? O viaduto você usa para passar de um lado para o outro. E com Chicão de volante, ninguém passava. Aqui no futebol interior, a história de Chicão, volante titular do Brasil na Copa de 1978. Você acompanhou aqui no futebol interior detalhes, curiosidades, fotos lindas. Você acompanhou aqui no futebol interior, só aqui no futebol interior, valorizando a história do futebol brasileiro. Aliás, se você quiser debater comigo, quer que eu fale de algum confronto interessante, de algum jogador do passado, entre em contato comigo aqui no Futebol Interior, em qualquer plataforma, o principal portal de futebol do Brasil, colocando detalhes, informações, curiosidades do futebol brasileiro, valorizando o futebol do Brasil. Aqui no Futebol Interior. Arthur Eugênio. Muito obrigado, Arthur Eugênio Matias, trazendo mais histórias aí, falando muito do Chicão, né? Grande Chicão. São 5 da tarde, mais 39 minutos. Eu me esqueci de dizer também, registrar a presença do nosso repórter Pedro Lino, lá no estádio Moisés do Carelli, acompanhando tudo de pertinho. E ele já mandou essas imagens pra gente aí. A chegada do time da Ponte Preta. Vamos acompanhar. Tá então a festa do torcedor pontepretano na chegada do time no estádio Moisés do Carelli. Festa bonita, né, Francisco? Arrepia a gente, hein, Claudinei? Que emoção, que maravilha, gente. A torcida da Ponte é fantástica, esse time é sensacional. Doutor Arthur, eu matei aqui, hein? Quando eu vi a foto, eu falei antes do senhor comentar. Valdomiro, amava perder gol, brincadeira. Tá, então, o Marcelo Corsato, chegada aí do time da Ponte Preta, a festa do torcedor no Moisés do Carelli, hein? É, que festa bonita, né? Expectativa aí que essa festa continue até o fim da noite de sábado e que a gente consiga o acesso. Você viu que o Frank já deu uma cornetada no centroavante, passou no São Bento, passou na Ponte, falou que o cara perdia gol pra caramba. O Frank tá meio ácido hoje, que ele cornetou o cara. O cara já parou de jogar há 20 anos, né? Mas é só da boca pra fora, viu, Marcelo? Também acho. Fica tranquilo. Também fica tranquilo acho, também acho. Depois que a gente cortar essa juba dele aqui hoje, aí ele vai ficar calminho. Mas é verdade isso? Não é não. É, vamos aguardar. Hoje é dia 1º de abril, viu, gente? Vamos aguardar até o final para ver o que é que vai acontecer, né? Você que tá ligado com a gente aí. Outra coisa, você continua participando através do nosso YouTube, tá certo?
diz aí, eu quero ganhar a camisa da Ponte Preta, que a gente está sorteando aqui, mas olha, eu não tenho o seu contato, portanto você vai ter que ficar ligado até o fim de jogo para que você, se for sorteado, você mande o WhatsApp para mim para eu ter o seu contato. Tem que validar o prêmio. Exatamente, porque eu não tenho contato. A pessoa vai falar aqui, mano, eu quero a camisa da Ponte, no YouTube. Isso, não vai colocar lá o seu zap, né? Vão ser tantas mensagens aqui, como já está acontecendo, Marcelo, Sim. que eu não vou ter. Então, se você, a hora que ganhar, não contestar, dizer eu ganhei a camisa, aí a camisa vai ficar para um próximo jogo, tá certo? Ninguém vai receber. Então, fique ligado, hein? 5 da tarde, mais 42 minutos. Ô, Felipe Marques, coloca na tela aí mais uma mensagem de um grande cara, um baita de um craque que passou pela Ponte Preta, deixando uma mensagem aqui hoje também para o torcedor da Ponte Preta. Coloca aí. Galera, aqui quem fala é Juninho Fonseca. Eu quero mandar um abraço a todos vocês que vão comparecer no estádio Moisés Lucarelli daqui a pouco, quando a Macaquinha, Ponte Preta, Macaquinha querida, voltará para a primeira divisão do futebol paulista, passando pelo 15 de Piracicaba. Parabéns a todos vocês, ponte pretanos. Vamos, Ponte Preta. Vai, Macaquinha querida. Um abraço. É o Juninho. Tchau. Aí, Juninho Fonseca. Tem saudades, Franco Francisco? Esse jogava, hein, Ney? Acompanhei muito o Juninho. Ó, Nataria bem se tivesse um Juninho hoje, hein? Pensou, hein? Brincadeira. E aí, muito. Marcelo? Juninho é gente boa demais. Tive a oportunidade de trabalhar recentemente com o Juninho, bater um papo, tomar uma água gelada com o Juninho. Com gás ou sem gás? Sem gás. Tomamos uns 8 copos. Sim. Mas o Juninho é uma pessoa espetacular. Uma das minhas grandes felicidades do ano passado, ano retrasado, foi estar ao lado, poucas vezes, mas trabalhando com o Juninho, que além de ser um baita de um zagueiro, foi um baita de um zagueiro, é uma figura espetacular e gente do bem. Grande Juninho Fonseca, aquele abraço. E nesta jornada esportiva a gente tem o prazer de receber Zaiman de Brito Franco, grande pontepretano, grande contador de histórias e um grande jornalista. Zaiman de Brito Franco, tudo bem com você, Zaiman? Tudo bem, o grande vai por conta do seu coração. Mas é grande Zaiman. Ô Zaiman, e hoje a Ponte Preta tem uma decisão. Daqui a pouquinho a Ponte entra em campo buscando o acesso de volta à Série A1 do Campeonato Paulista. Você já viveu muitas emoções como essa com a Ponte Preta, não, Zaiman? A Ponte, a característica dela é a emoção. Eu digo sempre, a Ponte é uma constante, um dilaceramento fantástico. É claro que eu já vivi muitas emoções, muitas decisões, mas eu confesso, nenhuma que aparentemente é mais fácil do que a de hoje. Tá certo, então você tá confiante, né? Eu também, viu, Zaiman, falei aqui já nos microfones da Rádio Futebol Interior, que eu acho impossível o 15 reverter o placar que a Ponte conseguiu no jogo de ida, viu, Zaiman? E você? Impossível eu não acho. Eu acho extremamente difícil. Mesmo porque a Ponte tem muito mais equipe do que o 15. Claro e evidente, Claudinei, que o futebol prega, às vezes, algumas peças. A famosa zebra acontece. Porém, se acontecer hoje, não vai ser uma zebra, vai ser um elefante, sei lá o que. É muito difícil a Ponte acabar jogando fora essa chance de subir no Campeonato Paulista. Eu acredito na equipe e acredito no treinador da Ponte Preta. O Hélio é um anjo que pousou no majestoso. Ô Zaiman, e justamente eu ia te perguntar, né, sobre o trabalho do Hélio dos Anjos. Ele é muito bom, tecnicamente, e ele é um cara muito bom também na questão
de apoiar os seus jogadores, né? A gente sente isso, né, Zaiman? Sente que o Hélio tem muita experiência do futebol. Ele, às vezes, exige o pagamento em dia. Ele, por vezes, até exagera nas cobranças. Eu lembro bem quando o Hélio foi treinador do Vasco da Gama do Rio, teve um jogo com o Flamengo e o Vasco ganhou. Terminado o jogo, Eurico Miranda falou assim: eu falei pro Hélio, você não precisa ser campeão, mas tem que ganhar do Flamengo. E o Hélio me garantiu que ia ganhar, e ganhou. Um treinador experiente que tem uma passagem no futebol muito grande, dificilmente vai ser surpreendido. Mas, como eu digo, não é impossível, mas a dificuldade do chamado nhoquinho, com certeza vai ser enorme. Tá muito bom. Zaiman de Brito Franco, já agradecendo a sua participação aqui, abrilhantando a nossa jornada esportiva aqui no Futebol Interior, já deixando também para você, viu, Zaiman, um abraço do Elcio Paiola, um abraço do Dr. Arthur Eugênio Matias, e mais uma vez agradecendo. E eu queria que você, nesse finalzinho, deixasse aqui uma mensagem para o torcedor da Ponte Preta que já está no Majestoso ou está indo para o Majestoso, Zaiman. Uma mensagem é aquela: vamos acreditar. Eu acho que tem que ir até o fim, sem humilhar o adversário, que é sempre perigoso. A mensagem é de confiança, a mensagem, se não é de certeza absoluta, é com quase certeza a Ponte Preta vai passar sobre o 15 de novembro de Piracicaba, uma equipe sempre com uma rivalidade muito grande. Claudinei, você é muito gentil, sou muito amigo do Elcio Paioli e um admirador do Dr. Arthur Eugênio. Para você, um carinhoso, mas muito carinhoso abraço. Alô? Muito obrigado, Zaiman. Um grande abraço para você e vamos macaco, hein, Zaiman? Tá certo, vamos lá. Tá aí, 5 da tarde, mais 49 minutos. Ô, Frank Francisco, Zaiman de Brito Franco. É pouco ponte pretano ele, o Frank? Lenda, hein, Ney? Puxa, meu Deus. Zaiman é uma pessoa fantástica, Ney. Campinas tem personalidades tremendas. E o Zaiman é um dos ícones da imprensa campineira, Ney. É isso aí, Zaiman de Brito Franco. Muito obrigado pela sua participação aqui, viu, Zaiman? Brilhantando a nossa jornada esportiva. Saiu a macaca. Vamos saber, no pique do rádio, como joga a Ponte Preta. Qual é o time que entra para o acesso da macaca, hein? Você, André Luiz. Kaique França no gol, Luiz Felipe, Edson, Arthur e Júnior Tavares. A novidade na lateral esquerda. O meio-campo, o retorno de Amaral, Leonaldo, o retorno de Alves e Matheus Jesus. E à frente, a esperança de gols do torcedor ponte pretano, Pablo, Diego e Gé, Claudinei Corsi. Repita o time da Ponte Preta que vai a campo já contra o 15, André. Kaique França, Luiz Felipe, Edson, Arthur e Júnior Tavares. Amaral, Leonaldo, Elvis e Matheus Jesus. Pablo, Diego e Gé. E aí, Frank Francisco, de acordo com essa escalação, tudo no esquema, é isso mesmo? É esse mesmo time, Frank? Ney, sem inventar moda, nesse momento, o Hélio é muito vivido, né? Treinador muito experiente. Não tinha mesmo como fazer algo diferente. Ney, a única ressalvazinha que eu tenho, não seria ressalva, é preocupação, é que eu acho que poderíamos poupar o Elvis hoje. Ele ficar no banco, se fosse necessário, entrasse aí no segundo tempo. Mas a gente não tem acesso a esse tipo de informação, né, Ney? Para ele estar aí no jogo e vai sair jogando, quero acreditar que deva estar nos cascos, na ponta dos cascos.
Então, é isso aí, pra cima. Legal, Marcelo Corsato, gostou aí da escalação da Ponte Preta? Tem alguma coisa que você faria diferente, Marcelo? Ah, Ney, vou falar um negócio pra você. Eu não tiraria o Cássio Gabriel, não. Pra mim foi o melhor em campo contra o 15 Piracicaba, né? Mas o Elvis é o melhor jogador tecnicamente da Ponte Preta. Como é que você vai deixar o Elvis no banco? Se o Elvis tem condição de jogar, vai pro jogo. Essa história do Arthur na quarta zaga, eu já falei aqui, já falei na hora da macaca. Eu entendo que você tira o melhor lateral esquerdo do seu time da lateral e improvisa ele de zagueiro, sendo uma função que ele não está acostumado a fazer, né? Mas tem o Júnior Tavares ali que é experiente. Enfim, eu manteria o Cássio Gabriel no time, mas e aí? Você vai deixar o Elvis no banco? Então tá bom, vamos que vamos e tenho certeza que vai dar tudo certo. Se o Elvis cansar, coloca o Cassinho, vai dar tudo certo. Saiu 15. Pois não, André Luiz, o 15 no pique do rádio, o 15 que vai pegar a macaca já 6h30 da noite. Escalado pelo técnico Kleber Gaúcho, vai a campo com Alan no gol, Wellington, João Maestro, Ian Carlo e Eric Dalto, Guilherme Amorim, Samuel Andrade e Vitor Braga, Lucas Xavier, Arthur e Anderson Cavalo, Claudinei Corsi. Aí então a equipe do 15 também, daqui a pouquinho, 6h30 da noite, Marcelo Corsato transmite aqui nos canais de futebol interior, Ponte Preta e 15, o NR7 aqui no YouTube pergunta, quem ganha hoje? Com certeza a Ponte Preta, NR7, você pode fazer a sua aposta aí, vai lá no Faz um Bet, faz a sua aposta aí, que não vai ter castigo, né, Corsato? Verdade, e o Anderson Cavalo, eu lembro dele uma vez, rapidinho contar uma história, um jogo em Votuporanga, entre Votuporanguense e Red Bull Bragantino, que antigamente era só Red Bull, né? Maurício Barbieri era o técnico do Red Bull, foi Copa Paulista, mas ele fez um gol, o Votuporanguense acho que ganhou o jogo por 1-0, mas ele foi expulso, depois ele foi pra cima do Maurício Barbieri, virou uma muvuca, o Anderson Cavalo, vou falar pra você, além de ser um bom centroavante, ele é meio doidinho, viu, Ney? É um cavalo? É, às vezes sim. Então, muito bem. 5 da tarde, mais 53 minutos. Lembrando, você continua participando com a gente através do YouTube, hein? Coloque lá, quero ganhar a camisa da Macaca, ou então mande a sua mensagem, o seu nome vai automaticamente para o sorteio. Só que, para você ganhar a camisa, a hora que você for sorteado, se você for sorteado, você vai ter que contestar o seu prêmio no nosso fim de jogo. Na abertura do fim de jogo, nós vamos fazer o sorteio, e aí você vai mandar um WhatsApp para o 98989-3526 e dizer, eu ganhei a camisa da Ponte, e aí a gente vai entregar para você a camisa, tá certo? E tem também para você prêmio da Alfa Barber Club, a sua barbearia, um corte de barba e cabelo a ser utilizado sempre de segunda, terça ou quarta-feira, com agendamento antecipado. Lá na Alfa Barber Club, a sua barbearia. Quer dar um tapa no visual? Alfa Barber Club, Rua dos Alecrins, número 46, no bairro Cambuí. O ouvinte que ganhar vai ter que confirmar também que está ligado aqui na abertura do fim de jogo, tá certo? Mandar um grande abraço aqui para o Gustavo, o Leandro, o André, o Luiz André e também o Rodrigo, rapaziada, os Magos das Tesouras, lá da Alfa Barber Club. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Fique ligado. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Adoro! Roller. Quem conhece, adora! Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto
Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Claudinei Corsi. 5 da tarde, mais 58 minutos. Virou agora 5h59, faltando um minutinho para as 3 horas. Daqui a pouquinho, daqui meia hora, a bola rola no estádio Moisés Lucarelli. Tem Ponte Preta e 15 de Piracicaba. A segunda da semifinal. Na primeira, a Macaca goleou 15 em Piracicaba por 3-0. E hoje pode perder até por 2 gols de diferença, que ainda assim a Macaca já estará qualificada com a vaga garantida para a Série A1 de 2024 e vai disputar o título desta Série A2 com o Novo Horizontino, que venceu 3-0 no Noroeste um pouquinho mais cedo hoje, que você acompanhou aqui através da Rádio Amizade FM lá de Novo Horizonte. Deixa eu mandar um abraço aqui para a rapaziada ligada com a gente aqui nesta jornada esportiva. Mandar um abraço lá para o seu Natal e também o Alexandre do Café Canecão. Grande senhor Natal e Alexandre, grande abraço, muito obrigado aí pela audiência. O chefe Ungarete do Buffet Confraria de La Vitória, Ponte Pretano, ligado com a gente também. Doutor Hamilton Caviola, da seguradora Caviola, está ligado com a gente, delegado de polícia, sempre acompanhando o trabalho aqui dos canais Futebol Interior. Um abraço carinhoso para o meu amigo Twin Vantim, do quintal lá do Twin, do Parque Industrial. É o Gordo Lindo, é isso aí. O Twin Vantim, que está lá no quintal do Twin, no Parque Industrial, com as suas delícias, né? Que engordam, mas que é gostoso o quintal do Twin. Não é, André? Ah, com certeza. Se o quintal é do Twin, realmente é uma delícia. É isso aí, o Marco Pedreiro, plantador de soja no Mato Grosso, está com a gente ligado aqui também e torcendo para Ponte Preta. Quero mandar um abraço aqui também para o meu amigo Cidinho, gerentão da De Pascoal, da loja Imperatriz Leopoldina, na Vila Nova, Ponte Pretano, ligado com a gente aqui também e torcendo para Macaca. Um abraço também para o Silvio Bertini, diretor de esportes da APSEC aqui em Campinas. Olha, moçada, é o seguinte, eu falei que a partir de hoje tem parceiro novo com a gente aqui, né? E eu falei da Pizzeria Papagaios. E quero mandar um grande abraço aqui para o Carlos Alberto, da Pizzeria Papagaios, que está com a gente a partir de hoje nas jornadas esportivas, e ele já me ligou aqui e já mandou uma promoção aqui para você que quer pedir a sua pizza hoje é dia de pizza, no sábado, né?
você pode ligar através do WhatsApp, tá certo? Somente pelo WhatsApp. Anote o número aí, 98281-3399. Tá aí na tela para você. 98281-3399. Você vai pedir a sua pizza por esse WhatsApp e olha, você vai colocar o código Ponte 15. Tá aí na tela para você também. Ponte por escrito e 15 numeral. E você vai ter 15% de desconto no seu pedido, tá certo? Mas só através deste WhatsApp. Anote aí, 98281-3399. Só pelo WhatsApp, que é um robô, que já vai acertar o seu pedido. Você vai escolher o sabor da sua pizza, o tamanho, se quer refrigerante, se não quer, vai colocar o código Ponte 15 e vai ter 15% de desconto no seu pedido. Grande abraço para o Carlos Alberto da Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza com a gente também aqui nas Jornadas Esportivas dos canais Futebol Interior. 18 horas mais 3 minutos, 18h03. Ô Felipe, coloca algumas fotos aí do torcedor no estádio Moisés Lucarelli, pra gente mostrar aqui, torcedor, olha, na chegada do ônibus da Ponte Preta, uma festa muito grande no estádio, pode ir rodando aí, Felipe, as fotos, torcedor participando com a gente, mandando aqui as fotos, lá da entrada do estádio Moisés Lucarelli, daqui a pouquinho vamos ter fotos também de dentro do Moisés Lucarelli, olha aí, torcedor, mandando aí as suas fotos, feliz da vida, todo mundo sorridente e já adentrando, né, o estádio Moisés Lucarelli para assistir daqui a pouquinho Ponte Preta e 15 de Piracicaba. Deixa eu ver quem está aqui com a gente, o Tikashi Ishisaki. Boa noite, Ticão, direto do Japão, vendo a ponte subir. Ô Ticão, é o seguinte, eu vou colocar você no sorteio aqui, tá bom? Da camisa da Ponte Preta. Se você ganhar, nós vamos ter que dar um jeito de mandar para você aí no Japão. Não sei que jeito nós vamos fazer, mas se você ganhar, você vai receber a camisa da Ponte Preta aí. A gente paga metade do frete, você paga a outra metade, tá bom? Mas você vai receber aí a camisa da Ponte Preta. Acho que dá para fazer assim, né, Marcelo Corsato? Cada um paga metade do frete, né? Ah, vale a pena, né? Se ele ganhar, eu pago a outra metade do frete, você paga uma, eu pago a outra. É verdade? Verdade. Oi, se ele ganhar, a gente faz essa boa pra ele. Eu até gelei espinha aqui, pensei que o Claudinei ia me mandar pro Japão entregar a camisa. Não. Isso você pode ficar tranquilo que eu não vou te mandar. Se eu te mandar, eu vou mandar pra outro lugar, André Luiz. Mais longe que o Japão? Não, pro Moisés Lucarelli, fazia a cobertura dos Jogos da Ponte Preta. Eu achei que você ia mandar ele pra um lugar mais longe do que o Japão. É pro Moisés Lucarelli. Nova Zelândia. Fique tranquilo. Tikashi Ishisaki, boa noite, né? Pra você, bom dia aí também, né? Ticão, direto, eu não sei se é Ticão ou Ticão, né? Deve ser Ticão, direto do Japão, vendo a ponte subir. Tá certo, Pedro Roberto Colombeira, boa noite, um abraço e uma ótima transmissão pra vocês. Macaca 4-0, quero ganhar a camisa, já tá no sorteio, viu? Ângela Maria, boa tarde, galera, é nós aqui no Majestoso. É isso aí, Ângela, grande abraço pra você. E fique ligado, você está no sorteio, no fim de jogo, se ganhar, tem que ligar para a gente aqui e dizer, olha, ganhei a camisa da Ponte, tem que mandar o WhatsApp para a gente aqui para contestar. Ô, André Luiz, diga. Torcedor ponte-pretano chegando em massa no Moisés Lucarelli. Aos poucos, a diretoria, ao longo da semana, foi liberando as cargas de ingresso e a expectativa de um público de 17 mil torcedores esta tarde, início de noite, no estádio Moisés Lucarelli, para grande jogo de volta da semifinal da 2, Ponte 15, e a torcida do 15 também está presente no chamado Gol do Fundo, Claudinei. Sobrou espaço para a torcida do 15, ou André? Muito pequeno, né? A torcida do 15 deve ter em torno algo de 1.200 a 1.500 ingressos para a torcida do 15. Não sei se todos foram vendidos, a informação que vem de Piracicaba é algo em torno de 10 ônibus viria em Campinas, as principais organizadas do 15, para torcer pelo Alvinegro, mas o restante do estádio é a torcida da Ponte que toma conta, Claudinei Corsi. Tá certo, né? E mais uma vez, lembrando aquele pedido que a diretoria fez durante toda a semana aí, torcedor da Macaca
tenha muita tranquilidade, a festa deve vir com acesso da Ponte Preta, mas nada de invadir gramado, pular alambrado, ir lá ser agressivo com torcedores do 15, deixa o torcedor do 15 embora na paz, tranquilo. Piracicaba teve alguns probleminhas, mas também foi, de certa forma, tranquilo. Então, torcedor da Macaca, tenha muita tranquilidade, festeje nas arquibancadas, mas não vá exceder para pular alambrado, ir para o gramado, que isso pode complicar depois para a Ponte na decisão do título aqui contra o Novo Horizontino. André, você tem convidados aí, André? Rapidinho. Sim, vamos ouvir o goleiro Kaique Vança, que falou para a Rádio FI Canais Futebol Interior. Gostaria que falasse sobre a defesa da Ponte nesse ano de 2023. Em 20 partidas, 7 não sofreu gol. O que pode falar sobre o desempenho no setor? Eu acho que, como é comum no começo de temporada, faltavam alguns ajustes pra gente, como o ritmo de jogo. Acho que é normal. Com o passar da competição, com o passar dos jogos, a gente foi ajustando. Hoje eu acho que a nossa defesa está bem mais sólida. Se eu não me engano, somos a melhor defesa da competição depois desse último jogo. Então eu acho que é uma tecla que o Hélio sempre bateu, de ter uma defesa consistente, que tem menos gols sofridos do que número de jogos, então é isso que a gente está buscando. Apesar da vantagem obtida no primeiro jogo da semifinal, nós vimos que vocês não estão deixando se levar pelo placar. Como foi a conversa entre vocês após o jogo? A gente sabe que a gente conseguiu um ótimo resultado no primeiro jogo, né? De fato, assim, se você conversasse com alguém no jogo, a gente sabia da nossa capacidade para voltar com a vitória, mas ninguém esperava uma vitória com um placar de 3-0. Mas a gente sabe que o futebol não tem nada a ganho, a gente precisa confirmar em casa isso no sábado. E eu acho que o grupo está muito concentrado e preparado para esse objetivo. Qual a expectativa que tem em relação ao adversário para esse sábado? A gente sabe que é um clássico, né? Que é um clássico regional. A gente sabe que o 15, antes desse jogo, estava 10 partidas sem perder, que era um time que estava muito consistente. Então a gente vai tentar repetir o que a gente fez no primeiro jogo. Mais um jogo em que o Moisés Lucarelli promete receber um grande público. Qual a importância da torcida também para fortalecer vocês dentro de campo? Olha, eu acho que desde o primeiro jogo a torcida abraçou a gente, abraçou a causa. Conforme os jogos foram passando e o time foi evoluindo, a torcida foi comparecendo mais, ela tem comparecido sempre. Tem comparecido fora de casa num grande número, sempre acaba com os ingressos dos visitantes. Então a gente só pode agradecer porque pela torcida estar apoiando a gente. Kaique Vança, o goleiro da Macaca, que falou para a Rádio FI Canais Futebol Interior. Pode seguir, André. Se tiver mais convidado, vamos lá, que já são 18 horas mais 10 minutos, daqui a pouquinho escalação. Quem mais tem por aí, André? Vamos lá, vamos ouvir agora o meia Matheus, o jogador Matheus da Ponte Preta, Matheus Jesus, que falou para a Rádio FI Canais Futebol Interior. Matheus, 13 jogos, 5 gols e 3 assistências no ano. E a equipe conseguindo resultados importantes. Como tem sido esse momento para você e uma análise da equipe? Eu fico feliz pelos números, né? Mais ainda por estar ajudando a equipe, pela confiança do professor, de toda a direção da Ponte, né? O presidente, a preparação física que me ajudou muito nesse período, que eu estava um ano parado, então voltei, já tendo aqui no primeiro jogo jogar 90 minutos. Feliz pelo momento da gente também. No último jogo um grande resultado, mas o foco continua. Acho que o objetivo principal é deixar a Ponte na Série A1, mas falta mais um jogo. Acho que no sábado agora, com o apoio da nossa torcida, a gente vai poder fazer um grande jogo e, se Deus quiser, sair com a vitória e colocar a Ponte onde ela merece. Apesar da vantagem adquirida no primeiro jogo da semifinal, ainda tem outros 90 minutos. Não dá para se empolgar? Eu acho que não. A equipe deles é uma grande equipe. Fizeram um grande primeiro tempo, encurralaram um pouco a gente, no intervalo, com a experiência do professor Hélio, do Guilherme, perceberam os espaços que onde estava, que a gente no campo não conseguia perceber, a gente conseguiu voltar no segundo tempo melhor, mas é isso. No sábado a gente fazer mais um grande jogo e sair com a vitória. Mais um jogo no Majestoso, que esse ano tem sido um palco importante para a equipe. Fala da expectativa em jogar sábado em um duelo tão importante dentro de casa. Jogar no Majestoso é mágico, né? Ainda mais como está sendo nesses últimos jogos, estádio lotado, com a torcida sempre apoiando. Eu acho que é um grande
uma grande conquista para a gente, né? Poder trazer o público de volta ao Majestoso. Fazia tempo que, pô, eu que sou da casa aqui, fazia tempo que eu não via jogos lotados assim, que a torcida apoiando tanto. Fico feliz, espero que a gente possa conseguir a vitória no sábado e colocar a Ponte de novo na Série A. Para você, qual foi o diferencial da equipe para construir o marcador diante do 15 de Piracicaba fora de casa? Acho que o principal é a visão da comissão técnica, né? Eu acho que às vezes a gente está lá no campo, no calor do jogo, correndo, às vezes a gente não consegue ver alguns espaços que do intervalo a comissão, tanto analista conseguiu ver e passar para a gente os espaços que a gente estava errando. A gente conseguiu voltar para o segundo tempo um pouco mais focado, analisando mais o jogo e conseguiu fazer um bom resultado. Palavra de Matheus Jesus, o meia atacante da Macaca, que passou pela Rádio FI Canais Futebol Interior. Legal, 6 da tarde, 6 da noite agora, né? 12 minutos. Mandando um abraço aqui para Eliana Lima Moraes. Bora lá, Ponte. Ela diz aqui, manda um abraço pro Teco, o Maicon Gabriel. Tá dado um abraço ao Doliz Arena. Esperamos a Ponte no derby. Hoje 6-0 contra o 15. Queria ganhar essa camisa para dar pro meu pai, que é Ponte Preta doente. Eu sou bugrão. Tá aí, em família, mas a Odolista já tá no sorteio aqui. O Edilson Roberto, hoje é dia de redenção e fim de um longo sofrimento. A volta do torcedor ao Majestoso, rumo da 2 ao acesso brasileiro da B também. A Eliana Lima diz que é de Campinas, Ponte Pretana. Iranilson Arujo, hoje é o dia A. Não sei muito bem o que ele quis dizer, mas o Iranilson também está concorrendo aqui ao sorteio. Fala, Marcelo. Ney, rapidinho, duas coisas. A primeira, deixa eu mandar um abraço pro Batata. Tá acompanhando a gente com o filho Antônio Henrique. É o Batatinha. É o Batatinha. Obrigado. É o Batata e Batatinha. Batata e Batatinha. E eu tô vendo aqui, a Ponte vai jogar com uniforme branco, né? Faixa preta no peito, e o 15 com uniforme de listras brancas e pretas. Estranho isso, né? Vai dar problema, hein? Eu acho que vai dar uma confusão, hein? De uns tempos pra cá, eu tenho observado goleiro com o mesmo uniforme do juiz, juiz ninguém com o mesmo fala uniforme nada. do goleiro, os times com camisas parecidas. Outro dia estava vendo, acho que Bragantino e não sei quem lá, as camisas quase iguais, uma preta, outra azul. Mas o mais correto para esse jogo seria a Ponte toda de preto, uniforme número E o 2, 15 a Ponte toda de branco. O 15 todo de branco. É o mais lógico, né? Mas, sei lá, pra gente aqui fica estranho. Agora, se o juiz não falar nada, eu acho que não vão falar, porque eu já vi juiz de amarelo com goleiro de amarelo, juiz de azul com goleiro de azul, e isso não podia antes. Não. Fala, Frank. Claudinei, isso aí tá me cheirando aquela famosa catimba. Entra com a camisa assim pro juiz falar, você não vai poder jogar. Mas nós viemos de Piracicaba, então a Ponte troca. Mas tem que Pode mostrar o aguardar. uniforme antes pra arbitragem. A Ponte Preta, qual é o uniforme oficial da Ponte? É esse? Camisa branca. É a branca com a faixa preta. Isso. Ela joga com esse, ela é a dona da casa. Ela é a dona da casa. Antigamente, muito antigamente, vinha o visitante e tinha direito de usar como visita. Ele usava o uniforme dele, oficial. Sim. Mas depois mudou. Mudou. Então o dono da casa joga de oficial. O 15 não pode jogar com oficial. Isso está no regulamento, inclusive. Esse é oficial. Ó, o Hélio Hélio tá dos falando, Anjos. hein? Vamos ouvir o Hélio aí? Dá para ouvir, Felipe? Porque a gente tem um planejamento e já, independente do resultado lá, ia ser feito o que nós fizemos. Acrescentamos sim a parte mental do grupo, a parte de concentração. Não vi em momento algum oba-oba dentro da estrutura profissional do clube. Aqui nós somos responsáveis, nós estamos enfrentando uma equipe de muita tradição, uma equipe que foi muito difícil lá. Naturalmente, nós também construímos isso, né? Afinal de contas, a campanha construiu ter um público maravilhoso aqui e nós não podemos perder essa oportunidade de dar mais uma alegria para esse público e, consequentemente, recolocar a Ponte Preta no seu devido lugar. Tá aí, esta palavra do técnico Hélio dos Anjos, passando pelo microfone da Rádio FI, Canais Futebol Interior, Claudinei Corsi. Tá muito bem, André Luiz. São 18 horas mais 16 minutos, 18:16. Alô, majestoso, Frank Francisco. Tá lindo, hein, Ney? Que coisa. Gente, futebol foi feito para público. O estádio tem que estar cheio. Ney, que saudade dos velhos tempos. E o pessoal hoje poderia dar uma atenção especial a esse espetáculo maravilhoso que é o futebol.
quantos amigos nós fazemos dentro do futebol. Pena que o ser humano, a cada tempo que passa, de tempos em tempos, o ser humano parece que faz o caminho inverso da tecnologia, ele regride. Porque olha, Ney, fala a verdade, que coisa mais linda, estádio cheio, o jogador, o clima é outro. Gente, isso pra mim é show, Ney. É isso aí, tá aí Frank Francisco aí dando a sua opinião sobre o público no estádio Moisés Lucarelli. Já já a bola rola. Tem o pessoal ligando aqui no WhatsApp da rádio, mas, gente, não dá pra gente atender ligação aqui. A gente tá em plena jornada esportiva, né? Mande a sua mensagem no WhatsApp, mas ligação, infelizmente, não dá pra gente atender, tá certo? Agora, se você quiser concorrer à camisa no final do jogo, no início do nosso fim de jogo, é pelo YouTube, tá certo? Estou anotando o nome de todo mundo aqui no YouTube, pela numeração, e depois nós vamos rodar no celular o número que cair vai ganhar a camisa, mas vai ter que mandar um WhatsApp pra gente dizendo que tá ligado aqui no futebol interior e que ganhou a camisa, tá certo? Pode continuar mandando a sua mensagem. O Osmar Dantas Garcia, boa tarde, amigos. O Everton Luiz Pereira, boa tarde. Kiko, de Novo Horizonte, São Paulo, o Tigre subiu. Osmar Dantas Garcia diz aqui, equipe show de transmissão, bora comemorar o retorno à elite. O Carlos Lemos Matozinho, tava demorando para chegar, hein, Carlos? Tava passando nas outras emissoras, né? Eu sei disso, você é fogo, mas você acaba sempre aqui no futebol interior. É aqui que você gosta de ficar, Matozinho, não tem jeito. Boa noite a todos, Ponte 2-1, jogo difícil para os dois. Hoje comprei bilhete da Federal Macaca, o Macaco ele deve ter comprado, né? Quem sabe, né? Boa. Quem mais? Everton Luiz Pereira, o Grêmio voltou, tá feliz da vida aqui comemorando, mas vai perder para Ponte o título, viu, o Everton? Segura aí. Marco Antônio Pereira da Silva, vai Ponte. Marcão, acho que é o Marcão, não é o Marcão não, manda um abraço pro Marcão lá na Itália, para dona Fátima e para Melissa também em Roma, acompanhando a nossa jornada esportiva. A Tatiânia Augusto, boa jornada. Quero ganhar a camisa. Diferente o nome aqui, hein? Tatiânia Augusto, tá aqui na nossa anotação, tá certo? André Luiz, podemos ir para as escalações, Ponte 15 definidas. À sua disposição, definidas as equipes de Ponte Preta e 15 de Piracicaba, Claudinei Corsi. E a arbitragem, que hoje vai ser show, tá definida também, né, André? Definido. Ele que é de Santa Bárbara do Oeste vai apitar o jogo. Legal, então, para a Prone Alimentos, em 30 segundos, você confere a ficha técnica completa para Ponte Preta e 15 de Piracicaba. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Anote aí, torcedor Ponte Pretano. Se o técnico Hélio dos Anjos definiu, você confere aqui na Rádio FI Canais Futebol Interior. Escalada e definida a Associação Atlética Ponte Preta no sistema 4-4-2. Vai a campo com Kaique França, o goleiro número 12. Na ala direita, 14, Luiz Felipe. A zaga central, 3, Edson. Com a 15 no costado, quarto zagueiro é Arthur. E na ala esquerda, 22, Júnior Tavares. O meio-campo da Macaca começa com 8, Felipe Amaral. 5, Leonaldi. E 10, o capitão, o craque do time, Elvis. E 20, Matheus Jesus. E à frente, 11, Pablo Diego. E 19, o artilheiro Gé. Olha o repeteco da Macaca de Kaique França, 12, Luiz Felipe, 14, Edson, 3, Arthur, 15, Júnior Tavares, 22. Felipe Amaral, 8, Leonaldo, 5, Elvis, o capitão, 10. Matheus Jesus, 20, Pablo Diego, 11, Gé, 19, no banco. Pedro Rocha, o Everton, Guilherme, Felipinho, Dudu Atamoto, Eliel, Tiago Oliveira, Jean Carlos, Guipira, André, Cássio, Gabriel e Ramon Carvalho.
Futebol Interior. É o glorioso Esporte Clube 15 de Novembro de Piracicaba, que vem em busca de um fato inédito em Campinas, aí reverter uma situação negativa de 3 gols diante da Macaca. Vai a campo com Alan, o goleiro número 12. Na ala direita, 2, Wellington. A zaga central, 3, João Maristo. Com a 4 no costado, o quarto zagueiro, Giancarlo. E na ala esquerda, meia dúzia, Eric Daltro. O meio-campo do Inhoquim começa com 15, Guilherme Amorim. 8, Samuel Andrade. 10, Vitor Braga, o capitão da equipe. E à frente, 11, Lucas Xavier. 17, Arthur. E 9, Anderson Cavalo. Olha o repeteco do 15 de Alan, 12, Wellington 2, João Maestro 3, Ian Carlo 4, Eric Daltro, meia dúzia, Guilherme Amorim 15, Samuel Andrade 8, Vitor Braga 10, Lucas Xavier 11, Arthur 17, Anderson Cavalo 9. No banco, Leonardo, Alex Najib, Maicon Aquino, Rodolfo Mol, Luizão, Enzo, Matheus Melo, Lúcio Flávio, Iacovelli, Lúcio Sena, Mica e Jonathan Marino. Arbitragem. Apita o jogo o barbarense árbitro FIFA, Rafael Klaus. Ele será auxiliado pela assistente 1, a Fabrini Bevilacqua Costa. Assistente 2, Daniel Luiz Marques. O quarto árbitro é o Vinícius Furlan. O árbitro de vídeo, Márcio Henrique de Góes. Todos árbitros da Federação Paulista de Futebol. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Muito bem, tá aí, você conferiu a ficha técnica completa sempre para a Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. pronealimentos.com.br. Também agora nos supermercados Good Bom aqui em Campinas e na região. 18 horas mais 24 minutos, as equipes já em campo, sendo tocado lá o hino nacional brasileiro. Deixa eu mandar um abraço aqui para a rapaziada do WhatsApp, hein? Boa noite, meus amigos, boa transmissão para vocês. Se eu ganhar a camisa da Ponte Preta, que você tem que mandar a mensagem lá no YouTube, não é aqui no WhatsApp, eu dou para vocês a camisa do time daqui de Ervália, o Montanhês, viu, Marcelo Corsato? Oba, aí sim, hein? Vou vestir Diz com o que a maior camisa prazer. é linda, camisa Beleza. é linda. É o Oswaldo lá de Ervália, Minas Gerais. Mas, Oswaldo, mande a sua mensagem com seu nome completo lá no YouTube e fique ligado no nosso fim de jogo, tá certo? Porque só assim você vai poder contestar que ganhou, aí sim no WhatsApp e ganhar realmente a camisa, tá? Deixa eu ver quem mais que tá falando aqui. Boa noite a todos meus amigos. Hoje vai ser 4-1 para Macaca, aqui da região do Campo Grande. Mandou no WhatsApp, mas tem que mandar no YouTube, tá certo? Para você concorrer, hein? Fique ligado aí no que eu tô falando aqui. E no final do jogo você tem que ficar ligado para dizer que você ganhou realmente a camisa. E outra, né? Deixa eu falar aqui da Pizzeria Papagaios, que está com a gente a partir de hoje na Jornada Esportiva, através do WhatsApp. Anote aí, 98281-3399, só nesse WhatsApp, hein? 98281-3399. Você vai pedir aí a sua pizza, o seu refrigerante, na Papagaios Pizzeria e vai colocar um código, Ponte 15. É o código que está aí na tela para você, escrito Ponte e o numeral 15. E você vai ter 15% de desconto no seu pedido, tá certo? Portanto, Pizzeria Papagaios com a gente a partir de hoje aqui nos canais Futebol Interior. Um grande abraço para o Carlos Alberto e toda a rapaziada lá da Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Agora, 18 horas e 26, pois não? A torcida organizada do 15 acaba de entrar no gol de fundo do Moisés Carelli, com aí chegando o esquadrão e também os torcedores da organizada do 15, a raça quinzista, Claudinei. Legal, e sempre vale a gente frisar como é que é mesmo o coro da torcida do 15,
carcanha de grilo, cachara de forfe, arza de barata, 15. É isso aí. 18 horas, 26 minutos, eu vou ficando por aqui. Volto no intervalo FI, porque a partir de agora ele está assumindo o comando da jornada esportiva para o acesso da Macaca, Ponte Preta e 15 de Piracicaba. Quem é ele, Felipe? Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Coçador. É isso, meus amigos. Grande abraço pra você. Excelente noite de sábado, 1º de abril de 2023. A bola vai rolar daqui a pouquinho. O estádio Moisés Lucarelli abarrotado de gente. Ponte Preta e 15 de Piracicaba, a segunda partida da semifinal do Paulistão Série A2. Na primeira, a Ponte venceu, jogando em Piracicaba 3-0. Pode perder até por 2 gols de diferença, que mesmo assim fica com a vaga para a primeira divisão na próxima temporada. O Novo Horizontino já fez o dever de casa, bateu mais cedo com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, junto com a Rádio Amizade, a equipe do Noroeste, e já está de camarote aguardando o seu adversário. Marcelo. E o ano que vem estará na principal divisão do futebol paulista de volta, Ney. É, e só lembrando que com a gente também nessa transmissão a Rádio Futebol na Canela, de Mato Grosso do Sul, do nosso amigo Tiago Lopes de Faria. Boa, Tiagão. E também estamos no Rumble. Eu sou da época que Rambo era um Rumble. filme... Rumble. Era um filme, né? Do Sylvester Stallone. Do Stallone, Né? na época ele tava bem forte. Foram mais de 20 Rambos, né? Mas agora tem o Rumble. É Rambo que não acaba mais. É, rapaz. E agora tem o Rambo para transmitir as nossas jornadas. É isso, saindo na frente os canais Futebol Interior. Ah, Marcelo, como é que eu faço para encontrar vocês lá no Rumble? Futebol Interior, simples, tá bom? Simples, procura lá, vamos bater papo por lá também. Você fique à vontade. Ali. Macaquinha toda de branco, faixa preta no peito. Ó, quando a Ponte estava entrando junto com o 15 naquele aquele cerimonial da Federação Paulista, ali na torcida da Ponte, nas Gerais, fumaças, né, pretas e brancas. Que bonito, né, o André? Muito bonito, a torcida toma conta de todo o estádio. E mais uma vez, como o Claudinei brilhantemente lembrou no início da jornada, no início da apresentação da jornada, grandes torcedores da Ponte que hoje devem estar em estado de graça no céu, como o Bico Fino, Renato Silva, que eu tive o prazer de conhecer. Não trabalhei com ele, mas tive o prazer de conhecê-lo. O pai do Frank Francisco, e também eu dedico essa jornada esportiva a 2 grandes desportistas desse Brasil, que um fez muito pela Ponte, que foi Nelson Sarrugi, meu pai, e o outro que fez muito pelo 15, que foi meu primo, o Roberto Adamoli, que foi diretor técnico do 15 e vice-campeão com o 15 em 1976. Marcelo. Eu. E o Renato Silva tinha uma das frases dele, era essa: barata viva não atravessa galinheiro. E no final da jornada, é isso aí, nego. Fecha o caixão e segue o enterro. O Klaus Quem tá lá. beijou, beijou. Quem não beijou, Não beija mais. fecha o caixão e segue o enterro. O Klaus tá lá, todo de amarelo, árbitro que apitou Copa do Mundo, Rafael Klaus, da vizinha Santa Bárbara do Oeste. O quarto árbitro também é de lá, o Vinícius Furlan, que aliás é secretário de esportes em Santa Bárbara do Oeste. Posse de bola pro time da Ponte Preta, e na hora que eles foram cumprimentar os árbitros, né, ali quando estavam perfilados após o hino nacional, o Gé teve uma conversa ali com o Rafael Klaus. Bom, a Ponte toda de branco, 15 a gente já contou, com uniforme, faixas nas cores preta e branca, calção preto pro 15, meias também nas cores preta e branca. Vai rolar a bola no Moisés Lucarelli. Emoção pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Apita o árbitro. De novo tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Coçador. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior, comigo Claudinei Corsi, André Luiz, também Frank Francisco, Felipe Marques, toda a nossa equipe vem. Macaca, campo de ataque pelo lado esquerdo, a bola enfiada, lado esquerdo pra Ponte. Pablo Diego cruzou na boca do gol, nas mãos do goleiro Alan, todo de azul, goleiro do 15, faz a defesa, André. Primeira boa investida pelo lado esquerdo. Pablo Diego levantou a cabeça e cruzou forte de perna direita. Bem postada, ela fez a defesa e já repôs. Continua 0-0 majestoso, Ponte 15 de Piracicaba. Sempre é bom a gente lembrar que a Ponte pode perder até por 2 gols de diferença, né, Frank Francisco? Que mesmo assim estará na final da Série A2 e garantindo o retorno para a principal divisão do futebol paulista na próxima temporada. Verdade, Marcelão. Mas hoje, não!
Store Colchões, junto com a gente, Pizzeria Papagaios, um abraço pra rapaziada da Pizzeria Papagaios, Ovos Satoshi, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier, Comunicação Integrada, Jump Esportes e Restaurante do Dadá, sempre conosco. Vem pro campo de ataque, trabalha a posse de bola, o time da Ponte Preta, jogador do 15 ficou caído por lá e chega a zaga da equipe do 15, fica com ela, briga por ali o Gé, o árbitro vai marcar falta em cima do zagueiro do 15, tá parado o jogo em cima do João Maestro, falta, campo de defesa, favorece o time quinzista, que tem posse de bola aqui no campo de ataque com Lucas Xavier, agora das costas para a marcação, solta atrás ali pro Eric Daltro, soltou a bola na frente, melhor pra Ponte Preta, Jesus dominou, saiu jogando pra Macaca, toca essa bola, soltou pro Leonaldo, boa bola, bola boa no meio pro Elvis, vem o nosso capitão, solta a bola pela esquerda pra Júnior Tavares, marcação ali do Arthur pelo lado direito, Júnior Tavares para, pensa, recua, toca a bola intermediária pra Elvis, Elvis dominou, Felipe Amaral tá pedindo, a marcação por ali do Samuel Andrade pra cima dele, ele vira o jogo, toca aqui no campo de defesa, zaga central, pra Edson, passa a metade do gramado, o cavalo tá na cola dele, soltou na direita para Luiz Felipe, sai da ponta, vem pro meio, preferiu tocar a bola lá atrás, bola pro Arthur, perigosa porque o cavalo tá perto dele, aí ele recuou, tocou pro Kaique, a bola pingou, Kaique, tocou curtinho, a bola na frente pro Arthur, vamos tirar essa bola daí, meu povo, vamos tirar essa bola daí, meu povo, chega na bola ali o Felipe Amaral, tentou dar o bote, o jogador da equipe do 15, o Vitor Braga não conseguiu, a bola pra Ponte, campo de ataque, pela esquerda pra ninguém, melhor pro time do 15, o Wellington, fica com ela, bola na rede, futebol interior, placar ao vivo, informa... Campeonato Mineiro, é o terceiro gol do Atlético Mineiro. Agora, América 2, Atlético Mineiro 3. Final do Campeonato Mineiro por lá. Bola alongada aqui no campo de ataque pro time do 15. Sai do gol, Kaique, fica na proteção ali o Arthur. A bola se perde e vai embora. Tiro de meta pro time da Ponte. Marcou ali o auxiliar número 1. O número 2, né? O Daniel Luiz Marques. A número 1 é a Fabrini. Bevilacqua Costa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Mandar abraço pro nosso homem vinheta, Gabriel Ribeiro, que hoje tirou o escorpião do bolso e pagou aquele rango para esse que vos fala. Grande Gabriel, nosso homem vinheta, o homem dos teasers. Aliás, descobri outro nome do Gabriel. Ah, não. Mais um. O Real. Ah, é? Porque é nome, esse aí é nome de guerra? Esse é artístico. Ah, não sabia disso, cara. Em breve eu trarei aqui o nome. Ah, Gabriel, não me fala uma dessa, não. É o Gabriel Ribeiro? Gabriel Ribeiro. Nosso Gabriel Ribeiro, que está hoje trabalhando na Tati, né, no grupo Tati, e também estará na Bandeirantes a partir da próxima segunda-feira. Boa sorte aí pro Gabriel Ribeiro, ele que manja muito de parte técnica, mas tem uma voz muito bonita e é um baita de um locutor, só que ele quer ganhar dinheiro, não quer mexer com isso não. Posse de bola pro time do 15 aqui no campo de ataque, melhor pro time da Ponte, a bola se perde e vai embora. Lateral, posse de bola pro time da Ponte no campo de defesa pela esquerda, bola na frente aqui pro Leonaldo, pau nele, falta. Chegou o cavalo, fez a falta pra cima do Leonaldo e tá parado o jogo, falta pro time da Ponte Preta. Ô, André, 17 mil torcedores, eu acho que vai chegar, hein, André? Ah, com certeza, Marcelo. Os ingressos se esgotaram horas antes, apesar de que os grupos voltavam, com alguns ingressos ainda estavam na mão de possíveis, né, cambistas, mas com certeza eu acredito em 17 mil ou mais torcedores esta tarde e noite no estádio Moisés Lucarelli. Ponte toca a bola aqui no campo de defesa, bola do Edson, soltou a bola pro Felipe Amaral, aqui no círculo central do gramado, todo o time do 15 atrás da linha da bola, Amaral soltou essa bola pro Leonaldo, passou por ele, sobrou pela direita, é pra Elvis, sai da ponta, vem pro meio, levantou a cabeça, jogou dentro da grande área, o toque de cabeça, passou pelo Pablo Diego. E aí caiu na mão do goleiro, tava impedido não, hein? Se acerta essa bola aí, ia pro gol, hein, André? E que bola do Elvis, né? Eu e o Frank, nós ficamos admirados. Ele bate com 3 dedos na bola. Ele deixou o Pablo Diego na cara do gol. Ele entrou sozinho, deu um toquezinho de cabeça. Quase a Macaca chega lá. 0-0, majestoso. Ô Marcelo, e vamos deixar ratificado aqui, né? Se a Ponte tá nessa condição aí e vai conseguir o seu acesso hoje, talvez até o título, grande parte se deve a esse cara chamado Elvis, hein? Verdade. E agora tem uma falta do Edson pra cima do jogador da equipe do 15 de Piracicaba, o Lucas Xavier, e já pintou o primeiro do jogo, André. Não precisava, hein? O Edson chegou muito afoito na jogada,
acabou derrubando o Lucas Xavier na passagem. O Klaus em cima do lance marcou. Primeiro amarelo do jogo, Edson amarelado. Informação para Papagaios Pizzeria. A Ponte Preta tem ali uma falta contra si. Já tem um cartão amarelo, apenas um na barreira do goleiro Kaique, que tá todo de cor de vinho no jogo hoje. Cor de vinho pro goleiro Kaique. Todo mundo se pegando ali na meia-lua da grande área. Vai pra bola número 17, é o Arthur. Não passou pra bola, Maestro. Jogada ensaiada, hein? Bola aqui pelo lado esquerdo. Vem cruzamento pra dentro da grande área. O toque de cabeça passa por todo mundo. E teve um choque lá na pequena área, 2 jogadores do 15, subiu o número 4, o Ian Carlo, e o número 8, Samuel Andrade, e o jogador do 15 acabou ficando lá, hein, André? O detalhe aqui do cruzamento, no meio de 2 jogadores da Ponte, subiram juntos, como você bem disse, o Ian Carlo e também o Samuel Andrade. O último toque foi do Ian Carlo, a bola pela linha de fundo, tiro de meta para a Ponte, continua 0-0 majestoso, informação para Store Colchões. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E naquela jogada de falta, foi uma jogada ensaiada, uma desatenção do sistema defensivo da Ponte, né? Ele ameaçou jogar dentro da grande área, só que ele tocou aqui do lado esquerdo, tava livre o Eric Daltro, que cruzou, e a bola acabou indo embora no toque de cabeça ali do Ian Carlo, mas a defesa da Ponte realmente, às vezes, dá uma bugada, não presta muita atenção no jogo. 7 minutos passados do primeiro tempo, falta pro 15, o jogo tá parado, já bateu rapidinho ali o capitão da equipe do 15, o Vitor Braga, solta a bola aqui pelo lado esquerdo para Lucas Xavier, o Daltro passou, ele preferiu tocar a bola no meio pro Samuel Andrade, a bola voltou, sobrou, repicou, ficou pro time do 15, vai na marcação ali o Matheus Jesus, a bola se perde, vai embora, ele tá dando o quê? Tá dando impedimento do atacante do 15, isso, né, André? É isso mesmo, ele acabou dando impedimento, ele olhou para o assistente número 2, que é o senhor Daniel Luiz Marques, que corre nas populares, acabou marcando impedimento do ataque do 15, lance favorável à Ponte e continua 0-0 majestoso. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. 8 minutos passados deste primeiro tempo, segue 0-0, vamos Macaca, vamos Ponte, Júnior Tavares passou errado, hein? Chegou por ali o Felipe Amaral na bola, não foi falta não, diz o árbitro, bola pra Macaca, bola na frente pro Elvis, dominou, marcação ali do jogador do 15, bateu no Matheus Jesus, ele queria enfiar pro Luiz Felipe, mas aí a bola bateu no Matheus Jesus, deu sorte o time do 15, vem pro campo de ataque, bola aqui pelo lado esquerdo com o Lucas Xavier, vai pra cima na marcação, pra lá, pra cá, toma a frente ali o jogador da Ponte, o Luiz Felipe foi empurrado, hein? Foi empurrado, o árbitro viu, parou, marcou a falta. Falta pra Ponte aqui no campo de defesa, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Lembrando que na primeira partida dessa semifinal, a Ponte venceu por 3-0, agregado 3-0, a Ponte pode perder por 2 gols de diferença, que mesmo assim fica com a vaga. Agora o árbitro pegou uma falta pra cima do Gé. Falta, jogo parado, falta pra Ponte Preta, aqui no campo de ataque, falta em cima do Gé. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode compartilhar nossa live, viu? Fique à vontade, YouTube, Futebol Interior, no Rumble, Futebol Interior também. Lembrando que pelo YouTube, todo mundo que mandar mensagem pra gente lá, compartilhando a live também, vai estar concorrendo a uma camisa lindíssima da Ponte Preta no fim de jogo com o Claudinei Corte, mas tem que validar o prêmio, tem que estar ouvindo o fim de jogo e mandar mensagem pra gente no Zap depois, se você for sorteado, tá bom? Falta pra Macaca, 9 minutos e 40 passados do primeiro tempo, quem sabe o primeiro já era da Ponte no jogo nessa segunda partida da semifinal. Vai pra bola Elvis, o capitão da Ponte, jogou pra dentro da grande área, o toque de cabeça, pegou o goleiro, passou pelo Gel, Pablo Diego, de pé na direita na pequena área, defesaça do goleiro do 15. Quase o primeiro da Macaca, André. E que bola do Elvis, de novo, ele lançou no segundo pau, a bola passou pelo Matheus Jesus, Pablo Diego de chapa, chapeou e no reflexo, o Alan, goleiro Alan da equipe do 15, acabou fazendo a defesa, evitando aquele que seria o primeiro gol da Ponte no jogo, continua 0-0. Ponte já teve 2 boas chances no jogo, mas por enquanto segue 0-0. Marcelo, seja muito bem-vindo. Paula aqui no campo de defesa para o time do 15, vai Ney. É o seguinte, Marcelo, a rapaziada tá mandando a mensagem aqui no nosso YouTube, né? Mas, por exemplo, tem uma pessoa que mandou aqui
vem como palavra do pai. Ele não coloca o nome dele, entendeu? Então fica difícil, palavra do pai, porque se ele for sorteado, de repente qualquer pessoa pode mandar um WhatsApp pra gente aqui e falar que é palavra do pai, entendeu? E que não é o nome. Então a pessoa tem que mandar o nome aqui, porque depois na hora de retirar a camiseta da Ponte, caso seja sorteado, ele vai ter que apresentar o RG aqui pra gente. Então, por exemplo, esse palavra do pai aqui, tem que pelo menos mandar o nome dele na mensagem pra gente colocar no sorteio, viu, Marcelo? É isso, palavra do pai. Manda seu nome completo aí lá no YouTube Futebol Interior. Posse de bola pro time do 15. Vem bola alongada aqui no campo de ataque, melhor pro time da Ponte. Fica com ela no campo de defesa, Júnior Tavares. Passa a metade do gramado, pensa, solta a bola no meio. O Elvis tá pedindo, deixa pra Felipe Amaral. Ele dominou, deu a bola pra Elvis, capitão da Ponte. Na marcação tá por ali o Guilherme Amorim. A bola voltou, sobrou pelo lado esquerdo pro time da Ponte. Vem por ali o Arthur, lateral hoje, improvisado na quarta zaga. Soltou essa bola na frente, toca pra Júnior Tavares. Da ponta pro meio pro Felipe Amaral. A Ponte vai tocando bola. Torcida da Ponte sobe o som no Majestoso, faz a festa. Amaral recebeu a bola aqui, sai trabalhando pro time da Ponte, tocou pro Leonaldi. Leonaldi solta na direita pro Edson. Edson domina, a marcação ali do Cavalo. A bola pelo lado direito pro Luiz Felipe. Opa! Chegou no carrinho o jogador do 15. Falta pra Ponte Preta e o árbitro vai dar cartão, hein? Cartão pro número 11 do 15 aí. André. Aliás, ele deu pra 2, viu? Ele deu por meia dúzia que foi lá reclamar, o Eric Dalto. E também para o camisa número 11, o Lucas Xavier. Os dois foram amarelados, um por reclamação, o outro pela falta que fez em cima do jogador da Ponte, o Luiz Felipe. 2 amarelos para jogadores do 15, informação para Alves Satoshi. Marcelo, eu. Você gostaria de ter sido árbitro de futebol, Marcelo? Não, nem a pau, Juvenal. Mas por que você gosta de dar cartão aí pro jogador? Não, eu mostro, né? Quando deu o cartão, eu chego e Mas mostro. você sente aquela vontade? Não, eu faço o que o juiz fez dentro do campo só. Ah, tá certo. Mas eu não queria ser árbitro, não, queria, pelo amor não, de Deus. Marcelo. Não. Só confirma pra mim, pra quem foi o outro cartão? Eric Daltro. Ah, o Lucas Xavier. O Lucas Xavier, camisa 11. Beleza, então. Tá registrado aqui. Posse de bola pro time da Ponte, 12 minutos, quase 13 passados deste primeiro tempo. Segue 0-0, a Ponte vence no agregado 3-0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Aqui vem Ponte, campo de ataque pela direita. Elvis tocou pro Luiz Felipe. Fez a finta, ganhou a grande área, bateu pro gol. Bate na zaga. Na verdade, ele queria cruzar a bola pro Jack, que tava na pequena área. Mas bateu na zaga, foi embora. Escanteio pra Ponte, André. E que jogada do Luiz Felipe. Pelo setor direito, ele deixou na saudade o Eric Dalto e fez o cruzamento. Chegou por ali ajudando a defesa do Lucas Xavier, meteu pela linha de fundo. É escanteio lado direito, favorece a Ponte. Elvis, camisa 10 na bola. Elvis vai pra bola. Ponte jogando, atacando pro gol de fundo do estádio Moisés Lucarelli neste primeiro tempo. Quase 14, 13 minutos e 55 passados deste primeiro tempo. Vai pra bola Elvis. Autorizado, perna direita, chuveirão na boca do gol. Alan deu um soco na bola, tirou dali. Ela caiu, voltou, sobrou pra Ponte, pra Elvis. Ameaçou bater na bola, não bateu, a bola se perde e vai embora. Posse de bola lateral pro time da Ponte. E atenção, torcedor. Hora de girar tempo e placar do jogo pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Passados 14 minutos deste primeiro tempo, Campeonato Paulista Série 2, semifinal, jogo da volta, o placar tá assim, ó, no Majestoso, 0 Ponte, 0-15 de Piracicaba. Legal, confirmando o Campeonato Alagoano, Asa de Arapiraca 0, CRB 2, pelo Campeonato Gaúcho, Caxias 1, Grêmio também 1. E você que quer pedir aquela pizza sensacional, você pode fazer agora através do WhatsApp 982813399, 982813399, e você põe Ponte 15 no código e vai ter 15% de desconto da Papagaios Pizzeria. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a macaca aqui nos canais Futebol Interior. O Elvis bateu o escanteio, a zaga do 15 tirou, a bola sobrou do outro lado pro time da Ponte Preta que vai tocando bola. 15 minutos do primeiro tempo, que era a palhinha do meu comentarista, de carona com o FF Frank Francisco do FI. E aí, Frank? Marcelo, nada diferente do que aguardávamos, né? O 15 veio para tentar fazer a sua parte, né? Que é praticamente possível, mas ele não vai entregar os pontos.
Já deram umas sapatadas aí, essa em cima do Luiz Felipe aqui, brincadeira, rapaz. E o cara sai lá de trás, não, juiz, que isso, cartão? Ah, tá de brincadeira comigo. Marcelão, mas a Ponte tá bem e vamos combinar, né? Elvis em campo é outra conversa. Por mais que o Cassinho tá bem, o Elvis, ele bate com nojo na bola, galera. Olha a Ponte, Matheus tocou pro Luiz Felipe, invadiu a grande área, pra lá, pra cá, fez a finta, bate na bola, o Eric Daltro fica com ela, mas a bola voltou, sobrou, vai sair, bateu, o Eric Daltro foi inteligente, cara, o Luiz Felipe deixou a bola sair, mas aí o Daltro foi inteligente, pertinho da bandeira ali, acabou batendo a bola no jogador da Ponte, a bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola, campo de defesa, pertinho da bandeirinha de escanteio pro time do Marcelo, 15, Você gosta do trabalho da Fabrini? É boa auxiliar, viu? Boa auxiliar, sim. Boa, trabalha bem, tá sempre em cima do lance, né? Sim, a Edna Alves, que eu não acho boa árbitra, vai apitar a primeira final do Campeonato Paulista. Com transmissão aqui no Futebol Interior com a Rádio Esporte Clube de Americana amanhã. Isso, eu acho ela confusa, não é pelo sexo, aí não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Mas parabéns para ela que vai apitar a final. Acho ela muito confusa, mas a auxiliar aí, ela realmente trabalha bem. A Fabrini Bevilacqua Costa. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. 6 da noite, mais 47 minutos, 17 minutos passados do primeiro tempo. YouTube. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, junto com a gente, Rádio Futebol na Canela. Vai, Ney. O Walter Gomes, bora nega véia, o Walter de Votuporanga. O Osmar Dantas Garcia pergunta aqui, como validar para o sorteio da camisa? Osmar, você já está com o nome aqui, a gente vai fazer o sorteio no fim de jogo e você tem que estar ligado e aí sim você mandar um WhatsApp pra gente para dizer que você ganhou a camisa, tá certo? E ela também está com a gente, viu, Marcelo? Ela quem? A Vivi Vicente. Ô, Vivi, minha querida. Beijo pra você, Vivi. Valeu, seja bem-vinda. E agora o 15 veio pro campo de ataque, a zaga da Ponte tirou numa indecisão ali entre goleiro e zagueiro. A bola se perdeu, foi embora. Achei que tinha saído pela lateral, mas saiu para escanteio. Um deixou para um, o outro para o outro, e a bola saiu pela linha de fundo, escanteio para o 15. Vem lá para a cobrança, a camisa 2, o Wellington na bola. E também tá lá o Vitor Braga, o número 10, capitão da equipe do 15, ele pega com a perna esquerda, já saiu de lá, deixou pro outro jogador que tá lá, que é o Arthur. Chuveirou na boca do gol, sobrou aqui na entrada da grande área, o chute pro gol, ela passa. Bateu o Samuel Andrade, tava livre aqui. Tava livre dentro da grande área, ela passou por todo mundo, ele dominou, perna direita, bateu pro gol, o Kaique voou, fez uma defesaço o goleiro da Ponte, André. E sozinho, sozinho, camisa número 8, Samuel Andrade, chutou forte no ângulo superior direito, fez uma linda defesa o Kaique França, mandando pela linha de fundo, é mais um escanteio para o 15, aperta, 0-0, majestoso. Rapaz, o 15 quase chegou lá. De novo o Arthur na bola. Tá lá também o Lucas Braga. O Vitor Braga. Tô chamando ele de Lucas, é Vitor. Vitor Braga, capitão da equipe do 15, mas ele saiu. É o Arthur que vai pra bola. Perna direita, autorizado. Chuveirão na boca do gol. Bate na zaga da Ponte. Kaique também chegou na bola, deu um murro nela, tirou dali. Meu pai amado, que muvuca, hein, ô André? O 15 tá apertando. O 15 tá vindo com tudo pra cima. E quer o primeiro gol para tentar aí abrir a chance de fazer mais gols. Quase, o Kim chegou lá, continua 0-0, majestoso. Se segura aí, Ponte Preta, se segura aí, Macaca. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ridger Comunicação Integrada, acesse ridger.com. E agora acertaram o Elvis lá, o 10 da Ponte, capitão da Macaca, tá caído no gramado, conversou com o árbitro marcou a falta aqui no campo de defesa pelo lado esquerdo. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Toque eletrônico do Felipe Marques na mesa de som, aqui dos canais Futebol Interior, marcando para você 20 minutos passados, primeiro tempo de jogo no placar do Majestoso. Semifinal Paulistão Série A2, placar tá sim, 0 Ponte, 0-15, Claudinei. Amanhã, às 4 da tarde, Água Santa e Palmeiras, a primeira decisiva do Campeonato Paulista da Série A1, com a Rádio Esporte Clube de Americana. E para você ligado aqui na Jornada Esportiva,
Peça sua pizza agora com 15% de desconto. 98281-3399. 98281-3399 na Papagaios Pizzeria. Coloque o código PONTE15 e tenha 15% de desconto. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsa. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. O Luiz Felipe fez uma jogadaça pela direita, conseguiu o escanteio, o Elvis já bateu, a zaga tirou e o Elvis vai pro segundo escanteio. E tá aquele pega-pega dentro da grande área ali, né? Parecendo casa de swing, Marcelo? Isso. Tá daquele jeito. Tá parecendo o quê, Marcelo? Daquele modelo, casa de swing. Vai pra bola, Elvis, chuveirão na boca do gol. Sobe a zaga pra tirar. Deu rebote, sobrou pro time da Ponte. Ih, rapaz, quase que bobeou o Luiz Felipe ali. Aí jogou essa bola, que linda bola pro Elvis. Posição legal, fez o corte de trivela, 3 dedos. Jogou dentro da grande área, passa por todo mundo, ninguém pega. Pablo Diego subiu, o Matheus Jesus também. Quase, a Macaca chega lá. André. E de novo, cruzamento do Elvis pelo setor direito. A bola passou pelo Matheus Jesus e Pablo Diego foi embora pela linha de fundo. Tiro de meta para o 15, continua 0-0, majestoso. E você continue participando com a gente, mandando mensagem no YouTube. O Claudinei tá atento lá nas suas mensagens. Você também mandando mensagem já vai estar concorrendo, tá? Uma camisa da Ponte Preta no fim de jogo, no comando do Claudinei. Mas lembrando que tem que, se tiver um nick no seu YouTube lá, você que mandou a mensagem, coloca o seu nome completo lá, né? Pra depois aí, se você for sorteado, ouvindo o fim de jogo, você tem que validar o prêmio. Ah, Marcelo, como que eu vou validar o prêmio? Você vai mandar o WhatsApp, se você for sorteado, para esse número que está na tela, 98989-3526, dizendo, estou ouvindo, ganhei a camisa da Macaca. Pronto, aí a camisa vai ser sua. Mas tudo isso no fim de jogo. Para concorrer, tem que mandar mensagem no YouTube Futebol Interior. Estamos também hoje no Rumble. Rapaziada, Futebol Interior. Vamos que vamos. Bola pro time do 15 aqui no campo de ataque. A bola se perde e vai embora. Tiro de meta pra Ponte Preta. E aí, meu comentarista FF de carona com Frank Francisco, FF do FI. Fala do jogo. Segue 0-0. Marcelo, a Ponte está com uma boa jogada aqui em cima do Luiz Felipe, né? Onde a Ponte está achando espaço. O Elvis, como sempre, o maestro desse time. E o 15, Marcelo, tá fazendo a parte dele. O 15 vai marcar, o 15 vai brigar, como tá fazendo. Isso é legal. E vamos aguardar, Marcelo. Se a Ponte caprichar, a Macaca ainda pode fazer o seu golzinho já na primeira etapa. É isso, e quem sabe agora, bola com o Pablo, Diego soltou, boa bola na ponta, o Gé tá lá de ponta esquerda, a marcação é do Wellington, pra lá, pra cá, ele, o Wellington, Gé, bateu no Gé. O Gé, quando ele tava caindo, a bola acabou batendo nele e foi embora. Tiro de meta pro time do 15 fazer a batida com o goleiro Alan. Marcelo, e o Osmar Dantas Garcia, ele coloca aqui, do vídeo Corsato Bosquila. Por quê? Não entendi. Porque você mostra os cartões aí, né? Ah, verdade, cara. Você sabe que eu sempre tive delay com relação para entender as coisas. Depois que eu peguei Covid, eu peguei 2 vezes, ficou pior ainda, tá, gente? Então para entender as coisas, eu demoro um pouquinho. Eu peguei uma vez Covid e minha memória hoje tá uma maravilha, cara. Ficou melhor do que era antes. Curou a doideira. Eu acho que mais mentiroso que ele, só o Naldo. O quê? Só o Naldo Beni. Curou? Hoje é 1º de abril. Não, eu perdi. Curou a doideira de quem? Não, ele falou que ficou mais atento melhor, ainda mais. Ficou melhor ainda depois que pegou Covid. O André? 555 mil vezes pior. O Naldo Beni mente menos que ele. Posse de bola pro time da Ponte Preta, bola com o Edson, tocou pro Kaique. Tira a bola daí, Kaique. Tira da bola, Kaique. Tira daí, tirou, rapaz. Olha que passe que ele deu lá pro Pablo Diego. Pôs no peito, jogou na velocidade, só mais você, Pablo. Chega a recuperação da zaga do 15. Chega na recuperação ali o João Maestro. Jogada do Kaique, a bola foi na fogueira pra ele, mas na categoria, na cavadinha, ó. Ele deu pro Pablo, que de peito fez a finta, jogou na frente. Zaga do 15 tirou, a bola com a Ponte. Vem Elvis, domina aqui do lado direito, soltou boa bola. É pro jogador Luiz Felipe, pra lá, pra cá, pra cima na marcação. Linha de fundo, fez a finta, descolou o cruzamento, vem o toque de cabeça pra pegar o goleiro. Rapaz, o Luiz Felipe tá levando vantagem em todas aqui pela direita, hein, André Luiz? É verdade, Luiz Felipe fazendo a festa em cima do seu marcador, o camisa meia dúzia era Eric Dalto. Dessa vez ele levantou, o Pablo Diego testou forte,
Bem postado, o goleiro Alan fez a defesa. Continua 0-0, majestoso. E agora é o 15 que vem para a resposta. Bola aqui no campo de ataque, dominou por ali. O Guilherme tropeçou na bola. Melhor pro time da Ponte. Aí chegou o Cavalo, proteção do Edson. A bola volta, sobra aqui no campo de defesa pro Leonardo. Falta. Chegou pra cima dele o número 8 da equipe do 15. O Samuel Andrade derrubou o jogador da Ponte. Tá parado o jogo. Falta pra Ponte Preta aqui no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Ponte Preta estava no ataque aqui pela esquerda, perdeu a bola na sequência. A falta do jogador da Ponte, o Júnior Tavares, para cima do atleta do 15 de Piracicaba, que tá caído. Falta, posse de bola pro time do 15 no campo de defesa. Falta para cima do Anderson Cavalo, André. E tomou amarelo, hein? O Júnior Tavares cometeu a falta do Cavalo. O Rafael Claus não quis nem saber de brincadeira, mandou aí um amarelão para ele. É o 4º no jogo, o 2º para jogadores da Ponte. Informação para a Proni Alimentos. 26 minutos do primeiro tempo, 4 cartões amarelos. Bom, se bem que não tem aquilo, né, ô Frank? O jogador fala, primeira falta minha, professor. Não tem, né? Se a falta é para cartão, tem que dar cartão, né? Essa é a vantagem de você ter um árbitro de gabarito, né? O Rafael Claus, principalmente quando ele está concentrado e está no dia dele, que é o que parece hoje, ele está muito cirúrgico. Não dá para contestar nenhum desses 4 cartões, Marcelo. E a arbitragem dele está muito boa por aqui. Marcelo, a Ponte tem que manter essa tranquilidade. A Ponte não pode entrar na pilha, entendeu? Porque isso só vai interessar para o 15. O 15 é que tem que correr atrás do prejuízo. A Ponte tem que administrar o jogo. Tocar a bola, jogar com inteligência, sair na boa. E nós já estamos lá, é eles que têm que brigar agora. Quem tem que correr atrás é o 15, né? E a Ponte só administrar. O 15 corre atrás, a Ponte administra. E é isso que tem que fazer a Macaca, porque o placar favorece a Ponte. 3-0 no agregado. A Ponte pode tomar 2 gols aí, que mesmo assim vai ficar com a vaga para a final e para primeira divisão na próxima temporada. O jogo recomeçou com outra falta. Agora acertaram o Pablo Diego aqui no campo de defesa. Tá parado o jogo, falta, posse de bola para o time da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O nosso Albert Cavalcante, um dos... Eu vou falar, o mais bonito, o repórter mais bonito do mundo, tá trazendo uma informação aqui que 2 jogadores que estão no 15 já passaram pelo futebol de Campinas, o Eric Daltro e o Ian Carlo. Passaram pelo Guarani. Olha a Ponte, campo de ataque pela esquerda, bola na frente pro Gé, proteção da zaga, a bola se perde e vai embora. Já ficou sentindo alguma coisa ali, mas a bola se perdeu, foi embora. O Gé tá caído, hein? Eu não sei se ele deu escanteio ou se ele deu tiro de meta. Acho que ele deu tiro de meta, mas o Gé tá caído lá, o André. Ele tá caído. Agora o Rafael Claus chega por ali para ver o que ele tem, se vai autorizar a entrada do departamento médico. E na verdade quem atingiu ele foi o camisa número 4, Ian Carlo. E pelo que a gente viu aqui no replay, me parece que o cotovelo dele acabou acertando o queixo do Gé. Mas o Rafael Claus está em cima. Não marcou apenas o lance favorável ao 15. O Hélio dos Anjos reclama bastante, pedindo o cartão para o jogador quinzista. E reinicia o jogo, continua 0-0, majestoso. Tem VAR, né? Tem VAR, mas acho que não entenderam assim como a agressão, né? E mesmo porque também a posição lá foi bem na bandeirinha de escanteio do lado esquerdo, ali no gol de fundo do Moisés Lucarelli, então não sei se a câmera chegaria ali, mas que o jogador do 15 tentou alguma coisa diferente, tentou. O Ian Carlo, que a gente falava dele agora há pouco, passou pelo futebol de Campinas pelo Guarani, mas o árbitro acabou não entendendo como nada demais. E agora o Matheus Jesus ia fazendo uma jogada legal aqui pelo lado direito, mas saiu com bola e tudo, tá parado o jogo. Posse de bola pro time do 15. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Campeonato Paulista Série 2, fase semifinal, jogo da volta. Estádio Moisés Lucarelli, passados 30 minutos. Primeiro tempo de jogo no placar FI. Confere comigo, Ponte Preta e 15, 0-0, Claudinei. Legal, no Campeonato Mineiro, a final, primeira rodada, na Taça
Inconfidência. No primeiro jogo, 2-1 para Tombense em cima do Vila Nova. Hoje, Tombense 1, Vila Nova 2, jogo em andamento. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu e você e eu e toda a equipe dos canais Futebol Interior. A Ponte Preta agora ganhou um lateral de graça. O time do 15 saiu jogando errado. Melhor pra Macaca, bola pro Filipinho, soltou na frente, era pro Elvis, no meio do caminho. Bateu no Guilherme Amorim, aí vai sobrar lá pro zagueiro João Maestro, deixa pro goleiro Alan, que solta pra ele dentro da grande área, soltou pela direita pro Wellington. Acabou. O Wellington dominou aqui pelo campo de defesa, recuou, tocou essa bola, deixa eu ver esse lance, você fala já, viu, Ney? Bola pro Alan, chegou ali, fez a pressão, o Pablo Diego, bola enfiada na frente. A Ponte conseguiu ganhar um lateral aqui no campo de ataque, vai, Ney. Legal, terminou lá em Minas América 2, Atlético Mineiro 3, no primeiro decisivo do Mineiro. É isso, o Galo sai na frente na primeira partida da final do Campeonato Mineiro. Lateral pra Ponte Preta, não foi cobrado ainda. É pra Luiz Felipe, meu filho, você jogou pra quem essa bola? Pro time do 15. Aí recupera o time do 15. A bola aqui pelo lado esquerdo. A Ponte tentou fazer a recuperação, não conseguiu. A bola voltou, sobrou pro time do 15, ainda pra Lucas Xavier. Vem o 11, 15ista, pedalou, sai da ponta, vem pro meio. Tocou pro Eric Daltro. Boa bola, enfia a bola aqui pelo lado esquerdo. É pro Samuel, pra Eric Daltro. Cruzamento no carrinho na boa, Luiz Felipe. Luiz Felipe no carrinho por baixo, faz o corte, a bola se perde, vai embora. Não saiu pela linha de fundo, é lateral então, né, André? É isso aí, lateral apenas para o 15, no cruzamento do Eric Daltro, acabou pegando no pé direito do Luiz Felipe, lateral 15ista já cobrado. Já cobrado, a Ponte não marcou, bem rapidinho bateu o time do 15, a bola voltou, sobrou pro Eric, toca a bola pro Vitor. Vitor Braga na ponta, fez a finta, tocou bola aqui pro Arthur, puxou pra perna direita, bateu pro gol, espalma o goleiro! Era o Lucas Xavier que bateu essa bola. Sobrou do outro lado pro Arthur. Vem a chegada ali do lateral Wellington. Passe errado. Meu pai amado. Deixaram ali o número 11, Lucas Xavier, bater pro gol. É que o nosso goleiro é bom, hein, ô André? Ah, é verdade. Linda ponte do Kaique França. A bola visava o ângulo superior direito da esquerda da meta do goleiro da Ponte. Chute forte do jogador do 15, quase o 15 chega lá. É, rapaz, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Tamo junto aqui nos canais Futebol Interior. A Pontinha posse de bola, perdeu. Melhor pro time do 15, bola com o Wellington. Pela direita, cruzou na boca do gol, bola pro Cavalo. De cabeça, foi embora. Ô Frank, a Ponte tá deixando o 15 jogar, não é? Não, Marcelo, eles estão fazendo uma marcação, vamos dizer, uma meia pressão, né? Eles não dão espaço pra Ponte sair jogando. E a Ponte, na verdade, Marcelo, tá tranquila. Ela tá tentando administrar o jogo, arrumar um espacinho, fazer o seu gol para acalmar de uma vez. Mas assim, o 15 tem uma equipe que briga demais. E a Ponte só não pode brincar, Marcelo. Essas saídas de bola assim eu não gosto. E a Ponte arrisca, né? Bola aqui com o Luiz Felipe, recebeu do Edson, bola do Kaique. O Edson olhou pro Kaique e falou: você me botou na podre, pô. O Kaique botou ele na podre. Mas a Ponte tem lateral, bola pro Luiz Felipe. Essa bola não entrou em jogo, hein? Essa bola não entrou em jogo, então tem que bater o lateral de novo. É isso, Klaus? É isso que tá apontando o Klaus? Lá atrás. Ele tá apontando lá atrás. Isso, a bola não entrou em jogo. Então tem que bater esse lateral de novo, Luiz Felipe. Presta atenção no trampo, meu queridão. Luiz Felipe vai pra bola, lateral pra Ponte, 34 minutos passados deste primeiro tempo. A bola voltou, sobrou, Edson subiu, caiu no peito do Matheus Jesus. Bolão, Matheus Jesus na frente, pau nele, falta. Foi o Ian Carlos, hein? Foi o Ian Carlos, hein? Foi ele. Não tem cartão. Não tem? Mais um amarelo no jogo, quinto da partida, terceiro para jogadores do 15. Ian Carlo, camisa 4, amarelado. Informação para Ridier. Jogo que vale acesso, jogo pegado, falta para cima do Matheus Jesus, que tá jogando um bolão. Ian Carlo, se ele tivesse tomado cartão amarelo naquele lance lá com o Gé, né? Ia ficar ruim pra ele aí, né? Mas não tomou. O Batata tá dizendo aqui que o árbitro do jogo de hoje do Novo Horizontino com o Noroeste é melhor do que o Klaus. Eu não sei o nome do árbitro. Eu acho o Klaus bom árbitro. Acho bom árbitro o Klaus, sim. Eu também gosto. Eu também gosto. Se bem que a Ponte não dá muita sorte com ele, mas, né, isso a gente deixa pra lá. Falta pra Ponte Preta, vai pra bola Elvis.
Jogou dentro da grande área, sobe a zaga do 15, tira, sobra do outro lado. Deixa sair não, Matheus. Vai na bola, Matheus. Evitou a saída, se bem que se ele deixar sair, acho que a bola era nossa. Mas ele conseguiu evitar a saída, tocou essa bola pro Júnior Tavares. Dominou, bobeou, chegou, dá o bote na bola, jogador do 15. A bola recuperada pelo time da Ponte. Bola com o Felipe, solta no meio pro Elvis, dominou, passou, boa bola, Leonaldi. Aqui já dentro da grande área, pelo lado direito, vai pra cima da marcação dele. O Eric Daltro, pra lá, pra cá, puxou, da ponta pro meio, dividiu, a bola sobrou com o Elvis, briga por ali, proteção da zaga do 15, a bola se perde e vai embora. Marcelo. Ponte não conseguiu jogar ali do jeito que tinha que ser a jogada no campo de ataque. Vai, Claudinei. O Rafael Vaz aqui no YouTube pergunta que hora será o sorteio, né? Então lembrando que o sorteio vai ser na abertura do nosso fim de jogo. Sim. Logo após a partida, vamos fazer o sorteio aqui pelo celular e quem ganhar vai ter que ligar aqui e mandar o seu WhatsApp dizendo o nome e dizendo eu ganhei a camisa da Ponte Preta. Portanto, logo depois de terminada a partida, na abertura do fim de jogo, nós estaremos fazendo sorteio da camisa da Macaca, tá certo, Marcelo? É isso, o Ney vai fazer pelo sorteador do celular, ele tá cadastrando Sorteador. o seu nome pelo número. Escrevendo um por um, Isso. Marcelo. Isso que é um trabalho sério. Olha a Ponte, bola do Júnior, tocou pro Gé, chega a zaga do 15 na entrada da grande área, tira, ela sobrou, voltou com o Lucas, aí a Ponte recuperou, posse de bola com o Luiz Felipe, a bola voltou aqui atrás pro Edson forte, o tapa da bola ali pro Kaique, mas ele tem tranquilidade dentro da grande área, domina com a perna esquerda, devolve a bola pro Edson, o Anderson Cavalo vai fazer a pressão, o Edson com a perna direita vai disputar, essa bola vai jogar no campo de ataque, a zaga do 15 bobeou, vai pra bola, Pablo Diego, antes dele o Alan. Ele deu um segundo de bobeada pra ir na bola, o Pablo Diego, porque se ele acredita, ele chega, hein, André? É verdade, se ele acredita, ele chega quase. O Pablo Diego fez o primeiro gol da Ponte aqui no Majestosa. E voltando nesse negócio de sorteador, quando eu ia na quermesse lá em Tupi, no distrito de Tupi, em Piracicaba, tinha um cara lá que ficava cantando as pedras, todo mundo lá chamava ele de sorteador. Você pulou a fogueira lá em Tupi? Pulei a fogueira, comi frango, Não se queimou? aquele frango que você coloca ele no tacho, a hora que você levanta ele tá tostadinho, Claudinei. Marcelo, você dá uma alô delícia, aqui. com farofa e batata frita. Você dá um alô aqui para a audiência da Jornada Esportiva, doutor Ednei Melo, advogado, com a gente aqui na Jornada Esportiva, o Douglas Marcondes, gerentão do Vitória Hotel também, Ponte Pretano, curtindo aqui a Jornada Esportiva. A Regina Simões, lá em Santos, no litoral de São Paulo, ligada com a gente aqui. Meu amigo Renê Milani Júnior, torcendo muito pela Ponte Preta. Também o Wagner Sotelo Armani, o Sarambé, ligado com a gente aqui. E também a Silvana Sandoval, que está ouvindo a gente lá no estádio Moisés Lucarelli, Marcelo. Boa! Ouvinte internauta participando com a gente, vai no YouTube, manda mensagem, tem uma camisa lindíssima da Ponte Preta, sorteio no fim de jogo, o seu nome, claro, deixa lá, se tem um nick no seu YouTube, coloca o nome também, vai virar um número, e aí no fim de jogo, no sorteador do celular, o Claudinei vai fazer o sorteio, e aí o número sorteado, a gente divulga o nome, e você tem que validar o prêmio mandando o zap pro 989893526. Vamos Macaca, vamos Ponte, Gé dominou, tocou pro Matheus Jesus, siga a zaga da equipe do 15, ela sobra aqui pelo lado esquerdo, bola com o Eric Daltro, tocou a bola pro Lucas Xavier, toque errado, menor pra Ponte, mas já perdeu, bobeou, Luiz Felipe perdeu, o Lucas Xavier ganhou pro time do 15, sai jogando pro Guilherme Amorim, fez a finta, ganhou, tocou, boa bola, campo de ataque, é pro Anderson Cavalo, ele é forte, rapaz, toda a vida, aí chegou empurrando o Edson ali, mas jogo de corpo, entende o juiz? Não, marcou a falta do Anderson Cavalo. Ele chegou empurrando ali o jogador da Ponte, então tá marcada a falta, hein, André? E ele não gostou nada, não. Reclamou com o Klaus, o Cavalo, ele acabou empurrando. Deu um safanão no jogador da Ponte, camisa número 3, o Edson. Bem marcado pelo Klaus, lance defensivo favorável ao Ponte, continua 0-0, Majestoso. É o árbitro do jogo do Novo Horizontino, o Batata tá dizendo aqui, o Flávio Rodrigues de Souza, que também é FIFA. É bom árbitro, mas pra mim o Klaus é melhor do que ele. Aliás, eu acho o Klaus o melhor árbitro do futebol brasileiro, né? O goiano lá também foi para a Copa do Mundo, mas para mim o Klaus é o melhor. Às vezes o Klaus ele quer aparecer mais do que o jogo, mas verdade. ele tecnicamente é o melhor. Ele é o melhor. Também concordo com você, Marcelo, assina embaixo.
Posse de bola pro time da Ponte. Bola aqui do lado direito, bola para Luiz Felipe. Passe errado, menor pro time do 15. Recupera a bola, volta, sobra pro Cavalo, ajudando aqui no campo de defesa. Mas a bola voltou pra Ponte. Pablo, Diego, dominou, soltou a bola pelo lado esquerdo pra J.R. Tavares. Vai pra lá, pra cá, pensa. Marcação ali do jogador do 15, o Wellington. A bola voltou, sobrou pro time da Ponte. Júnior tocou, pro Elvis, a cavadinha, jogou dentro da grande área. Procurava pro Luiz Felipe. A zaga tirou pro meio da área. Sobrou pra Ponte, bola pro Elvis. Dominou, marca do pênalti, fez a finta, girou o corpo. Bateu pro gol, trava a zaga do 15. Volta, sobra pro Felipe Amaral. Perna esquerda vai bater, refugou, puxou pra perna direita, bateu pro gol. Ela foi embora. Ele ia arriscar com a perna esquerda, aí puxou pra direita, fez a finta, mas a bola subiu muito, foi embora, André. E linda jogada do Felipe Amaral. Ele levou de um lado, puxou para a perna direita, bateu forte por sobre a meta do Alan. Tiro de meta para o 15, 0-0, majestoso. Pergunta. Resposta. É do Neiver Cássio. Gostaria de fazer uma pergunta ao grande Frank Francisco. Esse time da Ponte Preta tem condições de se manter na Série A1 e também na Série B, Frank? Olha, Ney, para a Série B a Ponte precisa contratar. Esse time, para primeiro objetivo de subir para a Série A1, foi muito bem planejado. Parabéns, eu volto a afirmar. Parabéns ao Berlim, parabéns ao Hélio, comissão técnica sensacional. Só que as dificuldades daqui para frente voltam como eram antes, Ney. Precisa reforçar o time. Esse time não dá para fazer Série B nem Série A1 do Paulista, não. É isso. Assim, não perguntou pra mim, mas eu acho que a base é boa, mas precisa sim. Série A1 do Paulista, pra não passar susto, precisa contratar 2 zagueiros, pelo menos mais um volante, um atacante, né? Precisa reforçar. Olha a Ponte, bola com o Elvis, dominou, tocou dentro da grande área, vai pintar o gol da Ponte, a batida já era! Gol! Mas não valeu. Não valeu. O Gé comemora, mas não valeu porque a auxiliar ali, a Fabrini Bevilacqua Acosta, levantou o mastro e marcou o impedimento. Eu quero ver o lance, hein? Eu não sei não, tô achando que eu vou narrar o gol de novo, hein, gente? A torcida da Ponte comemorou, parou no momento, né? Mas o gol, por enquanto, está anulado, mas tem o VAR. Eu quero ver o lance. Pra mim, vem de trás o Gé, hein? Vamos ver, ó. Pegou aqui, dominou. Rapaz. Tava um pouquinho à frente. Tava um pouquinho à frente. Braço à frente. Então tá bom. Então o gol vai ser anulado. A Ponte fez, mas não valeu. Vamos esperar a confirmação. Ainda estão traçando as linhas ali, mas que passe do Elvis, né? O braço esquerdo dele tá um pouquinho pra frente. O último homem do 15. Tá dizendo o Klaus ali que eles estão colocando a linha, né? Mas você vai ver que mas a bola vai pro meio do campo, hein? A bola tá indo pro meio campo. Porque ele vai esperar a decisão ali. Né? Ó, tem um jogador lá atrás dele, ó. Tem um atrás. Tem um jogador atrás dele lá. Tem que ver se esse jogador não dava condição, hein? Se aquele lá de trás não dava condição, da frente ele já tava impedido. Se o de trás não der condição, então o gol é legal. Ó, a bola foi pro meio do campo, hein? Certo, Claudinei? O lance tá em revisão. Olha, eu acho muito difícil. O jogador que estava lá atrás, eu acho que dava condições pra ele. Cara, eu acho um pecado anular gol assim, cara. Não, que vantagem que o cara toma uma unha na frente do marcador. É aquilo que a FIFA estava estudando e agora não tá mais, né? Porque ela disse que ia estudar isso aí, né? Que só daria o impedimento se o cara tivesse com o corpo na inteiro, frente mesmo, né? Mas parou tudo o estudo, né? E agora vai ter que traçar a linha. E o majestoso, que você gosta de VAR, traçar a linha, não tem, assim... Dá o gol e pronto. Um bom histórico. Pra nós era bom que desse o gol, né, Ney? Lógico, né, Frank? Dá o gol. O gol tá confirmado. Gol da Ponte. Então eu vou narrar. Olha a Ponte, Elvis tocou pro Gé, invadiu a grande área, vai fazer, bateu, já era! Gol! É da Ponte!
Na marca de 43 minutos passados deste primeiro tempo, o Gé num passe lindo do Elvis. Invadiu a grande área, bateu pro gol, a bola morreu no fundo da rede. Gé, ele tem o cheiro, ele tem o faro do gol. O VAR confirmou o Gé. Pode comemorar, a festa toda sua da torcida na Macaca no Majestoso. Canta e vibra a macacada reunida. A Ponte Preta sai na frente do Majestoso. Gé é o nome do gol. Gé é o nome da emoção. O nome da alegria do torcedor ponte pretano. Gé, agora Ponte Preta 1-0 pro time do 15. O detalhe é a selfie do gol da Ponte, André. E o detalhe é que, de novo, o craque Elvis de 3 dedos levantou por sobre a zaga do 15. Já entrou no meio da zaga. Ajeitou com classe de perna esquerda e de perna direita. O artilheiro deu um balaço no ângulo do goleiro Alan, que nada pôde fazer. A Macaca abre o placar no Majestoso e vai despachando o 15 de Piracicaba. Gé, camisa 19, Ponte 1, 15-0. A Ponte sai na frente. Com 43 minutos, gol do Gé, que foi validado, primeiro anulado e depois validado pelo VAR. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Olha, daqui a pouquinho já tem um intervalo de jogo. Vamos ter quanto de acréscimo, André Luiz? Vamos mais 3 minutos, vamos até 48 nesta primeira etapa. Pega o microfone aí, meu comentarista FF Francisco, vamos de carona com o Frank. A Ponte tá na frente, a Macaquinha tá na frente no segundo da semifinal, 1-0. E eu já vejo no horizonte a Série A1, viu, Frank? Que maravilha. Eu vou tirar o chapéu aqui. Esse Elvis, gente, simplesmente o cara... é o último dos moicanos, né? Elvis não morreu. Joga demais. Marcelo, você viu que bola que ele enfiou pro Gé ali agora? É brincadeira, enxerga demais. Era aquilo, Marcelo, uma boa jogada executada e a Ponte abriu o marcador. É inegável a gente dizer que o trabalho esse ano foi muito bem feito, como disse o torcedor aí atrás, fez a pergunta. O time foi projetado para isso, Marcelo. E... a campanha da Ponte, até o Ney estava comentando aqui conosco, ela passa essa campanha fantástica pelo Elvis. Ele é o cara desse acesso da Ponte, ele, o Jesus, o Gé, não tem o que falar. Detalhe. Vai. Com essa vitória parcial, a Ponte está ainda a 46 pontos, já não poderia ser alcançada antes de entrar em campo no Novo Horizontino, que tem 39, após a vitória por 3-0 diante do Noroeste hoje, e agora, mais do que nunca, não será alcançada, e a Macaca tem a vantagem de jogar o segundo jogo da final em casa. Ó, o Arthur, cara, eu vou falar um negócio pra você, viu? O Arthur tem VAR, gente. O jogador do 15 tá caído aqui, é claro que o VAR vai ver, cara. E é o Anderson Cavalo. O Anderson Cavalo, ele é mais experiente do que o André Luiz quando vai no cabaré, cara. Ele é mais experiente, então, gente, tem VAR. Tem VAR. Estamos ganhando o jogo. O 15 precisa fazer 3 para levar pros pênaltis agora. Tem que fazer 3, sabe? Mas, pô, vamos prestar atenção, né? Ó, 4 para ganhar o jogo, para se classificar. Não, 4 não, 4 para levar verdade. Isso, precisa fazer 4 para levar para os pênaltis. 4, né? 4 para levar para os pênaltis. E ele deu alguma coisa pro Arthur? Não deu nada, né? Não, então, agora tá esperando o VAR analisar o lance, né, cara? Ele já pegou a bola, ele vai terminar o primeiro tempo. Mas, pô, vamos prestar atenção no serviço, cara. Vamos ver se parece que ele vai colocar a bola ao chão ali, vai recomeçar o jogo, não viu nada demais. Mas vamos prestar atenção. Nós estamos ganhando o jogo e outra. Agora tem a final. Ah, não vai valer muita coisa, vale título. Não, vale título. Claro que vale. Olha, eu sou contra esse negócio. Ah, já subiu, o importante era subir. Tudo bem, a principal, o objetivo é subir. Agora, o título para a Ponte é muito importante, porque a Ponte seria bicampeão da Série A2. Entendeu? E calaria a boca de muita gente que fala que a Ponte não tem título. Marcelo, apita o árbitro. Fim de primeiro tempo no estádio Moisés do Carelli. A Macaquinha vai vencendo no agregado 4. 4-0 para a Ponte, 3-0 no primeiro jogo, 1-0 agora. Final do primeiro tempo. Vem aí o fim de jogo. Vem aí, o fim de jogo não, o intervalo de jogo. Vem aí o intervalo FI com Claudinei Corsi. Muito bem, 7 da noite, mais 20 minutos, 7h20, começando aqui o intervalo de jogo
A Macaca vai vencendo o 15 de Piracicaba por 1-0. Gol de Gé, 43 minutos do primeiro tempo. Passou pelo VAR e aí o juiz e o VAR validaram o gol da Macaca. 1-0 para a Ponte Gé. Preta. Quem vai falar aí? É o Gé falando para a Rádio Futebol Interior, canais Futebol Interior. Ainda tem 45 minutos, mas como conter essa euforia para garantir essa vaga, a Ponte que caiu ano passado e está muito próximo desse acesso? Boa noite a todos. Como eu disse sempre na minha entrevista, né? Nós sempre manteve o pé no chão, né? Sabemos que nada ia ser fácil para nós. Vamos lutando desde o primeiro jogo, sempre na mesma batida, né? Graças a Deus a equipe está de parabéns aí, primeiro tempo, se dedicamos, né? Corremos bastante. Graças a Deus fiz mais um gol. Agora é ir para os 45 e manter o foco, né? E alcançar o objetivo. Então... Daí essa palavra de Gé passando pelos microfones da Rádio FI, canais Futebol Interior, Claudinei Corse. Tá muito bem, tá aí, né, com a participação também da Federação Paulista, né, André Luiz? A gente Isso ouve mesmo. aí os jogadores, né? Tá certo, então, 7 da noite, mais 21 minutos. Que ele está meio bagunçado aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui para o HC80 Selo. É aquele negócio que você... O nick, né, Marcelo? É isso. É um nick, né? É o Nick, é o Nick. Ô Ney, só rapidinho aqui, o Klaus falou com o PM ali, a hora que ele tava indo pro... O que ele falou pro PM? Pro vestiário dos árbitros. Eu não sei, algum torcedor deve ter falado alguma coisa pro Klaus e ele não gostou, né? Gente, vamos ter calma, estamos ganhando o jogo de 4-0, já cara. falamos isso, né? Mas então, o HC80 Selo aqui, ele diz: salve Marcelo Corsato, Frank, André e Claudinei Corsi. Ele está vindo do futuro para anunciar que a Ponte Preta ganhou de 2-0. É o Edu Dias, lá de Perth, na Austrália. Boa, Edu, abraço pra você, meu Detalhe. querido. Ele já está no futuro, então ele já disse que foi 2-0 para a Ponte Preta. Fala o detalhe, Olha, André. O Raul Moraes está muito inconformado aqui com o VAR, dizendo que mais uma vez o 15 foi prejudicado pelo VAR, que validou um gol totalmente irregular, impedido. Quem é Raul Moraes? Piracicaba, Raul Moraes é o torcedor do 15 de Piracicaba. Ah, tá, beleza. E ele mandou para você direto? Mandou para mim. Tá errado ele. É. Eu também acho que ele tá errado, Ney. Tô contigo. Dá o seu destaque aí, cotovelo- Frank. Ney, placar justo. Lugar de chorar, gente, com todo respeito, tá na cama. Melhor campanha do campeonato. O 15 não tá jogando com qualquer um, tá jogando com a maior do interior, o melhor time da competição. E gol, gente. Legítimo, um cotovelo, eu tô com o Ney. E o futebol tá Não, chato por essas coisas. o jogador lá de trás dava condição. E eu também. É isso aí. Não Simples tem assim. Só pra gente entender, rapidinho, né? Eu sei que você vai comandar o bagulho aí, o nosso intervalo FI, mas tem aquela história de que braço não conta pra impedimento. Ô, bagulho. Tem aquela história de que Magoei. eu não sei se Magoei, vale ainda. magoei. Eu não sei se vale ainda essa história de que o braço não vale pra impedimento. Mas ó, eu vou falar pra você, não tava completamente impedido. Não, porque o Não último lá tava. dava condições. Não né? tava. Pra mim o gol foi legal. Pra mim Na o gol foi verdade- legal. Na verdade, essa história de completamente impedido nessa lei atual não existe, né? Ou o cara tá impedido ou não tá completamente impedido. Né? Não tem Não jeito. tava. O correto seria fazer isso que a FIFA ia fazer, né? De botar um corpo na frente. Aí sim. Aliás, eu nem marcaria impedimento, eu tiraria o impedimento do futebol. Acabaria com isso aí. Esse negócio, uma unha na frente, o cara não leva vantagem nenhuma, gente. Mas tá bom, é a regra. Só que assim, a gente tá acompanhando o jogo aqui, não tivemos a linha traçada. A gente não, pelo menos eu não vi. Se os companheiros viram, podem me dizer aqui. Traçaram lá fantasma. Mas eu acho que o gol não foi vi. legal. E eu vou falar um negócio pra você. Com o VAR, é muito difícil eles validarem um gol que estaria impedido, né? Não, gol legal. Gol legal. 7 da noite, mais 24 minutos. Para você que quer pedir aquela pizza deliciosa agora, olha, a Papagaios Pizzeria está te esperando, hein? Anote aí este WhatsApp, 98281-3399. Tá na tela aí para você, 98281-3399. Você vai pedir a sua pizza, o seu acompanhamento, o seu refrigerante e vai colocar o código PONTE15. Ponte você escreve e o 15 você põe numeral. Ponte 15 no WhatsApp 98281-3399,
da Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza, e você vai ter 15% de desconto no seu pedido, tá certo? Peça agora a sua pizza. Um abraço lá pro Carlos Alberto e toda a rapaziada da Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza, aguardando o seu pedido no 98281 3399 com o código PONTE15, com 15% de desconto no seu pedido. É a promoção especial da Papagaios Pizzeria para este jogo de acesso da Macaca. Ponte, e 15 de novembro até aqui a Ponte vai vencendo 1-0 e a gente volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Às 19 horas mais 29 minutos, 7h29. Eu vou tocando o bagulho aqui, como disse o Marcelo Corsato. Vou tocando o bagulho aqui do nosso intervalo FI. Deixa eu ver quem mais está com a gente aqui. Mandar um abraço para a rapaziada, né? Falar aqui do... Já falei do Marco Antônio, da Fátima e da Melissa, lá em Roma, curtindo a nossa transmissão. Também o Marcelo Osti e o Walter Patriani, da construtora Patriani, estão com a gente aqui também, acompanhando essa jornada esportiva. Meu amigo
Danilo Palma, da Ridger Comunicação Integrada, onde acontece o nosso podcast do FICast. Na última quinta-feira recebemos o Mazola Júnior no podcast do Futebol Interior. E mandar um abraço aqui também para o J. Santos, do City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Agora tem Tijuca lá no City Bar. Um abraço para o J. Santos, também acompanhando aqui, paquerando, como diriam os antigos aí, o nosso Wagner Ferreira, né? Está na paquera o J. Santos aqui da nossa jornada esportiva. Eu vou lembrando aqui, pelo Campeonato Alagoano, o Asa perdeu para o CRB por 2-0, no Gaúcho, Caxias e Grêmio 1-1, e no Cearense, o Fortaleza venceu o Ceará por 2-1. No Mineiro, o Atlético na primeira venceu o América 3-2. Frank Francisco, placar justo nesse primeiro tempo? A Ponte mereceu sair com esse 1-0, Frank? Ney, sim, a Ponte jogou com inteligência, né? Salvo aí duas boas descidas do 15, né? E futebol, se não tiver falha, não tem emoção e não tem gol. Então foram os dois lances que o Corinthians chegou com muito perigo aqui. A primeira bola, o Edson no escanteio sobe para cabecear, não pega, acaba deixando o Gé vendido, o Gé tinha voltado para marcar, e a bola sobrou com o menino do 15 que meteu um balaço, hein? E o Kaique de novo está numa grande fase, fez uma bela defesa, Ney. Depois uma outra jogada também de falha de marcação aqui do lado direito, mas foi só, Ney. A Ponte chegou sempre com muito mais efetividade. E era questão de paciência, Ney. É aquela história que eu sempre falo. A Ponte vive um grande momento. O Hélio foi muito feliz, a montagem do time esse ano, tudo encaixou. Esse menino Gé aí, ele dá um pouquinho de medo na gente, Ney, porque ele ainda precisa canchar um pouco, né? Ele dá susto, Frank? Dá. Ele veio do amador, então ele ainda não tem aquele know-how, aquele feeling do jogador já pronto, né? Que sabe... o momento certo de entrar. Mas às vezes é ser melhor, viu, Frank? O jogador pronto já tá dando muito trabalho. Então tem que pegar essa rapaziada aí que vem do amador, da várzea, que chega lá, mete as caras e chuta e cabeceia e vai de peito e bota a bola pra dentro. O que me preocupa, Ney, um pouco é a questão de tomar cartão, como aquela expulsão tem que ter um pouco mais de cabeça. Mas aí a parte psicológica tem que ser trabalhada pelo clube, né? Aquela expulsão aí nas rodadas passadas deixou a gente preocupado. Mas assim, Ney, em tese, a Ponte está fazendo a sua obrigação no jogo de hoje. E o Hélio é muito inteligente, um treinador experiente, conhece muito futebol. Armou a Ponte de uma forma que aguardou um pouco o 15, né? Dava até uma falsa sensação que a Ponte deixava o 15 jogar. O 15 veio para marcar, estava todo fechadinho atrás e procurava pegar um momento de bobeira da Ponte. Ele teve 2 e o Kaique foi espetacular nas duas. E só que assim, Ney, a Ponte Preta tem um jogador em campo hoje que eu costumo dizer que é o último romântico. A gente sempre brinca aqui que o Elvis não morreu. É um talento. É o último meia romântico do futebol ao lado de Renato Cajá. Né? Em atividade hoje, André, pra mim, tirando o menino do Palmeiras, o Rafael Veiga, que eu gosto muito. Rafael Veiga. Eu não vejo outro jogador que possa jogar... E nos dá um prazer de ver um futebol tão bonito. O Elvis bate com muita facilidade na bola. Pena que o Elvis não é um jovem. Se fosse um jovem, ia deitar no futebol hoje. A gente não tem um jogador desse. E a Ponte está muito feliz, Ney. Participação do Kaique hoje. Como destaque para mim, o Kaique. O Elvis foi o dono do jogo. Ele faz o que quer, coloca a bola onde quer. Os lances da Ponte foram todos do pé dele. E o gol do Gé também, ele deu uma cavada por cima ali que largou todo mundo procurando, né? Vendido ali sem o que fazer. É isso aí, tá aí a opinião do Frank Francisco aqui nesse intervalo FI. Mandar um abraço aqui para TC Filmagem Colarelli. Boa noite, Marcelo Corsato, Frank, André e Ney. É o Toninho Colarelli, lá de Limeira, viu, ô Marcelo? Tá ligado com a gente aqui. Nosso Toninho Colarelli, que é repórter. Tá participando do sorteio, hein? Tá, Toninho, repórter lá do Notícias do Esporte. Já botei o nome dele aqui no sorteio, hein? E uma lenda do rádio musical em Santa Bárbara do Oeste. E tem outra lenda do rádio aqui também que mandou um abraço, viu? É o Carlos Corsato, da Hora da Macaca, que agora é o novo YouTube, né? A Hora da Macaca. Isso. E na segunda-feira tem a Hora da Macaca nesse YouTube, não é, Frank? Ô, chefe,
Abraço, tamo ganhando, negão. Ele pôs aqui, estou ligado, vai Ponte. Também, se você não tivesse ligado, né, Corsato? Vai ouvir o quê, né? Tem que ouvir futebol interior, né? Aí é o fim, hein? E esse bagulho aqui do intervalo é fim. Né? Olha, ele pode ganhar Forte camisa? abraço, chefe. Não, Carlos Corsato, Carlos não. Nem a sua filha não tá no sorteio. Ó, gente, isso aí não pode. E o Lucas de Souza e o Óbito Cavalcante também não estão no sorteio. Eu mandei mensagem, também não tô no Também sorteio. não tá no sorteio. Também não tô. Tá certo, mas quem vai voltar agora para transmitir todo o segundo tempo, e eu volto no fim de jogo, peça a sua pizza, hein, gente? A Papagaios Pizzeria tá te esperando, 98281-3399. Papagaios Pizzeria, põe lá o código PONTE15 e você vai ganhar 15% de desconto. Vai, Marcelo Corsato! Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. O jogo começou, mas não começou. Então o árbitro mandou voltar lá para começar o segundo tempo. Não valeu. Falhou, Marcelo. Dia da mentira. Agora sim apita o árbitro. Tem de novo emoção na ponta da chuteira no Majestoso. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior comigo, Claudinei Corsi, André Luiz, esse que falou mudou. Também comigo, FF Franco Francisco e o Felipe Marques, toda a nossa equipe. Vai, André. Foi embora o camisa número 4, Ian Carlo no 15 para a entrada do 13, o zagueiro Rodolfo Mol. E também foi embora o camisa número meia dúzia, o jogador Eric Dalto para a entrada do 16, o ala esquerdo Enzo. Confirmando a você, 4 Ian Carlo foi embora, 13 Rodolfo Mol tá no jogo. Meia dúzia, Eric Dalto foi embora, 16 Enzo tá no jogo. Informação para Prone Alimentos. Muito bem, 2 alterações do time do Kleber Gaúcho, que perde o jogo por 1-0 no agregado 4, precisa de 4 gols para levar para o pênalti. O time do 15 de Piracicaba neste segundo tempo. Ele tira 2 jogadores que estavam amarelados, já o Frank fala, porque a Ponte vem para o campo de ataque, quem sabe para fazer o segundo. Bola com o Pablo Diego, foi falta, hein? Foi falta, não foi dentro da área não, mas foi falta e ele marca falta pra Ponte Preta lá, André. E foi pelo lado esquerdo e saiu mais um amarelo no jogo, que é o 6º amarelo na partida. Vamos ver aí quem tomou amarelo 15. Na equipe do 15, foi o jogador número 15 do 15, isso. Foi o Guilherme Amorim amarelado. Informação para bebidas, Poti. Rapaz, o Pablo Diego engatou a quinta e só foi parado pelo 15 do 15, o Guilherme Amorim, mais um cartão no jogo. E a falta, Frank, é a caráter pro Elvis. Marcelo, eu ia te cutucar aqui agora e falar pra você. Cutuca. Marcelão, já era. A lá de cá. Quem sabe ele bate esse bagulho aí, manda a bola pro fundo da rede, hein? Manda a bola pro fundo da rede. Quem sabe ele não pega esse bagulho aí, manda pro fundo da rede. Você tá com o bagulho na boca hoje, hein? Não. Essa bagaça tá maluca, hein? Cara, o que o Júnior Tavares tá fazendo lá? Sai daí, Júnior Tavares. Deixa pro Elvis. 2 minutos deste segundo tempo, 1-0 pro time da Ponte no segundo jogo, 4-0 no agregado. Júnior Tavares tá lá, Elvis também. A barreira dentro da grande área. 1, 2, 3, 4, 5 na barreira. Um meio que agachado lá. O goleiro Alan no meio do gol. Elvis vai ser autorizado, 2 minutos e meio. Pra bola, autorizado, bateu na barreira. Voltou, sobrou pro time da Ponte. Leonaldi dominou, solta a bola pelo lado direito. Vem Luiz Felipe, pensa. Vai pra cima na marcação ali do jogador da equipe do 15. Refuga, fica com ela, Arthur tá na marcação. Ele leva pra linha de fundo, bate na bola, não bateu no jogador do 15, a bola se perde, vai embora. Tiro de meta pro time quinzista. Fazer a batida, canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. 15 sai jogando errado, menor pra Ponte, Pablo Diego bateu pro gol, espalma o goleiro. Alan manda a bola pra escanteio, que bobeada na saída de bola do 15, hein, André? E que bobeada, o detalhe que a zaga saiu errado, o Pablo Diego telegrafou, mandou um balaço de perna direita,
Alan bem postado no canto baixo direito, mandou para escanteio. Olha o Elvis. Pra bola no primeiro pau, chuveiro na boca do gol, sobe a zaga do 15. Tira dali, a bola se perde, vai embora, lateral pra Ponte. Você que tá no YouTube, manda mensagem pra gente no fim de jogo. Tem uma camisa da Ponte Preta entre os participantes. Tem que mandar mensagem. Se de repente o seu nick estiver no seu canal do YouTube, coloca o seu nome na mensagem. Seu nome vai virar um número. E aí no fim de jogo o Claudinei vai sortear. E você tem que validar o prêmio, tá bom? Então mande mensagem pra gente. Fique à vontade, uma camisa lindona da Ponte Preta de presente pra você. Aproveita para compartilhar a nossa transmissão, para ela chegar a mais torcedores da Ponte Preta, para você que gosta de futebol. Dá um joinha na transmissão se está gostando, se não está gostando, mete o negativo. O importante é que você se manifeste, fique à vontade. E agora o 15 tem uma falta aqui no campo de ataque pela direita, vida dura pro 15. Precisa de 4 gols para levar para os pênaltis a decisão da vaga. A Ponte vai vencendo por 1-0 no segundo jogo. Para a bola, vem cruzamento dentro da grande área, afasta a zaga da Ponte Preta, tira. Aí de costas pro gol, tira dali o jogador da Ponte, que é o Júnior Tavares. Bola voltou pro time do 15 pelo lado direito com o Wellington. O Wellington domina, dá a bola ali pro jogador que bateu a falta, que é o 10 do 15. O Vitor Braga jogou dentro da grande área, Cavalo briga. A zaga da Ponte refugou, tirou com defeito, sobrou, voltou pro time da Ponte. Luiz Felipe briga Leonaldi, fica com ela, o jogador do 15 ganhou, mas o árbitro marcou a falta. Ainda bem que ele marcou a falta pra nós ali, hein? O Rafael Klaus, falta pra cima do Leonaldi, falta do número 13, e foi, né? Falta do número 13 do 15, ô André. O Rodolfo Mol chegou dando um carrinho no Leonaldi, falta bem marcada pelo Klaus, lado direito, defensivo da Macaca, que já sai jogando, continua, a Macaca vence 1-0 no Majestoso e vai ascendendo a divisão maior do futebol paulista em 2024. Vamos voltar, gente, mas o 15 domina, vem o chute pro gol, ela passa, vai embora. Agora quem deu presente foi a Ponte Preta. Jogador do 15, número 17, o Arthur dominou, perna direita, bateu pro gol, ó. Ela passou isso aqui. Isso aqui do gol do Kaique, hein, André? E que paulada do Arthur. Ele telegrafou, chutou forte de perna direita. O goleiro Kaique França se esticou todo, mas já batido o ângulo superior direito, a bola passou. Aí, lambendo o travessão e foi embora. Tiro de meta para a Ponte, que vence por 1-0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 6 minutos passados desse segundo tempo, vamos Macaquinha, vamos voltar para a primeira divisão, tá praticamente já com acesso garantido aí, vamos fazer a final com o Novo Horizontino. O 15 precisa em menos de 45 minutos fazer 4 gols para levar para os pênaltis, 5 para ganhar a vaga. A Ponte no agregado vence por 4-0. Claudinei Costa, depois você olha o seu WhatsApp, tem uma mensagem carinhosa do nosso coordenador para você. Posse de bola pro time da Ponte Preta, bola enfiada aqui pelo lado esquerdo, chega a zaga do 15, tira, mas o árbitro para, marca falta. Falta pro time da Ponte Preta, tá parado o jogo aqui no campo de defesa. Seja bem-vindo, continue participando. Ó, estamos também no Rumble. É, gente, no Rumble. Futebol Interior. Saber que você ouve a gente por lá é bem legal. Posse de bola pro time do 15, perdeu, recupera o time da Ponte, bola com Felipe Amaral, tocou a bola pra Elvis. A Ponte atacando agora pro gol de entrada do estádio Moisés do Carelli, bola para Luiz Felipe, dominou, trabalhou, tocou bola para Matheus Jesus, era o Jé que tava lá. Agora ele devolveu pro Matheus Jesus, aqui do lado direito do campo de ataque. Deixa pro Léo, Naldi, toca a domicílio ali pertinho pro Elvis. Elvis dominou, deixa a bola para Matheus Jesus. Aqui pelo lado direito a Ponte vai tocando a bola, vence o jogo 1-0. No agregado 4-0. Tá difícil pro 15. A Ponte está com a faca e o queijo na mão para voltar à primeira divisão do futebol de São Paulo. Bola aqui pelo lado esquerdo com o Júnior Tavares, tocou essa bola pro Felipe Amaral. Ele dominou 2 jogadores do 15 na marcação. Toca a bola para Pablo Diego, deixou a bola para Felipe Amaral. Fez a finta, tentou o chapéu para cima da marcação, não conseguiu. Voltou a bola pro time da Ponte. Felipe Amaral perdeu, recupera o time do 15. Vem pro campo de ataque, bola com o Cavalo, falta. Marcelo. O Cavalo toda hora deixa o cotovelo, hein? E o Hélio dos Anjos fica pé da vida e pintou cartão antes do NEM. Informa o cartão aí, André Luiz. Mais um para a equipe do 15. É o Anderson Cavalo, camisa 9 amarelado, pela cotovelada que deu no jogador Júnior Tavares da Ponte. É o 7º amarelo no jogo e 4º para jogadores do Inhoquim de Piracicaba. Futebol Interior. Vai, Ney. E você disse aí que a Ponte tá com a faca e o queijo na mão. Eu diria a faca, o queijo e também a goiabada, né? Que aí já completa. Verdade.
Mas vai pro Romeu e Julieta, né? Romeu e Julieta. Aliás, é uma delícia. Ou então aquele doce de leite lá da terra do André, de Minas Nossa. Gerais, né? Bom demais, hein? Rapaz. Poderia ser a faca, a pamonha e o curau na mão. Gente, eu sou muito pontepretano, né? Mas o Anderson Cavalo não deixou o cotovelo ali, não, hein? Olha Deixou. a ponte. Não, o árbitro não autorizou. A bola ia ficar linda. Mas olha, pro Pablo Diego, mas ele não tinha Constatou. autorizado. Só vale quando ele apitar. Vai, Ney. Vou aproveitar o tempo, dar uma passadinha aí. Pedro Lino tá lá no estádio Moisés do Carelli, ele mandou essas imagens aí pra gente, viu, Corsato? Olha que beleza, ó. Olha o Majestoso. Uma panorâmica do Majestoso pelo nosso repórter Pedro Lino, lá das cabines de imprensa. Pedro Lino que vai participar da entrevista coletiva do Hélio dos Anjos. Olha aí, o Majestoso, aquela parte da torcida do 15. Aí, trabalho do nosso Pedro Lino lá no estádio Moisés do Carelli, acompanhando de perto a presença do torcedor no Moisés do Carelli, viu, Marcelo? Bem legal mesmo. O estádio é lindo, né? Lotado, fica mais bonito ainda. Torcedor da Ponte Preta representando a macaquinha de volta na primeira divisão do futebol de São Paulo na próxima temporada. Júnior Tavares, que finta legal, invadiu a grande área lá do esquerdo, jogou dentro da grande área pro gol, pra fora. Também o cara faz uma jogadaça daquela, a lá Messi. Ele não vai tocar, né, André? No meio de dois jogadores do 15, ele fez o elástico, deixou os dois da saudade e chutou forte na diagonal de perna esquerda, por muito pouco, com uma jogada linda. O Júnior Tavares faz um golaço do Majestoso, seria o segundo da Ponte. Continua 1-0 para a Macaca. Informação para Restaurante do Dadá. Não toca, né, Frank? Não toca depois que faz uma daquela, né? Não. E você sabe o que me fez lembrar esse lance, Marcelo? Ah. Agora eu se consagro. É, verdade. Mas não deu porque ele chutou cruzado, torto. Mas a jogada foi linda do Júnior Tavares. E atenção, torcedor. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. 10 minutos passados deste segundo tempo, faltando 35 minutos mais os acréscimos para a Ponte ratificar a volta para a Série A1 na próxima temporada. 10 minutos passados do segundo tempo de jogo, o placar FI aponta Ponte 1, 15 de Piracicaba 0. Já o Ney fala porque a Ponte vem para o campo de ataque, bola pela esquerda com Pablo Diego, fez a finta, parou, pensou, tocou a bola pro Matheus, dominou, devolveu, tocou pro Gé, entrada da grande área, bateu pro gol. Ela passa, vai embora. Com desvio do goleiro Alain. Quase o gol da Macaca, seguindo no giro. Vai, Claudinei Corsi. Legal, partida de ida, final do Campeonato Catarinense, Criciúma 1, Brusque 0. E no Cearense, o Fortaleza fez 2-1 no Ceará, também no jogo de ida. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Quase gol nosso. Quase no lance do Gé, gol nosso. É escanteio pro time da Ponte pelo lado esquerdo. 11 minutos e meio passados do segundo tempo. Elvis vai pra bola. Jogada ensaiada pro Matheus Jesus. Bateu pro gol. Trava a zaga. Voltou, sobrou. Bate pro gol. Felipe Amaral. A bola se perde e vai embora. Rapaz, você viu lá, André? Jogada ensaiada de escanteio, hein, André? E que jogada ensaiada. No bate-rebate. Último toque do Felipe Amaral. A bola pela linha de fundo. Tiro de meta para o goleiro Alain. Continua 1-0, a Macaca vence no Majestoso e está cada vez mais próxima da Série A1. É isso, 4-0 no agregado, 1-0 neste jogo, gol do Gé no primeiro tempo, 43 minutos do primeiro tempo. E você, torcedor da Ponte, que tá feliz, né? Com aquele sorriso de coringa, de orelha a orelha, tá felizaço, pode ficar mais feliz ouvindo a nossa transmissão. Mas por quê, Marcelo? Por quê, Marcelo? Porque você pode faturar um manto da Ponte Preta, uma camisa da Gloriosa, da Alvinegra, um manto da Associação Atlética Ponte Preta. Fique ligado, mande mensagem no YouTube Futebol Interior. E aí você fica torcendo o fim de jogo, a gente faz o sorteio. Vem Ponte, Matheus, dominou, trabalhou, tocou, bola na esquerda pro Elvis, cruzou na boca do gol, subiu a zaga, tirou, deu rebote, voltou pro Pablo, bateu pro gol, furou Pablo. Bateu mascado. Que pecado. Quase para fazer o segundo gol. E de novo num cruzamento que veio do Elvis. Mas sobrou linda para ele. É que ele não pegou de jeito. Que pecado, hein, André? Que pecado. Ele pegou aí de mau jeito na bola. A bola acabou indo pela linha de fundo. E daqui a pouco, Kleber Gaúcho vai mexer no 15. Vem aí o camisa número 17 do Nhoquim.
Vamos dizer, não vem não. O 17 ele tá no jogo, que é o Arthur. É verdade. Ele está no jogo, que é o Arthur. Então, por enquanto, o Kleber não mexe no Alvinegro. Informação para Alvo Satoshi. Só duas mesmo. O Arthur veio aqui tomar uma água e depois passou uma água no braço ali, que acho que deu uma ralada. E agora era falta pro 15, hein? E o árbitro deu, né? Falta em cima do Wellington, que tá pedindo cartão pro jogador da Ponte, que pra mim não merecia Marcelo, cartão, mas foi falta do Felipe Amaral. Vai, Ney. Enquanto ele não dá o cartão, eu vou falando para você que quer provar aquela pizza deliciosa, ou já conhece, né, da Papagaios Pizzeria. Anote aí o WhatsApp, 98281-3399, 98281-3399, coloque lá o código PONTE15. Ponte escrito, 15 é o numeral, para você ter 15% de desconto na Papagaios Pizzeria. Um grande abraço para o Carlos Alberto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. E o 15 tem uma falta aqui no campo de ataque pela direita. Arthur tá na bola. Também ali o Vitor Braga. Deixou o Arthur pro Vitor. Perna esquerda. Chuveirou na boca do gol. Toque de cabeça. Defendeu o goleiro. Voltou. Sobrou de novo, Kaique. Espetacular o goleiro da Ponte Preta. Primeiro ele defendeu com o braço direito, a bola estava entrando. E aí ela repicou no jogador do 15 em entrar com a perna esquerda, ele levantou o pé e tirou, mandou a bola para escanteio. Escanteio pro 15, André. E fez um milagre o goleiro Kaique França agora. Aliás, 2 milagres. Na falta bem cobrada pelo Vitor Braga, o chute, a queima-roupa, ele acabou num reflexo e na elasticidade de braço direito, acabou tocando na bola e na volta. Com os pés ele jogou para escanteio, é escanteio para o 15, o 15 aperta. A Macaca vence 1-0 e vai subindo para a Série A1 em 2024. 15 minutos passados do segundo tempo, é escanteio para o time do 15, quase o gol de empate do 15 no segundo jogo. Vitor Braga de novo, ele vai para a bola, autorizado, chuveirão na boca do gol, subiu a zaga, ficou viva por ali. Tem jogador da Ponte caído dentro da grande área, a bola voltou, sobrou aqui no campo, é de defesa para o time do 15, bate na bola o Enzo, jogou a bola aqui no campo, é de ataque, sobe na bola. O Felipe Amaral brigou o Gé, brigou com o jogador do 15, cartão amarelo pro Gé, hein? Amarelo. Cartão amarelo pro Gé e o Pablo Diego vai lá e tira o Gé. O Gé deixou o corpo, né? Mas o Klaus entende que ele deixou o cotovelo. Cartão amarelo então pro jogador da Ponte aí, André. Mais um amarelo no jogo, 8º. E é o terceiro para jogadores da Ponte, 19 Gé amarelado. Informação para Store Colchões. Fala, Ney. Eu falo pra você que a Vivi Vicente, sabe o que ela disse aqui, ô Marcelo? Não. Que o bagulho é louco. O bagulho é louco, Vivi. O bagulho é louco e a gente tá voltando pra primeira divisão na próxima temporada, enfrentando um adversário muito bom, que é o time do 15 tradicional, 15 de Piracicaba, mas melhor pra eles ficar aí na Série A2, porque senão a gente ia ter que ficar. Né? E a Viviane Cristina diz aqui, é um passo do acesso no caminho da conquista do título. O Osmar Dantas Garcia diz aqui, vamos injetar na equipe gás novo, Eliel, Giancarlo, Cássio Gabriel, Guipira, bota todo mundo aí. O Mário Petorino diz que a Ponte tem que manter esse time para a Série B. Quero muito ganhar essa camisa linda, fiquem com Deus. É isso, vai mandando mensagem no YouTube, Futebol Interior, se inscreva no nosso canal, você que não é inscrito ainda, compartilha a nossa transmissão, mete o dedo no joinha, você que de repente tá gostando, se não tá gostando, coloca no negativo, não tem problema. E tem o Rumble. Isso, e tem o Rumble também, Futebol Rumble. Interior, você que tá nessa vibe aí do Rumble, no bagulho do Rumble, vai que vai. O bagulho é louco. O bagulho é louco. Posse de bola pro time do 15, a Ponte recupera com o Júnior Tavares, soltou atrás pra Arthur. Arthur domina, lateral esquerdo hoje na quarta zaga da Ponte, jogou a bola ali pro Elvis, bola muito forte, ela se perde e vai embora. O Gé vai embora, hein? O Gé vai sair, o Gé que tomou um cartão amarelo agora há pouco, Eliel vem aí, hein, André Luiz? É verdade, Eliel camisa 9, a primeira alteração processada pelo Hélio dos Anjos da Ponte, vai indo embora também o 8 Camaral para a entrada do 23, que é o Ramon Carvalho. Vamos ver quem vai embora também, Jean Carlos, deve entrar no lugar de quem? Do 22 do Júnior, né? do Júnior Tavares, Isso. tá aí. E o Jean Carlos 16 no lugar do 22 Júnior Tavares, então vamos lá, Marcelo. Vai. Com calma. Foi embora o 22 Júnior Tavares, entrou o 16 Jean Carlos, foi embora o 8 Amaral, entrou o 23 Ramon Carvalho e foi embora o 19 já para a entrada do Nobre Eliel. 3 alterações processadas pelo técnico Hélio dos Anjos na Macaca. Informação para Ovos Satoshi. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré.
Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Muito bem, meu comentarista Hélio dos Anjos mexe 3 vezes na Ponte Preta. O internauta falou aqui que estava na hora de gás novo na ponte. E o Hélio dá aquela moral aí para os meninos que estavam no banco de reservas. E a ponte tem 3 alterações. Marcelo, tinha que oxigenar a equipe, né? A saída do Júnior Tavares muito boa, vai entrar o Jean Carlos, vai dar um movimento, descer mais para ataque. Só tem que ter atenção, Marcelo. A ponte está dando uma bobeira aqui atrás que não está me agradando. Volta pro 15, Arthur pra bola, chuveirou na boca do gol, Matheus Jesus tirou, deu rebote, sobrou pro time do 15, veio um chute de longe pro gol, a bola passou, foi embora. O jogador do 15, o Guilherme, bateu pro gol, a bola subiu, foi embora, tiro de meta pro time da Ponte fazer a batida. A Ponte Preta vai vencendo o jogo, o Jack já foi embora, agora há pouco tinha tomado cartão amarelo, fez a 43 do primeiro tempo, lembrando que a princípio a bandeira auxiliar a Fabrini Bevilacqua Costa tinha anulado o gol, mas o VAR confirmou. 1-0 para a Ponte, 3-0 no primeiro jogo, 4-0 no agregado, 15 para levar para os pênaltis. Precisa de 4 gols para levar a decisão da vaga para os pênaltis. Estamos com 19, quase 20 minutos passados deste segundo tempo. Seja bem-vindo, Futebol Interior no YouTube. Estamos também junto com a Rádio Futebol na Canela, juntos e misturados. Rádio Futebol na Canela com a gente. O Anderson Cavalo, ele é chato, hein, velho? Ele é chato, ele dá trabalho pro zagueiro, dá trabalho pro juiz. É difícil, o Anderson Cavalo é chato, hein, ô Frank? Eu vou fazer um elogio pro menino Edson, hein? Partida segura, não entrou até agora na onda do Cavalo, que é um cavalo, né? Rapaz, o homem usa esse corpo e bate legal, é chato. Tô contigo, mas é a menção honrosa pro Edson. Que partida interessante do nosso central. No primeiro tempo a gente falou de 2 jogadores que passaram pelo futebol de Campinas, pelo Guarani. O Anderson Cavalo também jogou no Guarani. Jogou no Guarani também, então, mais um que passou pelo Guarani. Posse de bola pro time da Ponte, bola com o Ramon Carvalho, dominou, perna esquerda, tocou, bola na esquerda pro Pablo, é o Diego, domina, solta essa bola, toca na frente, boa bola do Elvis pra ele, chega a zaga pra tirar. Deu rebote, sobrou pra ele, pro Anderson, briga Arthur, tira dali, aí subiu o Luiz Felipe, ela cai, aqui pelo lado esquerdo, Giancarlo dominou, chega Anderson Cavalo, dá o bote, o Cavalo deu o bote, a bola sobrou pro Vitor Braga, jogador da Ponte, ficou sentindo, Jean Carlos, a bola sobrou lá pelo outro lado, lado esquerdo pro Lucas Xavier, dominou, tem cartão, toca a bola no meio, pro Vitor Braga, dominou pro Lucas dominou, deixa a bola pro Anderson Cavalo, tocou na direita pro Wellington, o Wellington enfiou na frente pro Arthur, fez a finta, Arthur do 15 contra Arthur da Ponte, melhor pro Arthur da Ponte. E o Giancarlo deu ruim, hein? Deu ruim pro Giancarlo, lá tá caído na divisória do gramado, na dividida do jogador da Ponte. E aí, André? Tá preocupante, hein? Preocupante. O Giancarlo caído, o Hélio já vai trocar, vamos ver quem vem aí. E ele tá levando a mão à altura do joelho. E joelho é complicado, né, Frank? Mas na verdade eu queria falar uma coisa. Brinquei aqui agora há pouco, mas esse cavalo é um cavalo, né, velho? Se botar o lance de novo, essa dividida aí, o Jean foi muito macho de pôr a perna. Eu não poria. Caraca, ele bateu e segurou, ó. Joelho com joelho, filho. Você é doido. Joelho com joelho, meu caro Marcelo Corsato. Deu ruim pro Jean Carlos, hein, cara? Olha, ele tá tremendo, cara. Que cena dura de ver, cara. Que pecado pro Jean Carlos, que tava se recuperando, tava jogando bem. Mas olha o jeito que o Cavalo... Não, mas ele foi na bola, né? Ele foi na bola. Agora, vamos combinar. Ele foi na bola. Ele foi na bola, é que bateu o joelho com o joelho. Deu azar. O Jean Carlos, que quando o joelho do Cavalo bate no joelho do Jean, ele tá com o pé preso no gramado, né? Deu azar. Aí, o Cavalo não teve culpa nenhuma, cara. Deus queira que não seja caso pra cirurgia. Esse menino já teve bastante problema, hein? Tiagão que vai entrar aí, será? Vamos ver aí. É o jeito fácil de arrumar isso, né? Que ele vai mexer. Porque aí coloca o Arthur de lateral, né? O Arthur de lateral e o Thiago Oliveira na zaga. Vamos aguardar para saber quem entra. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados metade deste segundo tempo, 22 minutos e 40, 22 minutos e 40 passados do segundo tempo no Placar FI. Te contei, não confere comigo? A Ponte tem um gol de Gé no primeiro tempo, 0 pro 15. O 15 tem escanteio, bola pra dentro da grande área, sobe, Kaique, tira dali. Deu rebote pro time da Ponte Preta, sobrou com o Elvis. Chega a zaga do 15, volta, bola recuada pro goleiro. Segue no giro, 1-0 pra Ponte, Ney. Legal, e amanhã tem a primeira decisiva do Paulista da Série A1, Água Santa e Palmeiras, em Barueri. E você vai curtir aqui
nos canais Futebol Interior com a Rádio Esporte Clube de Americana. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. E o Jean voltou, rapaz. O Jean, ainda bem. Ih, mas perdeu essa bola aqui, hein, Jean? Pro Cavalo. Dominou, perna esquerda, bateu pro gol. Torto foi embora. Ele voltou, tá meio que mancando. Voltou, não foi na dividida. Se eu sou o Jean, eu peço pra sair, cara. Peço pra sair, porque ele já foi na dividida já com receio. Ele foi com receio, ele levantou o pé. E o Samuel Andrade ganhou dele facinho. Deu pro Anderson Cavalo que chutou torto, André. O Cavalo acabou pegando muito mal na bola de perna esquerda, linha de fundo, tiro de meta para Kaique França. Continua 1-0, a Macaca vence e vai ascendendo a divisão maior do futebol paulista em 2024. E era só para o Thiago resolver fácil isso, hein, Marcelão? Né? E as alterações do Hélio dos Anjos? Boas? Eu gostei. Até agora foram excelentes as alterações. O Gé já estava nervoso e o Gé dá um pouco de medo na gente, né? E o Eliel tem que jogar. Agora é a hora de soltar o menino, deixa ele aí. E ele é matador, Marcelo. Ele tem o cheiro do gol. Quem sabe o dele agora? É isso. Vamos torcer para mais um gol aí da Macaquinha, quem sabe do Eliel, enfim, quem fizer para nós tá bom. 4-0 no agregado. Estamos voltando para a primeira divisão de profissionais. Na próxima temporada, a Ponte Preta estará na primeira divisão, subindo junto com o Novo Horizontino, os dois times que caíram o ano passado. Posse de bola pro time da Ponte Preta aqui pelo lado esquerdo, domina Pablo Diego, solta a bola pro Elvis. O maestro da Ponte na cavadinha tentou jogar na frente pro Eliel, subiu a zaga, tirou, voltou, sobrou Ramon, deu a bola pro Eliel. Tapa na bola pro Pablo, não vai chegar, a bola se perde e vai embora. Tiro de meta pro goleiro Alan do 15. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Você que está acompanhando a nossa transmissão no YouTube, fique à vontade para mandar aí a sua mensagem. Lembrando que no YouTube, tá? Todo mundo que mandar mensagem no YouTube vai estar concorrendo no fim de jogo, depois da transmissão aqui do Jogo da Ponte. Depois, quando o juiz apitar lá, vai começar o fim de jogo aqui. E aí o Claudinei vai sortear uma camisa oficial da Ponte Preta de presente para você, tá bom? Então, é o seguinte, você manda aí, né? Eu quero, se o seu nick não tem o seu nome, coloca o seu nome lá. A gente vai fazer o seu nome virar um número, e aí o sorteador vai dar um número pra gente, vamos ver qual é o seu número, e aí se você faturar tem que validar o prêmio no WhatsApp que tá na tela, 989-3526, tá? Dizendo que tá ouvindo, que tá acompanhando, que ganhou a camisa, pra você ganhar essa camisa da Ponte Preta. Vem pro campo de ataque o time da Ponte, olha o Jean Carlos aí, pôs no peito, pôs na grama, passa metade do gramado pelo lado esquerdo, fez o break, o Lucas tá na marcação dele, pensa, toca a bola, é pro Ramon dominou pro time da Ponte, vem o 23 da Macaquinha, Ramon Carvalho, que vem voltando aos poucos também, ele que teve uma contusão complicada no Campeonato Brasileiro, solta a bola para Leonaldi dominou, tocou a bola para Luiz Felipe deixa para Matheus Jesus, toca a bola para o capitão da Ponte, que é o Elvis, o capitão do 15, o Vitor Braga encostou nele, a bola voltou, sobrou para o time da Ponte, para Matheus Jesus, toca a bola mais atrás ali para o Edson recua, toca a bola para o Kaique França, que tá fora do gol, solta a bola aqui para o Arthur na quarta zaga, a torcida da Ponte acendendo ali a lanterna do celular. O dia já vem raiando, meu rapaz, bem. que festa bonita da Ponte, bola pro Eliel, sofreu a falta, o árbitro não deu, bola voltou, sobrou pro time da Ponte, ele vai marcar a falta agora, né? Foi falta em cima do Ramon, não do Eliel, e aí a jogada não deu prosseguimento, ele parou, marcou a falta pra Ponte, André. Falta para a Ponte pelo lado esquerdo, e o detalhe, hein, que o Frank citou aí, a torcida da Ponte com celulares acesos faz uma linda festa no estádio Moisés Zucarelli, canta e dança, e a Macaca vai chegando à divisão maior do futebol paulista em 24, Corsato. Estamos de volta na primeira divisão do futebol paulista. Espero para ficar por muitos anos. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Já diria Jorge Matheus. Posse de bola pro time da Ponte, perdeu, recupera o time do 15, bola enfiada aqui no comando, não tinha ninguém. Melhor pra Ponte, Arthur domina, toca a bola pra Ramon. Ramon dominou, tocou, bola pro Elvis, linda bola pro Matheus, bateu pro gol no cantinho pra pegar o Alan. Rapaz, o Elvis deu um tapa pro Matheus Jesus de calcanhar, que jogada linda. E aí o Matheus Jesus bateu pro gol, o goleiro pegou. E agora o árbitro para o jogo ali, não sei pra quê, rapaz, aconteceu alguma coisa, viu? Aconteceu alguma coisa ali, valia o lance, é claro.
Mas aí na sequência o time do 15 saiu jogando, ele pediu pra parar ali. Algo de errado não está certo ali no Majestoso, hein, André? O que será que pegou, hein? Vamos ver. O jogador do 15 tá caído. O 15 tá caído lá do outro lado. É o lateral esquerdo, o Eric Dalton. Muito bem. Caído no gramado ali o jogador, é o Enzo, né? O 16, o Eric já foi embora. O Enzo. O Eric já foi embora, é o Enzo que tá caído ali, por isso eu não tinha visto, tava lá perto do Bandeira. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Agora saiu jogando errado o Ramon Carvalho. Deu de graça pro time do 15. Bola com o Eriton. Ainda bem que ele errou o passe, hein? Era no comando, mas o Cavalo fez o facão. Ele tocou no costado do Cavalo. Já você vai informar porque a Ponte vem pro campo de ataque. Bola com o Matheus Jesus. Tentou a trivela, passe errado. Melhor pro time do 15. Domina por ali o Samuel Andrade. Vai, André! Público pagante, 14.475. Não pagante, 1.675. Público total, 16.129 para uma renda de R$ 234.720. Confirmando a você, público pagante 14.475, não pagante 1.675, público total 16.129 para uma renda de R$ 234.720. Seu salário, né, Marcelo? Até aqui, ponte 1, 15-0. Muito bem, quase 17 mil, hein? 16.129 torcedores no Majestoso. Mas tem mais, né? Sempre some um pouco, né? E teve muita gente também que comprou e não foi, né? Mas tem mais, sempre tem mais. Você pode, se falou 17, 16 e 100 aqui, pode pôr 17 e 500, 18, porque... Eu vou no 18, né? Sempre pula um pouquinho. Eu não sei se ia chegar no 18, porque a torcida do 15 veio em pequeno número, né? E ali cabe pelo menos 2.000 pessoas, né? Como disse o André, né? O salário do Marcelo Corsato em uma das rádios que ele trabalha, né? Ele entendeu que é 16, mas não é 16 o público pagante não, viu? É R$ 234.720. Isso, público total 16.129. Teve alteração no 15 aí, né? Foi embora o camisa número 9, o Anderson Cavalo, que estava dando coice para todos os lados. E entrou o camisa número 7, o Maicon Aquino. 7, Maicon Aquino tá no jogo. 9, Anderson Cavalo foi embora. Informação para Pizzeria Papagaios. E aquele cara que tava caído lá no gramado, o 16, o Enzo... Ele virou o pé, cara. Jesus amado. Não. Cara, se ele não quebrou o pé, ele teve muita sorte naquele lance lá pertinho do Bandeira. Parecia de borracha o pé. Não vai dar pra ele não, cara. Eu me lembrei do Ferrugem. O pé tá torto já, ó. Já era. Marcelo, o Ferrugem teve uma contusão dessa aqui. Tá lembrado? Já deu pra esse menino aí, infelizmente, cara. Infelizmente o 16, o Enzo, vai ter que sair, né, André? Não tem condições. O pé dele tá torto, olha lá. Olha lá, parece que é fratura mesmo, né? Tá indo embora o 16, Enzo, para a entrada do 22. 22, o camisa número 22 do 15, que é o Mika. Confirmando a você, 16, Enzo foi embora com suspeita de fratura. 16, Enzo foi embora com suspeita de fratura. 22, Mika tá no jogo. Informação para Ridier. Rapaz, aquela do Jean Carlos foi feia, mas essa do Enzo foi pior ainda. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. E agora o zagueirão do 15 botou o goleiro lá, o Alan, na fogueira. Ele teve que jogar a bola para lateral. Deu lateral de graça para Ponte Preta. Lá pelo lado direito, o Matheus Jesus bateu rapidinho, trabalhou essa bola, tocou pro Luiz Felipe. Devolveu pro Elvis, pro Luiz Felipe. Sobrou pro Elvis, bateu pro gol, mas já tinha feito a falta ali em cima do jogador Mika. O Luiz Felipe tá parado o jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ridier Comunicação Integrada. Acesse ridier.com. Vamos lá, macacada, tem camisa da Ponte Preta no fim de jogo com o Claudinei Corsi. Para participar, vai no YouTube, Futebol Interior, manda a sua mensagem pra gente. Você vai estar concorrendo a essa camisa, tá bom? Lembrando que tem que estar ouvindo para validar o prêmio depois no WhatsApp. Uma camisa lindona da Ponte Preta pra gente comemorar juntos. Esse acesso à Ponte está de volta à principal divisão do futebol paulista, Francisco. Ponte, vamos subir, Ponte.
É isso, macaquinha, macaca. É, macaquinha, ponte, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Vamos, ponte, de volta à principal divisão do futebol de São Paulo. Quem sabe no segundo semestre na Série B do Campeonato Brasileiro, fazendo uma campanha para nos orgulhar também. Quem sabe volta na Série A do futebol brasileiro. Futebol paulista, a gente já garantiu contra o bom time do 15. A ponte, que é o time de melhor campanha da competição, na final vai pegar o Novo Horizontino para ver quem levanta a taça da Série A2. Ponte Preta e Novo Horizontino, que caíram o ano passado, caíram juntos, esse ano estão de volta juntos também. 33 minutos e 50 passados do segundo tempo. Seja muito bem-vindo. Obrigado você, internauta, que acompanha a nossa transmissão. Você que está na Rádio Futebol na Canela também. Seja bem-vindo. Você que está no Rumble. Também muito bom ter você aqui. Olha a ponte. Elvis trabalhou, tocou, boa bola pela direita. Cruzamento na boca do gol. Pegou o goleiro, deu rebote, sobrou. Quase deu pro Eliel. Quase deu pro Eliel no cruzamento que veio lá da direita. Quase o Eliel para fazer o gol da ponte, que seria o segundo, hein, André? E no bom cruzamento do Elvis pelo setor direito, o goleiro Alan ainda fez a defesa em 2 tempos, mas quase que o Eliel coloca o pé direito na bola, e se ele coloca, a bola entrava, era gol. Continua 1-0, a ponte vem sendo majestoso e está na Série A1 em 2024. do Campeonato Paulista. Aqui vem 15, campo de ataque, bola com o Vitor Braga. Daí, Vitor Braga. Jogou lá na torcida do 15. A bola subiu, foi embora. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. 35 minutos passados do segundo tempo. Aqui vem Ponte Preta, campo de ataque pelo lado esquerdo. Chega, a zaga do 15 tira. Daqui a pouco alteração na ponte. Já o André vai informar. Mais uma na macaca. Já foram 3, hein? De uma vez só. Vem aí mais uma. Posse de bola pro time da ponte aqui do campo de defesa. Canais Futebol Interior aqui. Nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Seja muito bem-vindo, você que acompanha a gente. Bola recuada aqui no campo de defesa pro goleiro Alan. Eliel faz ali, tenta fazer a marcação. A bola volta, sobra pro jogador da equipe do 15, o Mica. Ele jogou a bola na frente, vem trabalhando pro 15. Bola enfiada ali pro Vitor Braga. Chega a zaga da ponte, tira, a bola se perde, vai embora. Aqui no campo de ataque lateral pra ponte. Lado direito, 36 minutos. A Ponte Preta vai voltando à primeira divisão. Você acompanhando aqui nos canais Futebol Interior. Vai mexer a Ponte Preta, vai mexer o 15 também. Vamos lá. Foi embora o camisa número 10, o capitão da equipe Alves na ponte, para a entrada do 21, Cássio Gabriel. Essa alteração da macaca, e no 15 vem aí o camisa número 20, o Iacovelli. Vamos ver no lugar de quem que o Iacovelli vai entrar, muito provavelmente do Guilherme Amorim. Tá aí o Elvis indo embora, para a entrada do número 21, o Cássio Gabriel. Cássio Gabriel tá no jogo, o Elvis foi embora. Essa alteração do Hélio dos Anjos na ponte. E agora a alteração vai ser processada na equipe de Piracicaba. Daqui a pouco, meu caro Marcelo Corsato. E saiu muito aplaudido o Elvis, muito aplaudido. Saiu o Lucas Xavier, é isso, né, André? Foi embora o Lucas Xavier com a 11 para a entrada do Iacovelli com a 20. Confirmando, 11, Lucas Xavier foi embora, 20, Iacovelli está no jogo. Informação para Proni Alimentos. Muito bem, Elvis, o maestro, foi embora, muito aplaudido por mais de 16 mil torcedores no estádio Moisés Lucarelli, e merecidamente, hein, Franqui? Ah, Marcelo, pra mim, ele e o... Tô em dúvida aqui, tá? Ele e o Kaique pelas defesas espetaculares, né? Que não foram defesas que você fala assim, ó, a bola foi no gol, o Kaique defendeu, ele fez milagre, Marcelão. Olha a ponte, bobeou, a zaga sobrou pro Pablo Diego, vai pintar o segundo gol, sai do gol, goleiro. Alan, Pablo Diego também jogou na frente pra pegar ele, é difícil, hein, André? É difícil, e se não fosse ali arrojado o Alan, o Pablo Diego ali daria com certeza o drible no goleiro do 15, e entraria com bola e tudo, viu, Marcelo? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes.
Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Você tá ligado nos canais Futebol Interior, seja muito bem-vindo conosco, Rádio Futebol na Canela. É a Ponte Preta de volta na primeira divisão, vai vencendo por 1-0 o time do 15. No primeiro jogo lá em Piracicaba vencemos por 3-0, no agregado 4-0, 15 para levar para os pênaltis, precisa de 4 gols. E agora o árbitro para, marca falta não, deu lateral para a Ponte no campo de defesa pelo lado esquerdo, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Seja muito bem-vindo, que bom encontrar você aqui nos canais Futebol Interior. Lembrando que tem uma camisa da Ponte Preta daqui a pouquinho no fim de jogo. Depois, terminando o jogo da Ponte Preta, o fim de jogo começa. E aí você pode faturar numa camiseta da Ponte. Ah, mas como é que eu faço para participar? Você vai no YouTube Futebol Interior, manda mensagem pra gente. Você que tá no canal de áudio, que a nossa audiência é muito grande. Você que tá ouvindo pela Rádio Futebol na Canela. Você que tá lá no Rumble, vai no YouTube Futebol Interior, manda mensagem, o seu nome vai virar um número. E aí no fim de jogo vamos fazer o sorteio e quem sabe você não leva essa camisa lindona da Ponte Preta de presente. Mas tem uma regrinha, para levar a camisa tem que validar o prêmio, 98989-3526, tem que estar ouvindo na hora do sorteio. E se você for o ganhador, vai mandar uma mensagem pro nosso WhatsApp para validar o prêmio. Manda mensagem no YouTube, compartilhe a nossa transmissão, dá um like na transmissão também. A gente gosta muito, viu? Gosta muito da sua participação. Mudou. Vai mudar a macaca, vai André. Foi embora o 11, Pablo Diego para a entrada do 17, Guipira. Confirmando a você, 17, Guipira tá no jogo, 11, Pablo Diego foi embora. Informação para restaurante do Dadá. Mais um jogador que o Hélio confia é o Guipira, né? Foi ganhando a confiança do treinador Hélio dos Anjos e o Pablo Diego foi embora, Frank. E é uma alteração boa, Marcelo, porque o Gui ele já vai trazer muita preocupação para esse lateral do 15, que já estava tendo um pouquinho de liberdade, né? O Gui tem velocidade, é driblador e tem que descansar, Marcelo, e deixar a galera entrar agora aí, colher os louros dessa boa campanha da Ponte. Eu acho, Marcelo, minha opinião, estamos com 40 minutos aqui, é a Ponte continuar administrando e se bobear, cabe mais gol. A Série A1 é logo ali, a Ponte sobe para a primeira divisão, a Ponte de volta na primeira divisão do futebol de São Paulo. Caímos o ano passado, mas estamos de volta. Graças a Deus, o ano que vem estaremos de novo na primeira divisão. E é claro, espero que por muito tempo. Posse de bola para o time da Ponte Preta, bola para Guipira, deixa a bola para Cássio Gabriel, que foi a estrela do jogo contra o 15 na primeira partida dessa semifinal. Fez 2 gols, a bola para o Ramon Carvalho, deixa a bola para Leonaldi, pela meia direita pensa, toca a bola aqui do lado direito para Luiz Felipe dominou, deixou essa bola, tocou, trabalhou com o jogador que é o Ramon toca a bola na frente pelo Leonaldi, perdeu, recuperação do time do 15, ela volta, sobra para Ramon, domina, perna esquerda, levanta a cabeça, viu bem, boa bola, boa, aqui pelo lado esquerdo, bola para Matheus Jesus, invadiu a grande área, bateu pro gol, deu desvio, voltou, sobrou Eliel, vai pintar o gol, bateu! Gol! É da Ponte, é do Eliel! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Já era! Eliel número 9, Eliel número 9, a Ponte Preta chegou, a bola no rebote ali, na jogada do Matheus Jesus, Eliel se antecipou ao goleiro, ao zagueiro e mandou a bola pro fundo da rede, o zagueiro até tentou tirar, mas já estava dentro do gol, Eliel da base da Macaca, Eliel tem cheiro de gol, ele fede gol, ele é o segundo da Ponte, Eliel pode comemorar, a festa é toda sua da torcida da Ponte, goleirão Alan, essa não deu pra você, amigão, ó, já era, tá no fundo da rede, agora 2 pra Ponte, 0 pro 15, 2 pra Ponte, 0 pro 15, no agregado, enche a mão aí, torcedor. 5 para Ponte, 0 pro 15. André, detalhe, selfie do gol. E o detalhe tudo que começou com a linda jogada do Ramon Carvalho. Ele levantou o Matheus Anjos, ele matou no o Matheus Jesus, ele matou no peito, levou a zaga inteira do 15 e tocou para Eliel, que com um toque sutil de perna direita.
deixou o goleiro Alain sem pai nem mãe, a bola foi morrer no meio do gol do goleiro do 15. É o segundo gol da Macaca no Majestoso, segundo gol para decretar a Associação Atlética Ponte Preta na Série A1 em 2024. Ele é o camisa 9. Agora Ponte 2, 15 de Piracicaba 0. Vamos aguardar, né? Porque o VAR tá analisando o lance. Na hora que o lance começa, o jogador que dá o tapa de peito na bola, Jean Carlos, né? Me parece que ele estava um pouquinho à frente. Ele tocou a bola para o Matheus Jesus. O Matheus Jesus, pelo lado esquerdo, invade a grande área, bate pro gol, a zaga trava, ela pinga, vai caindo na pequena área, o Eliel se antecipa. Matheus Jesus e Eliel, ok. Mas o Jean Carlos, na hora que ele dá o passe de peito, parece que estava impedido, né, o Frank? Foi a sensação que eu tive também, Marcelo. Mas assim, por que a gente fala, né? A checagem é interessante. Porque no primeiro momento que eu captei, essa é a leitura do jogo. Agora, precisa ver quando a bola parte, aonde que estava o Giancarlo, né? Então, por isso que vamos aguardar aí para ver o que o juiz faz. Vamos lá. O árbitro, o VAR é o Márcio Henrique de Góes, né? Vamos aguardar. O gol tá confirmado. Então o gol tá confirmado, posição legal. Gol confirmado, 2-0 para Ponte Preta no agregado 5-0. Estamos de volta à primeira divisão de profissionais. O Felipe pode colocar o hino da Ponte aí, deixar o hino da Ponte, ó, a jornada toda, viu? Eu voltei. Estamos de volta à primeira divisão do futebol paulista. Nesse dia 1º de abril, e não é mentira, é verdade, Dali Ponte, respeito total ao 15, que tem uma torcida apaixonada, que é um clube tradicional, mas ficou infeliz. Eu queria que o 15 subisse também, eu queria, mas se você me perguntar, Marcelo, você prefere o 15 ou a Ponte? 1 milhão de vezes a Ponte Preta, o 15 que tente de novo o ano que vem. A Macaquinha está de volta. Bom, o gol da Ponte foi marcado a 42. O do primeiro tempo foi 43 do Gé, né? E o Eliel a 42. Portanto, o árbitro deu 2 minutos de acréscimos. Vamos só até 47, mesmo porque também não tem que dar muito acréscimo. Não. Porque o 15 precisa fazer 5 gols. Pode subir o hino da Ponte aí, Felipe Marques. Pode subir. Bota o hino da Ponte, a Macaca tá de volta. Bota o hino da Ponte Preta, porque a Ponte Preta está de volta à principal divisão do futebol profissional. O ano passado, a gente que chorou, eu chorei com o rebaixamento da Ponte Preta. Esse ano não vou chorar, mas se eu chorar, eu vou chorar de alegria. Vou pular na piscina daqui a pouquinho do FI, pelado. Vamos que vamos, depois que todo mundo for embora. Pelado? Depois que todo mundo for embora. Eu vou entrar na piscina também. Não, você não. Eu vou. Não, então eu vou esperar você ir embora. Deu zebra? Deu ruim. A Ponte Preta está de volta à principal divisão do futebol paulista. A Ponte Preta vence o gigante, que é o 15 de Piracicaba. Vamos fazer a final com o Novo Horizontino. Ô, Frank, e se tem um time que merece voltar na primeira divisão dentro do campo pela campanha que fez, é a Ponte, né? Nada mais justo. Olha aí, 46 pontos, Marcelo. A quantidade de gols. A Ponte, gente, é engraçado, Marcelo, como algumas coisas para a Ponte é mais difícil. Eu não vi em momento nenhum a imprensa, no modo geral, enaltecer essa campanha da Ponte fantástica. Acabou! Subimos! A Ponte Preta está de volta à primeira divisão do futebol de São Paulo. Parabéns para essa apaixonada torcida nesse dia 1º de abril. Torcedor da Ponte Preta que é fanático. Torcedor da Ponte que não é misto, não. Torcedor da Ponte é ponte pretano. Mais de 16 mil torcedores. Parabéns para a coletividade, para a nação ponte pretana. Hoje é dia de festa no estádio Moisés do Carelli. Enfrentamos um adversário gigante, que é o 15 de Piracicaba, mas no agregado 5. Não demos nenhuma chance para o 15 tentar dizer alguma coisa e enfrentar a Ponte Preta. Parabéns, Ponte Preta, parabéns, diretoria, parabéns, comissão técnica, parabéns, torcedor apaixonado da Ponte Preta. A Ponte está de volta, a Ponte volta à primeira divisão e agora faz a final da Série A2 contra a equipe do Novo Horizontino. Dali Ponte, dali Macaca, Macaca, Ponte, meu amor. Tamo na primeira divisão, tamo de volta, Frank. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Marcelão,
coisa linda, olha o Elvis aí. Vamos colocar o nosso maestro, o André, pra falar, o Elvis, Vamos. antes até do fim de jogo, vai. Elvis, Destaques desse jogo, maior assistente da Ponte Preta nessa Série A2, o Elvis, jogador de 32 anos, a Ponte voltando à Série A1. Queria que você falasse um pouco dessa alegria, dessa emoção de trazer de volta a Ponte para a elite do futebol paulista. Como você falou, um momento de muita alegria. A Ponte não pode ficar na 2 nunca. A Ponte é camisa, é tradição. É isso que a gente viu no estádio hoje. É um clube de A1 e a gente mostrou isso dentro do campo durante o campeonato. Fizemos uma competição perfeita até o acesso. E eu gostaria de parabenizar o nosso maior patrimônio, que é o nosso torcedor. Esse sim fez a diferença desde quando a gente caiu para a Série A2, nos apoiou, nos lotou o estádio. Então dar os parabéns para o nosso maior patrimônio, que é o torcedor, ao presidente que fez um baita trabalho e ao Hélio dos Anjos, que botou o espírito dele na nossa equipe. Mais de 16 mil torcedores hoje aqui fazendo a festa. E eu queria que você avaliasse um pouco você, né? Como é que você avalia a tua aí, o filhão? É filhão? Como é que é o nome do filhão? Luiz Gabriel. O Luiz Gabriel tá aí, vai ser jogador também? Joga melhor Dá aquele que o pai. 3 dedos? Dá aquele 3 dedos esperto? Então, ó, vai jogar melhor que o pai. Então, eu queria que você avaliasse um pouco aí a tua Série A2, ajudando a Ponte a conquistar esse acesso. Como eu falei, eu batalhei muito para chegar nesse momento. Eu tive algumas propostas para sair, mas junto com o presidente sentamos e conversamos. Ele conseguiu me manter aqui. Desde quando eu cheguei, eu fui muito abraçado. Ano passado eu passei por um momento muito difícil, que todo mundo sabe. E o torcedor da Ponte Preta me abraçou de um jeito, de uma tal maneira, que eu não consigo explicar. Então hoje é só alegria, felicidade, comemorar e pensar na final também, que a gente vai em busca do título. Vai fazer a festa, Elvis. Parabéns pelo acesso da Ponte Preta. Obrigado. Deus abençoe. Tá aí o Elvis. Falou aí para a TV Geradora da Federação Paulista e de carona para a Rádio FI Canais Futebol Interior. O nosso maestro Elvis, ele que comandou o time da Ponte Preta dentro do campo, um dos destaques do jogo. A Ponte Preta venceu com gols de Gé e ele é um no primeiro tempo, outro no segundo tempo. 2 para a Ponte, já havia feito 3 no primeiro jogo, 5 no agregado. A Ponte está de volta à primeira divisão de profissionais da próxima temporada. Para Store Colchões, Pizzeria Papagaios, Ovos Satoshi, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier, Comunicação Integrada, Jump Esportes e Restaurante do Dadá. Aliás, a Pizzeria Papagaios, pé quente, voltando, já estreando com a gente aqui na volta da Ponte, a primeira divisão do futebol de São Paulo. A nossa jornada não acabou não, continua já o fim de jogo com Claudinei Corsi e no fim de jogo tem uma camisa da Ponte Preta valendo uma camisa da Macaca para você, torcedor da Ponte, ficar ainda mais feliz neste sábado, 1º de abril. O fim de jogo vem aí. Claudinei Corsi assume o comando. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. 8 da noite, mais 27 minutos. A Macaca Alvinegra Campineira, a veterana, está de volta à Série A1 do Campeonato Paulista. E eu vou tentar um contato com o nosso repórter Pedro Lino, que está lá no estádio Moisés Lucarelli. Pedro Lino, situação de momento aí. Muita festa no Majestoso, Pedrinho. Majestoso de festa. O Ponte Preta acabou de subir para a primeira divisão do Campeonato Paulista. Muito foco. Mais de 16 mil pessoas aqui no Moisés Lucarelli. A Ponte Preta voltou para a Série A do Campeonato Paulista. Claudinei. Legal, e o torcedor no arreda-pé aí do estádio, fazendo uma festa muito grande, não é isso, Pedro Lino? Perdemos o contato com o Pedro? Mas legal, já deu para ele passar aí o torcedor da Macaca, agora os jogadores ali no gramado fazendo a festa. A Ponte está de volta à Série A1 do Campeonato Paulista de 2024. A Ponte que ficou um ano fora, que não era nem para ficar, diga-se de passagem, mas já está de volta e agora é pensar na Série B do Campeonato Brasileiro. Sobe o hino da Macaca, Felipe Marques.
Dona Marilene Amanso tá rindo à toa, tá aqui no YouTube. Osmar Dantas Garcia deu a lógica. Ponte Novo Horizontino, os dois na Série B brasileira. Quem mais aqui falando com a gente? O Marcelo Borges. Parabéns, Corsato, pela volta da Ponte. Abraço, transmissão 10 mil. Valeu, sempre aqui prestigiando vocês. O Roberto César Santos. Parabéns, Macaca. Aparecido Alves. O nosso treineiro Hélio mandou bem, é nóis. O Mário Petorino, parabéns, Ponte. Uhul, quero ganhar a camisa. O Edilson Roberto, melhor em campo é o Elvis. Você pode votar, hein, torcedor? No YouTube, vote no melhor jogador em campo da Ponte Preta, que a gente vai eleger aqui a Macaca que venceu 2-0 a equipe do 15 de Piracicaba. Um gol a 43 minutos do primeiro tempo e o outro gol a 42 minutos do segundo tempo. O primeiro do Gé e o segundo do Eliel, que tinha justamente entrado no lugar do Gé. Frank Francisco, comentarista dos canais de futebol interior. A Macaca está de volta, Frank. Maravilha, Ney. A Ponte está voltando para o lugar de onde nunca devia ter saído. Quero aqui deixar meus parabéns ao presidente Eberlin. Um trabalho árduo esse ano, difícil. A gente sabe que não foi fácil, a gente acompanhou todos os problemas, mas ele, com a competência, a capacidade dele, principalmente no aspecto do campo, eu gosto muito do Eberlin, conhece muito futebol, fez para mim, Ney, uma coisa na Ponte Preta que para mim é o ícone dessa recuperação da Ponte Preta, porque o carro-chefe do clube é o futebol, que foi mexer na base. Eu há muito tempo pedia o Edson Abobrão na base da Ponte Preta. Ele trouxe, deu maior moral pro Edson e o resultado tá aí. O trabalho, ele sempre é premiado com sucesso. Qualquer parte da nossa vida, o trabalho, o prêmio dele é o sucesso. E o pessoal trabalhou, o Hélio fez um trabalho fantástico com esse grupo. Agora a Ponte mostrou a camisa bonita aqui. Eu acho que é todo elenco, comissão, todo mundo junto, né? Um aspecto família, olha que lindo. Desenhando o escudo da Ponte com os integrantes do... Voltamos. Coisa linda, muito bonita, mensagem maravilhosa. Esse é o espírito da equipe. É emocionante, né? Esse é o espírito da equipe, do grupo que o Hélio montou. E é o que eu sempre falo, gente. O Hélio, ele tem que ter uma porcentagem muito grande nesse trabalho. Parabéns ao Hélio dos Santos. E a gente espera que a Ponte consiga manter a base desse elenco, manter o Hélio aí. E, gente... Parabéns, felicidades pra nós. Ponte, voltamos, Ney! É isso aí, 8 da noite, mais 31 minutos. A Macaca tá de volta à Série 1 do Campeonato Paulista de 2024. Agora vem pela frente a Série B, que começa em meados de abril. E você vai acompanhar todos os jogos da Macaca aqui com a equipe dos canais Futebol Interior. Para avisar que a gente encerrou aqui, então, as inscrições para o sorteio. E a gente vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos preparar aqui o sorteio. São 51 pessoas concorrendo aqui à camisa da Ponte Preta. Eu garanto que botei 50 aqui, mas precisei colocar mais um aqui, porque de última hora apareceu aqui mais um torcedor aqui para participar da camisa. Até eu vou botar 52, porque tem mais um aqui, o Gilmar Barreto, né? Tem que encerrar, senão a coisa... vai complicar e a gente vai fazer pelo sorteador do celular. Só que quem ganhar tem que mandar o WhatsApp na hora dizendo que está ouvindo a jornada e que ganhou a camisa da Ponte Preta, tá certo? Parabéns aí, a Ponte Preta, Associação Atlética Ponte Preta, subiu, está de volta à Série 1 do Campeonato Paulista de 2024. Tchau, Série 2. Rápido intervalo e a gente volta já já aqui nos canais Futebol Interior, com o nosso fim de jogo para a Ponte Preta na Série 1-2, 15 de novembro de Piracicaba, 0. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro!
foi desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. Legal, de volta com o nosso Fim de Jogo aqui nos canais Futebol Interior, 8 da noite, mais 37 minutos. A Macaca está de volta na Série A1 do Campeonato Paulista em 2024, no Majestoso. Deu Ponte Preta em cima do 15 de Piracicaba, 2-0 com gols de Gé e Eliel. A Macaca está de volta à Série A1 de 2024. E como a gente combinou aqui, fim de jogo dos canais Futebol Interior, nós vamos proceder aqui o sorteio da camisa da Ponte Preta. Bota a camisa aí na tela, o Felipe Marques, pra gente mostrar a camisa bonita da Ponte Preta que você poderá ganhar agora no sorteio aqui dos canais Futebol Interior. Tá aí, ó. Tá certo? Você participou pelo YouTube, mandou a sua mensagem. Eu anotei nome por nome aqui. Vocês podem ver aqui, olha, tá tudo aqui. Nome por nome, né? Tá certo? Mostra aí na tela pra mim, Felipe, pra ver se tá legal. Tá aqui, ó. 51 participações, tá? Teve muita gente que mandou pelo WhatsApp, mas que não pode, porque a regra era pelo YouTube, né? E agora nós vamos proceder o sorteio. De qual maneira? Cada nome aqui ganhou um número, só que quem for sorteado aqui vai ter que mandar um WhatsApp. Nós vamos dar pelo menos 5 minutos para a pessoa mandar uma mensagem para a gente aqui dizendo: eu ganhei a camisa, no 98989 3526. 98989 3526. Você manda o WhatsApp dizendo: eu ganhei a camisa da Ponte, com o seu nome e o seu RG, e aí o sorteio vai ficar validado. Se não tiver a contestação, talvez eu vá para uma segunda.
Talvez eu vá para uma segunda. Não tenho certeza. Mas da segunda não passa. Se não contestar, a camisa fica para o próximo jogo, tá certo? Então tá aqui, olha, no nosso celular aqui, o sorteio do número 1 ao número 51. E para sortear apenas um número. E o Francisco vai então aqui no botão aí de baixo bater quem será o ganhador. Vai, Frank. Vamos ver o número sorteado 48. Tá vendo aqui? Olha, número 48, vamos ver qual é o nome. 48 é a Marilene Amâncio, número 48, Marilene Amâncio. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Vamos ver aqui, aí, tá vendo? Número 48, aqui não tem chabu, hein? Marilene Amâncio, a nossa ouvinte, que ganhou a camisa da Ponte Preta. Parabéns aí para Marilene, que participou e mandou a sua mensagem no nosso YouTube. Marilene Amâncio é a ganhadora da camisa da Ponte Preta com o número 48 na nossa listagem aqui. Muito obrigado. Vai você um pouco aí, Marcelo Corsato. Muito bem, agradecendo todo mundo que participou, você que mandou mensagem pra gente, uma camisa bacana, camisa da Ponte Preta pra Marilene. 5 minutinhos, viu, querida, pra você validar lá no zap que tá na tela aqui, 98989-3526, dizendo eu sou a Marilene, claro, deixando lá certinho aí a nossa produção, Claudinei também vai explicar direitinho o procedimento. Se a Marilene não validar o prêmio, aí o Claudinei vai fazer outro sorteio ainda hoje, no fim de jogo que tá no ar. Pra Store Colchões, Pizzeria Papagaio, os ovos Satoshi. Marcelo? Tá pensando se eu vou fazer a segunda chance. A Marilene tem 5 minutos, são 20h40. Até 20h45, ela tem que validar aqui no nosso WhatsApp, 98989-3526, e falar, eu sou a Marilene Amâncio, meu RG é tal, e eu ganhei a camisa. Boa. Peraí, deixa eu só falar aqui da Prone Alimentos, da Bebidas Poti, Ridger Comunicação Integrada, Jump Esportes e Restaurante do Dadá. Vai, André! O detalhe é a festa linda, maravilhosa que o torcedor da Ponte faz no estádio Moisés Lucarelli. Durante mais aí de 10 ou 15 minutos não arredou o pé do estádio Moisés Lucarelli, agora que lentamente a torcida da Ponte vai saindo do estádio, cantando e dançando. E a festa pelas ruas de Campinas, principalmente ali a região do Bosque, dos Jequitibás, Ponte Preta, Jardim Proença, adjacências, vai rasgar a madrugada, meu caro Marcelo Corsato. É isso, a nação ponte pretana feliz da vida, a Ponte está de volta à primeira divisão do futebol de São Paulo. Aí tem muita gente, mas vocês estão comemorando o acesso? Não estamos comemorando, não, nós estamos tristes. Nós estamos tristes. A Ponte subiu, voltou para a primeira divisão, nós não estamos comemorando, não. O primeiro e principal objetivo do clube era voltar de onde não devia ter saído, né, Marcelo? Agora é o título, agora. Mas tem uns mala, né, cara? Tem, mas sempre tem. Mas peraí, vocês estão comemorando o acesso? Não estamos. Não. Estamos, não. Triste aqui. Mas tem uns mala. Vou falar um negócio pra você, cara. Isso aí, ninguém Marcelo. merece, Corsato, viu? Oi. Deixa eu falar mais uma vez aqui da Pizzeria Papagaios, que tá com a promoção, né, como você disse, pé quente, né? Chegou e a Macaca já ganhou o jogo e já subiu. E a Pizzeria Papagaios, através do Carlos Alberto e toda a rapaziada lá, Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza tá com uma promoção para hoje, só hoje, hein? E pelo WhatsApp, 98281-3399, 98281-3399, você coloca o código PONTE15 e você vai ter 15% de desconto na compra que você fizer na Papagaios Pizzeria. Escolhe a sua pizza só pelo WhatsApp em 98281-3399. Você pede agora a sua pizza e vai ter 15% de desconto com o código PONTE15. Não esqueça de pôr o código e é só por esse WhatsApp e só hoje, hein? Na Pizzeria Papagaio, que está com a gente também agora, a partir de hoje, nas jornadas esportivas dos canais Futebol Interior. Marcelo. Muito bem, é isso. Agradecendo você que acompanhou a gente aqui no YouTube. Aliás, a gente vai eleger daqui a pouco o Melhor em Campo. Você pode já deixar o seu voto também. O Melhor em Campo da Macaca, né?
E é claro, nas próximas transmissões, o Carlos comandando, o Ney, enfim, a gente pode até eleger o melhor jogador da Ponte no campeonato. Mas que não é o caso ainda, vamos focar no jogo de hoje, o jogo que deu acesso para a Ponte Preta, né? E daqui a pouco também a gente vai aguardar a entrevista do Hélio dos Anjos, do treinador que segurou muita gente no elenco, o Elvis falou aí. O Matheus Jesus foi um cara que ele segurou também, apesar de que o Matheus Jesus tinha aquela punição lá, né? Mas ficou muito pelo trabalho do Elvis, que tem sim culpa no cartório pelo rebaixamento ano passado, por escolhas erradas. Não vamos falar do ano passado, porque se bem que as coisas que acontecem com a gente que não são boas, não é pra gente esquecer, é pra gente aprender, né? Então eu não vou dizer pra gente esquecer do ano passado, mas escolhas erradas do Hélio, que ocasionaram junto com a comissão técnica anterior, que era no comando do Gilson Kleina, que eu acho um cara sensacional, um cara que tem muita história na Ponte Preta, mas que também errou muito, né? O próprio Marco Antônio Eberlin também, naquela montagem, trouxe um monte de ex-jogador em atividade, então a Ponte caiu, né? E agora volta por méritos de boa parte daquela diretoria, da comissão técnica, desses jogadores que lutaram e, é claro, da coletividade, né? Da nossa nação, da torcida da Ponte Preta. Quando a torcida abraça o time, a Ponte fica mais gigante do que já é, né? Então, a torcida da Ponte Preta, ela é diferente. A torcida da Ponte é diferente, é uma torcida apaixonada, né, Frank? É o diferencial, Marcelo. A torcida da Ponte é fantástica, né? E é isso que nós, torcedores, temos que ter na cabeça, né, Marcelo? O torcedor da Ponte Preta, ele sempre foi o 12º jogador. E quando a torcida da Ponte abraça esse time, eu tô contigo, Marcelo. É difícil ganhar da Ponte. Marcelo, eu tava falando, né? E vou retomar aqui. Você sabe quantos jogos, Marcelo, a Ponte perdeu nessa competição da Série 2? Só um. Um único jogo, gente. Novo Horizonte. Em Novo Horizonte, quando nós jogamos ainda baleado naquele jogo. Com o Guilherme Souza na zaga. Fomos com muito problema para essa partida e acabamos perdendo o jogo lá. Mas o que o Hélio falou pós-jogo? Ninguém gosta de perder, mas vai ir na hora certa, no momento certo, para corrigir a rota. E ele provou, Marcelo, tá aí. E, gente, com todo o respeito, carinho que merece o nosso Novo Horizontino, eu vou cravar já sem medo, hein? Agora é o título da 2. Marcelo. Vai. Como você bem disse, o Frank também, eu acredito que os dois maiores responsáveis do ano passado, apesar, como você citou aí, que o Gilson Kleina também estava naquela campanha do Campeonato Paulista da 1, mas não tem por onde fugir. É Hélio dos Anjos, o treinador, que fez a gentileza André, de colocar... Só um minutinho aqui, confirmando então, a Marilene Amâncio já mandou a mensagem aqui pra gente, confirmando que tá ligada aqui na jornada esportiva. Então, uma salva de palmas aí pra Marilene, e ela ganhou a camisa da Macaca, tá certo? Ela quer ligar aqui pra gente, vamos ver se dá pra gente colocar ela no ar, mas dentro dos 5 minutos ela falou, e vai começar, acho que a entrevista coletiva lá do Hélio, então já cortei, desculpa, André, mas para colocar então a ganhadora aqui, Marilene Amâncio, da camisa da Ponte Preta. E brevemente a gente vai fazer a entrega e postar a foto aí no portal para mostrar a Marilene Amâncio recebendo a camisa da Ponte Preta. Será que o Hélio já tá... Já tá ok, Felipe? Tá ok, Felipe? Vamos lá então, vamos ouvir o Hélio dos Anjos. O Pedro Lino tá lá na coletiva. Ainda não, só enganaram a gente. O Pedro Lino falou que está faltando alguns detalhes lá, mas o Hélio já está na sala de imprensa para a gente ouvir a entrevista coletiva do Hélio dos Anjos, técnico vencedor, 2-0 em cima do 15 de Piracicaba, e a Ponte Preta que ascendeu, voltou à Série 1 do Campeonato Paulista no ano de 2024. E você continua aí. Tá ok? Vamos lá. Hélio dos Anjos. De lá pra cá mudou e os problemas que o Hélio teve que resolver para hoje ser coroado com esse acesso. Boa noite. Primeiro, obrigado aí pelas palavras. Nós temos muito mais problemas do que todo mundo imagina. A Ponte não tem sido fácil. A Ponte vive de um passado
em termos administrativos, nebuloso, complicado. Os reflexos para o dia a dia são enormes. O reflexo para você fazer futebol são enormes. E a luta é muito grande. A luta é sempre muito grande. Eu acho que nós fizemos primeiramente nossa obrigação. Eu sou profissional, eu vivo disso. Eu tenho que resolver problemas. Eu tenho que solucionar problemas. Eu cobro, lamento, mas eu não viro as costas para os problemas. Seria muito simples eu ser um treinador relapso. Seria muito simples eu ser um treinador que chegasse 1 hora, meia hora antes do treino e simplesmente dar treino e ir embora para casa. Eu tenho uma característica diferente. Eu vivo realmente o clube. E eu trago para mim, sim, para absorver todos esses problemas. Eu acho que isso é muito importante para quem trabalha humanizando muito o seu ambiente. Então, valorizar as pessoas, fazer dos atletas operários do dia a dia, cumpridor de deveres. Né? O que mudou? Mudou o espírito do grupo. O vestiário da Ponte era horrível. No ano passado o vestiário da Ponte era horrível. Muita gente sem compromisso. Muita gente que chegou aqui através de Bahia. O clube para contratar um, o clube sem dinheiro, para contratar um, os empresários empurravam 3. Eu mesmo sofri pressão de empresário aqui dentro do clube. Não diretamente na minha, que ninguém tem ousadia disso. Mas tem empresário aí que falava para o presidente que eu sou antiquado, que a Ponte Preta não subiria. Por quê? Porque eu eliminei vários jogadores dele que não tinham condições. Eu não tenho, meu problema, teve condições, eu não quero saber quem é empresário. Não conheço empresário de jogador nenhum. Você entende? Não tenho relação. Tem algum empresário aí falar que é meu amigo, história. Não é meu amigo. Eu não tenho amizade nesse meio. Sou profissional. Então tudo isso nós passamos. E nós mexemos no grupo, revitalizamos o grupo, né? Tiramos, quando eu tirei um jogador aqui, lateral esquerdo, no ano passado, houve um auê, parecendo que eu estava fazendo a coisa mais errada do mundo. Mas eu conhecia, sabia qual era o problema. Quando alguns jogadores pediram até para sair, eu abri a porta da casa, vai embora. Não tem problema. Teve jogador que eu ajudei a sair. Por exemplo, hoje o Fabrício está fazendo um bom campeonato na segunda divisão da Arábia Saudita. Eu posso falar para você. Eu coloquei lá. Porque o treinador foi meu adjunto lá. Pô, eu quero um zagueiro canhoto, quero um cara experiente, um cara. Pô, tá saindo daqui, leva. Tá lá muito bem no campeonato, o time dele tá lá na 4ª colocação, classificam 4, na 5ª colocação, classificam 4. Eu ajudo nesse sentido. E outra coisa também, que teve um momento que eu fui cobrado publicamente, que eu estava protegendo demais os garotos. Eu era protetor de garotos. Edson, 19 anos. Tá? Quem imaginou que eu ia colocar o Edson numa condição como essa? O Edson tem capacidade. O Edson é uma das melhores saídas de bola que nós temos na construção de jogo. Hoje ele jogou com cartão amarelo por 3 minutos. E tomou conta do jogo. Então eu protejo mesmo. Protegi DG, protejo o Amaral. Agora pergunta como que é a proteção. Entrevista o Amaral, pergunta o que eu falei para ele depois do jogo do Comercial. Conversa com o Amaral, ele vai falar para vocês o que foi a cobrança do jogo contra o Comercial. Então é um trabalho muito limpo. O clube precisa melhorar muita coisa. Entendeu? Nós vamos para um campeonato difícil. Nós não temos ainda nenhuma contratação viabilizada. Não temos nenhuma contratação viabilizada. Isso vai pesar. Porque eu tenho jogador como o Pablo, se machuca, eu não tenho nenhum jogador no elenco com a mesma característica. O único Bernardo, eu tenho 2 Bernardo, 2 meninos. O Pilha de 20 anos e o Dudu de 19, são jogadores de formação. Então o clube também tem que agora entender, né, que a proposta de trabalho que foi colocada para a gente, ela está aí. Ela está aí. O clube hoje pode fazer conta que no ano que vem tem dinheiro, muito dinheiro para entrar do Paulista. Né? E mais do que nunca, as condições gerais vão melhorar, porque o presidente, pelo que eu entendi ali numa entrevista, acabou o transferência, parece que conseguiu equacionar o problema. Então nós vamos ter. Agora o mercado não favorece um pouco a Ponte Preta. O
Porque o passado da Ponte Preta inibe contratação. Então, se você está aqui disputando, nós perdemos um jogador do Novo Horizontino agora, essa semana. Quando eu lembrei dele que eu fui, tá tendo uma dificuldade, os companheiros, o pessoal, tá com história, ele foi pro Novo Horizontino. Eu, particularmente, com todo respeito, eu não iria, mas deve ter tido uma garantia. Então, nós temos esse problema. E a Ponte, ela é chamativa. Eu falo para os jogadores. Entendeu? Eu falo para os jogadores. A Ponte tem algumas posições que é tradição a Ponte colocar no mercado. Centroavante, volante, zagueiro, isso é tradição da Ponte. Você está entendendo? Então, mas nós temos dificuldade. E eu quero entender que essa dificuldade, ela tem que acabar uma hora. Ela tem que acabar uma hora. Né? E para acabar, só com a ajuda de todos. Porque eu não estou vendo facilidade para o nosso presidente equacionar todos os problemas, porque de 5 em 5 minutos aparece uma bomba. De 5 em 5 minutos aparece uma coisa. E aí essas pessoas que fizeram isso, são as pessoas, na minha ótica, que ficam inclusive tentando atrapalhar o trabalho. Porque a questão política da Ponte Preta, ela tem problema. Então essas pessoas, pelo menos não atrapalhem. Deixa olha que coisa linda, vamos respeitar o torcedor, vamos respeitar essa torcida. Então, vamos fazer o quê? Vamos dar apoio para a Ponte. Eu estou preocupado para iniciar o brasileiro, estou preocupado. Eu acho que nós temos que viabilizar muita coisa. E eu espero que com essa entrada para a 1 do Paulista no ano que vem, ajude o presidente a equacionar essa quantidade de problemas que a gente tem e que naturalmente, eu vou falar uma coisa muito séria, sabe? Eu acho que não tem no Brasil um treinador que cobra mais do que eu. Não tem. Não tem. Eu não protejo jogador. O jogador, ele sabe que se vier trabalhar com o Hélio dos Anjos, vai ser cobrança. Você entende? Vai ser cobrança. Mas tem acima de tudo o respeito. Entende? Só para vocês terem uma ideia como é que é a Ponte Preta. Eu interessei por um jogador dessa divisão. Achei que o jogador vale a pena trazer. O empresário dele só deixa ele vir se trouxer outro. Não vai vir. Não vai. Mas não vai mesmo. E se vier, não é pelo Hélio dos Anjos, é pelo clube. Eu chamo o jogador e falo, filho, você não foi porque, eu que vou conviver com ele. Então, essa dificuldade que o presidente tem enfrentado. E isso reflete aonde? Reflete lá no trabalho. Só que aos poucos nós vamos ganhando jogador. Você entende? Aos poucos nós vamos ganhando jogador. Para mim, nós ganhamos o Edson. Eu estou com 2 zagueiros na ponta da agulha para trazer. Aí eu fiquei pensando hoje, durante o jogo, falei, gente, daqui a pouco eu vou trazer só um. Né? Porque o Arthur está fazendo essa zaga perfeita. Né? O Edson já é para mim, né, normal. E na minha vida isso foi normal. Moisés, que era treinador esse dia do Guarani, foi comigo lá no Vitória da Bahia. Moisés começou comigo no profissional, começou comigo. Belíssimo profissional sempre. Está entendendo? Então eu vou ter que fazer isso. Como tem sido os meninos, eu estou achando que, para ser sincero, eu até gostaria que vendesse os meninos hoje, porque ajudaria. Você entende? Se vender Naldo, se vender Amaral, você entende? O problema é meu. Eu que tenho que resolver o problema e conseguir jogadores. Eu estou citando tudo isso porque muito bonito, muito bem feito. Aquilo que foi proposto para nós foi executado. Né? Aquilo que foi proposto para nós foi executado. E os números são acima da média. Eu acho que os números finais, nos últimos 20 anos, não teve nessa divisão esses números da Ponte Preta. É o melhor ataque, é a melhor média de gols tomados. É média, né? O Juventus tomou menos, mas o Juventus terminou lá né? É a melhor média de garoto, é o melhor ataque, é o maior número de vitórias. Quer dizer, é A2, mas é o que propôs pra gente, A2. E nós fizemos o que tínhamos que fazer. Hélio, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Você utilizou muitos jogadores da base nesse Campeonato Paulista. Por necessidade, né, pela impossibilidade da contratação, mas também porque, como você disse, você confia nos jogadores. Por uma sequência de trabalho, pensando já em Série B e já se planejando para a Série 1 do ano que vem, é possível continuar utilizando bastante a base como você tem utilizado? Primeiro que nessa divisão, o time que menos contratou foi a Ponte Preta. Na hora que nós entramos no mata-mata, a Ponte Preta foi o único time que não contratou ninguém. Né? O Novo Horizontino foi chegando em jogadores. Estreou um zagueiro no jogo contra o Oeste.
César Martins, né? E todo mundo contratou dentro das condições dele. O Comercial estreou o jogador jogando no primeiro jogo lá contra a gente. Nós solucionamos os problemas momentaneamente, baseado nos garotos. Baseado nos garotos, porque não é simples. Você entende? Não é simples você fazer menino como Amaral jogar o que está jogando. Cresceu nos últimos jogos, muito. Né? Agora o Edson, o Jean, para mim, é uma recuperação que eu tenho orgulho, porque eu abracei, eu pus a mão nas costas, eu orientei, eu uso o profissional para me fortalecer mentalmente, eu uso. Por que você não vai usar? O médico na hora conseguiu, e ele está equilibrando, está virando um outro jogador. Então isso faz parte, isso eu não preciso, isso não depende da Ponte Preta para fazer. Porque se eu tiver que pagar no meu bolso coisas assim, que vai evoluir para esses garotos, eu faço. Um dia é aí que eu me revolta. Um dia eu relacionei um jogador da base, na hora que ele estava trocando de roupa no vestiário para jogar, que eu olhei a chuteira dele, eu falei, não acredito. Eu não acredito. Eu fiquei olhando, toda rasgada, toda com problema. O que eu quero fazer? Chuteira hoje, o clube não fornece chuteira. Porque o jogador também, cada um quer a sua chuteira, cada um compra. Mas esse não tinha condição de comprar. E o empresário dele é forte. Não dá uma chuteira para o jogador. Eu fui outro dia no shopping, peguei e comprei a chuteira. Comprei a chuteira e dei para ele. Um presente. Aí chamou a atenção do Matheus zagueiro, que tem um pezão também, que esse menino calça 44. Aí o Matheus foi também, já trouxe outra chuteira para ele, mas ele está com uma chuteira. Eu estava vendo o pé dele, uma chuteira Puma, uma chuteira Adidas, que eu dei Adidas. Então se eu tiver que fazer isso, eu vou fazer. O que me emociona no futebol, no trabalho, é o lado humano. Né? Isso aí é muito legal, mas o lado humano, de você saber que o torcedor está feliz, saber que a família dos jogadores estão ali fora, saber que o jogador seu não está tendo que andar escondido para não ser agredido, eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Torcida querer agredir jogador, querer agredir profissional por causa de resultado. Né? Não é o caso nosso, por quê? Porque as pessoas aprenderam a respeitar. Viram que nós podíamos até não ganhar, mas que tinha seriedade no trabalho. E hoje nós somos respeitados porque, além da seriedade, nós estamos apresentando resultado. Aqueles do olho ruim, mas é A2. Meu velho, é o que nos colocou. E agora vai ser a B, nós temos que lutar. Só que a B pode preparar que vai ter muito difícil. Nós temos que reforçar. O grupo sabe, eu falo em reforço, posso falar isso aqui. Tem jogador que eles mesmos perguntam, professor, não vai vir mais ninguém e tal. Eles mesmos perguntam. Então, aí, quem tem que resolver isso é o clube. Né? E eu espero que resolva. Boa noite, Hélio, Marcos Ceroni, Continews. Parabéns pelo acesso. Primeira missão já foi cumprida. Agora, a mais importante para o torcedor ponte-pretano é o título. E esse título que não vem desde 69, de uma segunda divisão também, a do Paulista. E você tem essa chance. Você sabe da importância que tem esse título. Você já está preparado para isso? Você vai ser um ícone para a torcida, trazendo esse título para a Ponte Preta? Eu já frisei algumas vezes aqui que eu não estou na Ponte Preta para me ser melhor como treinador do que ninguém. Primeiro que seria uma ousadia muito grande minha, onde passou-se Cilinho, Zé Duarte, né, o Tatão, né, o Marco Aurélio, não é isso? O Nelson Batista, o Jorginho, o Luxemburgo. Quer dizer, seria uma ousadia muito grande querer ser melhor. Eu quero fazer o meu trabalho, entende? Eu gosto de títulos. Eu tenho 14 títulos regionais. Né? Então eu gosto de título. No ano passado eu optei para vir tentar tirar a Ponte daquele sufoco, mas eu estava disputando um título em Pernambuco. Né? No ano anterior, nós ganhamos esse título. Foram 4 títulos em Pernambuco, 3 com o Sport e 1 com o Náutico. Né? São 9 títulos no Goiás, 5 títulos regionais. Né? Então eu tenho um sonho por título, e a torcida da Ponte Preta e todos vocês podem ter certeza que nós vamos lutar muito por esse título. Não vai ser fácil, são 2 jogos difíceis, mas pode ter certeza. A história daquele jogo
Entende? Eu sei os problemas que nós tivemos para aquele jogo. Nós vamos enfrentar a outra grande equipe da divisão, que tinha também, naturalmente, essa obrigação de bater e voltar. Mas nós vamos ser grandes. Né? O Novo Horizontino também vai querer ser grande. Então nós vamos ter uma disputa muito boa. Única derrota que nós temos, né? Mas eu estou feliz com o resultado já de imediato, que é acesso. Segunda-feira de manhã nós estamos trabalhando normal, terça-feira de manhã, e vamos seguir a vida para Novo Horizonte, para Cataduba, né? Que a gente fica em Cataduba, para disputar esse primeiro jogo da decisão final. A felicidade é muito grande, os jogadores estão muito bem. Estão muito bem. Eu tenho que enaltecer muito e eu brigo muito. Brigo. Sabe? Eu brigo muito. Eu posso falar, mas eu brigo muito por essa comissão técnica. Comissão técnica eu abraço. Não é a minha comissão técnica. Comissão técnica da Ponte Preta. Esses profissionais que eu cheguei aqui, que aqui estavam, entendeu? Brigo mesmo. Muitas vezes eu me disponho por causa deles. Porque muitas vezes o futebol é traçado por muita gente, jogadores. Todo mundo direciona jogadores. Para colocar o jogador em campo, eu preciso de um guia que sai lá da cidade dele, Jaguariúna, né, todos os dias, para vir receber os jogadores 1h15 da tarde. Eu treino com ele todo dia, 1h da tarde, eu tenho um treinamento com ele, que ele me ajuda no trabalho que eu preciso fazer com de joelho. E nós já estamos no clube. Quando o treino é 4h da tarde. Né? O nosso roupeiro, quando eu chego lá, os roupeiros já estão lá trabalhando. O Rodrigo, o Vagnão, né? Já estamos lá trabalhando. Departamento médico. Então eu não vou abraçar essas pessoas. Eu não sou daquele treinador que carrega muita gente, não. Mas eu gosto muito dos funcionários da casa. Então, essas pessoas merecem respeito, merecem ver isso aí, porque eu falo isso para as pessoas, daqui a pouco eu vou embora. E essas pessoas que sustentam o clube. Quem sustenta o clube são essas pessoas. Daqui a pouco eu tenho que sair por um motivo ou outro, mas as pessoas da casa, os bons profissionais da casa, é que sustentam todos os momentos de dificuldade de um clube. Boa noite, Hélio. Pedro Mino, Portal Futebol Interior. Com o primeiro objetivo alcançado, como trabalhou o psicológico do time e a concentração para a conquista do título? Conquistamos o título, então nós já estamos preparados para isso. Sabe, não tem relaxamento. Não vai ter relaxamento. Tá entendendo? Nós vamos disputar um título. Eu quero que as pessoas entendam isso. Daqui a pouco você não consegue ganhar. Nós vamos disputar, são 2 jogos. Você entende? Mas nós gostamos de título. Meu grupo gosta de ganhar. O vestiário nosso virou um vestiário de comemoração. Eu sempre falei isso para eles, gente, pelo amor de Deus. Porque eu até fiz aí um apanhado com eles me ajudaram. Porque a Ponte Preta, o geral da Ponte Preta, ela tem um problema. Sabe? A Ponte Preta é sempre assim. Se perder o jogo, o que nós vamos fazer? Se perder o jogo, a segurança está pronta? Se perder o jogo, está não sei o quê? Se perder... Daí essa palavra do técnico... Essa palavra do técnico Hélio dos Anjos, falando na coletiva. O reflexo das derrotas. A vida que nós estávamos tendo. Então nós temos que valorizar o que nós conquistamos nesse ano. Né? De buscar, de lutar e tudo. E motivar para ganhar. Nós vamos ganhar, nós vamos disputar o título para ganhar. O Novo Horizontino vai disputar o título para ganhar. Entende? E vai ser sim vamos ser sim 2 grandes jogos. E nós já estamos muito fortes psicologicamente para o jogo. Tá intermitente aí, né, André? Mas deu para ouvir já o treinador da Ponte, né? Correto. Técnico Hélio dos Anjos, aí falando na coletiva, a vitória maiúscula da Ponte, que consagrou de vez o passaporte para a Série A1 em 2024 do Paulistão, meu caro Claudinei Corsi. Legal, 21 horas e mais 7 minutos, 21h07, 9 da noite mais 7 minutos, fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior, repercutindo a boa vitória da Ponte Preta, 2-0 em cima do 15, vitória essa que deu o acesso de volta à Ponte Preta à Série A1 do Campeonato Paulista de 2024. Quer falar alguma coisa, Marcelo? Não, o Hélio, ele tem, assim, muitos méritos, né? Mas, às vezes, ele pega os podres ali do que estava acontecendo na Ponte Preta, né? Que dificultou muito o trabalho dele, a gente tem que respeitar, né? Então, é hora também de, não só a gente, às vezes, critica, né? E deixa de ouvir o outro lado do que acontece ali dentro do Majestoso, nos corredores do Majestoso. A gente não é não fácil, ficar sabendo viu, de Ney? tudo, né? Cara, a gente aqui, às vezes,
entre 5, 6, 10 pessoas. Temos discussões. Imagine o Hélio dos Anjos trabalhando com um elenco de profissional de mais de 30 jogadores. Mais a molecada da mais base. a molecada da base, mais o pessoal da comissão técnica. Mais o diretor lá em cima enchendo o saco. Ó, aqui mais os empresários dos jogadores aqui, ó, na orelha. É dureza, hein? Não é fácil não. Por isso que ele ganha bem, né, ô Ney? É verdade. 21h09, a gente não teve condições de colocar a fala aí da dona Marilene Amanso, né, que foi a ganhadora, mas ela mandou aqui em duas vezes, duas falas, né, Felipe? Vamos ouvir a primeira fala da dona Marilene Amanso, a ganhadora da camisa da Ponte Preta. Fala, dona Marilene. Meu nome é Marilene de Souza Amâncio. O bairro é Jardim Campos Elíseos. Desculpa aí, pessoal, tô tão emocionada com a vitória da Ponte e com a ganhar a camisa, que eu, nossa, tô. Eu sempre estou ligada na rádio FI. Ok? Estou com vocês. Legal, tá aí então, dona Marilene Amanso, a gente vai entrar em contato, né, para fazer a entrega da camisa, se vai ser aqui no Futebol Interior, se a gente vai levar para ela, mas vamos colocar a foto aí depois da ouvinte, da internauta, recebendo aí a camisa da Ponte Preta. Agora, 9h mais 10 minutos, Felipe Marques, vamos então para a escolha do melhor jogador em campo, craque da partida, o craque da Ponte Preta. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Legal, e eu já vou dizendo que nas redes sociais, aqui através do YouTube, né, os votos foram todos para ele, o Elvis, né? E eu vou consultar aqui os meus companheiros de jornada, começando pelo comentarista Frank Francisco, o melhor em campo da Macaca para você nessa vitória 2-0 em cima do 15. Frank. Ney, sem dúvida o Elvis já venceu mesmo. Ele é fantástico. Durante a transmissão eu falei bastante sobre isso. É o jogador diferente, Ney. É aquele que faz a gente relembrar o futebol do passado, futebol plástico, futebol bonito, bate de 3 dedos, muito inteligente. O Marcelo narrou no segundo tempo uma bola que ele soltou de calcanhar ali, uma tabela pelo lado da área, do lado direito de ataque. É fantástico. Mas, Ney, hoje eu vou ficar, e o torcedor entenda o que eu vou dizer, eu vou ficar com o Kaique França. Ele fez 3 defesas simplesmente fantásticas e defesas de um alto grau de dificuldade, Ney. Não foram defesas simples. Então, o meu voto hoje, peço perdão pra galera, mas meu voto hoje vai ser do Kaique França. Tá muito bem, tá aí o voto do Frank Francisco no goleiro da Ponte, Kaique França. Você, Marcelo Corsato, o melhor da Ponte em campo. Olha, o Kaique foi bem mesmo quando foi exigido, um dos melhores da Ponte no campeonato. Aliás, nesse campeonato aqui, fora o sistema defensivo, alguns jogadores que falharam no começo do campeonato, né? E ali no sistema de marcação, do meio pra frente a Ponte foi muito bem, o Kaique também. Mas eu gostei demais do Luiz Felipe hoje, lateral direito da Ponte. Ele lembra muito o Emerson Royal, que passou aqui pela Ponte, hoje tá no futebol inglês, seleção brasileira. Olha, ele precisa arrumar a parte defensiva, mas gostei muito do Luiz Felipe também. Mas não tem como, né, cara? Eu até que falei aqui no começo do jogo que não tinha como deixar o Elvis do banco de reservas, porque ele é o craque do time, né? Tá voltando, apesar do Cássio Gabriel ter arrebentado a boca do balão no jogo anterior, mas ele é diferente, né? Elvis, o melhor em campo. Legal, para o Marcelo Corsato, nosso já era, que narrou a partida, a vitória da Ponte 2-0 em cima do 15. O Elvis não morreu. Para você, repórter André Luiz, o melhor da Macaca. Olha, Claudinei, se fosse para eleger o melhor do campeonato, elegeria... É o melhor do jogo, André Luiz. Eu sei, eu elegeria o Elvis. É o melhor do jogo, André Luiz. Não, de hoje. Eu sei. Não é o melhor do campeonato. Eu sei, mas eu vou eleger... Depois hoje, nós vamos eleger o melhor do campeonato. Eu sei. Hoje eu vou eleger o Kaique França, por quê? Por um simples motivo. No primeiro ataque do 15... ele fez uma defesa milagrosa. E se o 15 ali faz o gol, a história poderia ser outra, totalmente diferente. A Ponte poderia ter passado um sufoco danado diante do 15 Piracicaba. E outra defesa que ele fez no segundo tempo, que ele fez um verdadeiro milagre em 2 tempos. Primeiro na elasticidade do lado direito e depois com a perna direita ele salvou também o gol do 15. Então, pra mim, hoje... Kaique França, o melhor em campo arqueiro da Macaca. Legal, 2 votos para o Kaique França, 1 voto para o Elvis, mas com o voto da galera aqui em peso, tem peso 2 inclusive, né? Porque aqui o torcedor vota e tem peso 2, né? Não é como em alguns lugares aí que
o torcedor manda o voto e depois os dois comentaristas é que resolvem quem é que vai ser o eleito. Tem né? peso meio daí, né? Pois é, aí é complicado, né? O torcedor tem que ter peso 2. Então, Elvis eleito, então, o melhor jogador em campo da Macaca nessa vitória 2-0 em cima do 15 de Piracicaba. O melhor em campo, o craque do jogo. Tá aí Elvis eleito o melhor em campo, daqui a pouco tem ficha técnica com Marcelo Corsato, daqui a pouquinho tem as notas do jogo com o comentarista Frank Francisco, a entrevista coletiva do Hélio você já curtiu, e tem também o destaque final do André Luiz, mas tem também a participação do nosso Pedro Lino, que está lá no estádio Moisés do Carelli, para a gente agradecer já a presença dele e para ele dar um destaque final. Pedro Lino, como é que está a situação de momento aí nos arredores do Moisés do Carelli? Muita festa ainda ou o torcedor já foi embora, Pedro? Boa noite, Claudinei, e todo mundo que está aí na escuta da transmissão entre Ponte Preta e 15 de Piracicaba pela semifinal do Campeonato Paulista da Série A2. Claudinei, torcida da Ponte ainda bastante gente aqui, tanto dentro do estádio, para tirar foto com os jogadores, como fora do estádio. O pessoal fazendo churrasco, tomando cerveja, a coletiva do Hélio dos Anjos está rolando agora. Bastante gente aqui no Moisés do Carelli. Legal, e o torcedor realmente fazendo uma festa muito grande, como você está dizendo aí, Pedro, tanto dentro como fora, aí no lado externo do Moisés do Carelli, né? Mas eu te pergunto, tudo aí na mais perfeita ordem, na tranquilidade, sem ninguém cometer exagero, tá tudo tranquilo por aí, Pedro? Tudo na mais perfeita ordem, ninguém invadiu o campo, bastante polícia no redor do gramado, ninguém cometeu nada. Polícia tranquila, nenhuma bomba fora do estádio, dentro do estádio tudo normal. O Claudinei, a Ponte Preta está de volta para o Paulistão da Série A1. É verdade, em 2024. Pedro Lino, muito obrigado aí pela sua participação, pelas imagens que você mandou pra gente, e tem aí um ótimo, excelente domingo, e a gente se encontra por aí pelos caminhos da bola. Valeu, Pedro! Valeu, Claudinei, abraço! Tá aí o Pedro Lino, nosso enviado especial ao Moisés do Carelli. O André Luiz ficou aqui na folga do estúdio, né? No ar-condicionado. Agora vai comer aquela pizza da Papagaios Pizzeria. Só e ele pedaço. não come pouco, né? Pelo tamanho dele aqui que vocês veem na câmera. Só um pedaço porque eu estou de regime. Mas o pedaço dele, o Marcelo, o pedaço dele é a pizza inteira. Imagine se ele não tivesse regime, você tem que pedir umas 10 hoje. Deus o livre. O Carlos Alberto lá da Papagaio já ia me falar, olha, infelizmente não vai dar pra gente fechar negócio. Agora, tem um detalhe, como eu estou muito emotivo hoje, você vai comer com pouquinho. acesso da ponte, eu vou fazer um esforço para chegar nos 2, 3 pedaços. Tá certo, então. E para você, né, que também quer uma pizza aí da Pizzeria Papagaios, olha aí, pode ligar lá, hein? Mandar o WhatsApp, aliás, 98281-3399. Você pede pelo WhatsApp, é um robô que já vai te atender e você coloca o código PONTE15. Escreve lá Ponte, número 15, e você vai ter 15% de desconto no seu pedido na Pizzeria Papagaios. A qualidade em fazer pizza. Grande abraço para o Carlos Alberto e toda a rapaziada lá da Pizzeria Papagaios. Legal, e eu vou anunciar aqui também o ganhador, né? Da Alfa Barber Club, a sua barbearia, né? Que tal dar um tapa no visual? Alfa Barber Club, Rua dos Alecrins, 46, no Cambuí. Com a gente também nessa jornada esportiva, dando um corte de barba e cabelo pro ouvinte aqui do futebol interior, né? Nós elegemos aqui, eu espero que seja aqui de Campinas, para poder utilizar, né? Esse corte de cabelo aqui da Alfa Barber Club. Quem ganhou aqui hoje foi no número 23, o Carlos Lemos Matozinho. Carlos Lemos Matozinho ganhou aqui no número 23 o corte de barba e cabelo a ser utilizado numa segunda, terça ou quarta-feira, o agendamento antecipado. A gente vai entrar em contato com o Carlos Lemos Matozinho no número 23 aqui da nossa relação e que ganhou o prêmio da Alfa Barber Club, a sua barbearia. E vai curtir lá a Alfa Barber Club, né? Um corte de barba e cabelo, com massagem capilar, com tomar um chopinho, ou então um café bem quentinho.
vai curtir lá a Alfa Barber Club, a sua barbearia. Muito obrigado a você que participou com a gente, mandou a sua mensagem aqui para o sorteio do nosso YouTube. A gente fica muito contente com a participação. É lógico que só um ganha, né? Não dá para todo mundo ganhar, mas a gente agradece. E outros sorteios virão pela frente aí. Mandar um abraço aqui para Silvana Sandoval, que mandou mensagem aqui para a gente também, participou. O Marco Antônio, a Fátima e Melissa lá de Roma, que estão com a gente ainda já no adiantado da hora, né? Porque Roma, 4 horas à frente. E a rapaziada da Austrália também, lá de Perth, né? Que participou com a gente aqui. E do Japão. Do Japão, do Japão também. Um dia na frente. A Austrália também, né? Japão e Austrália já estão lá bem... Tá amanhecendo, tomando aquele cafezinho esperto, né? E ele foi certinho. Ele falou que no dia seguinte era 2-0 para a Ponte, que ele já estava no futuro e ele ia mandar o placar. E não deu outra, né? Tá aí. Endossou o meu palpite, né, Ney? O Edu, né? Que tá lá em Perth, na Austrália. Muito bem. Dito isso, eu vou então para Vou liberar o André Luiz aqui, né? Que o André Luiz vai lá receber a nossa pizza da pizzeria Papagaio. Espero Com o maior prazer, Claudinei. Espero que ele aguarde a gente chegar lá. Ô, Claudinei, eu recebo a pizza com maior... Alegria. A maior alegria pelo acesso da Muito Macaca. bom. Então, deu o destaque final da Ponte Preta aí, André Luiz. Destaque final da Associação Atlética Ponte Preta, que após a vitória maiúscula esta tarde e noite no estádio Moisés Zucarelli por 2-0 diante do 15 de Piracicaba, a Macaca agora vai para a final do Campeonato Paulista da Série A2 2023 para disputar o título da competição com o Grêmio Novo Horizontino. A reapresentação deverá ser na próxima segunda-feira e os jogos, de acordo com a tabela inicial, com as datas fixas da Federação Paulista de Futebol, deverão ser na próxima quarta-feira, dia 5 de abril, o primeiro jogo na cidade de Novo Horizonte, no estádio Dr. Ismael Jorge de Biasi, e o jogo de volta no próximo sábado, provavelmente na parte da tarde, com transmissão da TV aberta na cidade de Campinas, no Moisés Zucarelli. Vale lembrar que a única vantagem da Ponte, apesar de ter na soma, a soma continua dos pontos, nesses dois últimos jogos, a Ponte tem 7 pontos na frente do Novo Horizontino e a única vantagem dela é jogar a segunda partida em Moisés Zucarelli. Ninguém pendurado, ninguém com problema no time da Ponte. Vamos aguardar aí a definição ao longo dos 3 dias aí, segunda a terça. Vamos ver aí o que o técnico Hélio dos Anjos vai preparar do time para colocar em campo diante do Grêmio Novo Horizontino. Vale lembrar que a Macaca subiu para a Série 1 em 2024 ao lado do Grêmio Novo Horizontino e no ano que vem estará de volta ao lugar que nunca deveria ter saído, meu caro Claudinei Corsi. Legal, 9 da noite, mais 21 minutos, 9h21. Lembrando que na segunda-feira, às 8 da noite, no YouTube Hora da Macaca, você terá Carlos Corsato feliz da vida, apresentando a Hora da Macaca ao lado do Frank. Frank vai participar, Frank? Se Deus quiser, né? Tá, você é Marcelo também, Marcelo? Não, nesse eu tô fora. Nesse você tá fora. Tô fora. Então tá bom. Nós vamos então para um rápido comercial, porque o André tem que se retirar daqui e é um procedimento meio complicado, né? Então nós vamos para um rápido intervalo. É um procedimento cirúrgico. E a gente vai para um rápido intervalo para a retirada do André Luiz do estúdio e a gente volta já já. Muito obrigado, viu, André? Um grande abraço, até a próxima. Forte abraço a você, a Marcelo Corsato, Frank Francisco. Claudinei, eu contei esta tarde e noite aqui nos estúdios da Rádio F Canais Futebol Interior com ele, o nosso MacGyver, o nosso Shazam Felipe Marques, que fez chover na técnica esta tarde aqui na Rádio F. Forte abraço a você, ouvinte da Rádio F Canais Futebol Interior, e até as finais do Paulistão da 2. Até lá! Legal, este André Luiz, o repórter feliz, mais do que nunca, se despedindo. Grande abraço, muito obrigado, André Luiz. Rápido intervalo e a gente volta já já com as notas do jogo com o comentarista Frank Francisco. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. 9 da noite, mais 27 minutos, 9h27, fim de jogo. Canais Futebol Interior repercutindo a vitória da Ponte e o acesso para a Série 1 do ano de 2024 no Campeonato Paulista. A Ponte que venceu 15, 2-0 no estádio Moisés Zucarelli, com gol de Gé e um gol de Eliel. Um no finalzinho do primeiro tempo e outro no finalzinho do segundo tempo. Lembrando que o ganhador do corte de barba e cabelo lá da Alfa Barber Club foi o Carlos Lemos Matozinho, e a ganhadora da camisa foi, deixa eu ver aqui, pegar o nome aqui, a Marilene Amâncio, que ganhou do bairro Campos Elíseos, aqui em Campinas, a camisa da Ponte Preta. A todos que participaram aí, que tentaram, muito obrigado, viu, pelo carinho da audiência de vocês. Bombou aqui, muito mais de 51 pessoas, né, que pediram também pelo WhatsApp, mas a gente só fez pelo YouTube hoje, né? E a gente também estreando hoje no Rumble, né? Para você que já é adepto do Rumble aí, Futebol Interior também está presente, além do próprio YouTube, do canal de áudio, do app para iOS e para Android, Rádiosnet, CX Rádio, tudo rádios, rádio.com, as mídias que você pode sempre curtir aqui, as transmissões e os programas do canal Futebol Interior. Nós vamos então agora conferir as notas do jogo com o comentarista Frank Francisco.
Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Legal, tudo certinho com as notas aí, Frank. Podemos ir em frente? Perfeito, Ney. Vamos lá então, começando com o goleiro Kaique França. O Frank. Nota 9 pro Kaique. Nota 9, para você foi o melhor em campo, aliás, né? Uhum. Tá certo. Para o Marcelo e para os torcedores foi o Elvis, mas o Kaique França leva então nota 9. O Luiz Felipe. Partida muito boa, Ney. Nota 8. Nota 8 para o Luiz Felipe. E o Edson? Gostei também, nota 8. Nota 8. Hoje o comentarista tá bonzinho, hein? Não sei se é a questão do acesso, né? Então aí o comentarista já fica feliz da vida, porque quando tá em jogo normal aí, 6, 5, 5,5, né? Aqui já foi 9, 2, 8, hein? E o Arthur? Nota 8, Ney. O Arthur partidaça na zaga hoje. Muito bem. Júnior Tavares. O Júnior cumpriu bem o papel dele, Ney. Nota 7. Nota 7 e ele saiu a 17 do segundo tempo e entrou o Giancarlo. O Hélio tem mérito aí, Ney. Ele tem recuperado o Giancarlo. Pena que ele teve uma pancada já logo na entrada do jogo, mas mesmo assim, né, segundo gol, assistência dele, nota 7 pro Giancarlo. Nota 7. E o Amaral hoje, o camisa 8, Frank? O Amaralzinho a gente percebia que parece que estava meio preso, né, Ney? Quando a contusão dele no último jogo foi meio brava. Eu gostei da partida do Amaral, Ney. Nota 7 pro Amaralzinho. Nota 7. Leonaldo, camisa 5 da Ponte. Monstro, Ney. Nota 8. Nota 8 para o Leonaldo. E o camisa 10 da Ponte Preta, o Elvis. Ah, Ney. Eu sou fã demais do Elvis. Nota 9 pra ele. Ô, Elvis, eu quero uma camisa sua, Elvis. Tá certo. Depois nós vamos passar lá e pedir, viu? Eu também quero. Acho que é só o Frank hein? que quer, né? Autografado, hein, Elvis? Tá autografado, hein? E ele saiu a 37 do segundo tempo e deu lugar para o Cássio Gabriel. O Cássio Gabriel eu não dei nota não, porque eu acho que é muito pouco tempo, né, Ney? Sem nota. Sem nota. E o Matheus Jesus, o camisa 20 da Ponte? Outra partida muito consciente do Matheus. Não apareceu tanto para a torcida, Ney, mas dentro de campo foi extremamente importante. Virada de jogo, proteção de jogada, colocando os companheiros para jogar, buscando a melhor alternativa, dividindo a responsabilidade com o Elvis. Eu dei nota 8 para o Matheus Jesus. É isso aí, nota 8 para o Matheus Jesus, do comentarista Frank Francisco. Ele que foi até o fim do jogo. E o Pablo Diego hoje, hein, o Frank? A luta de sempre, Ney. Uma garra tremenda. Ele marca, ele ataca, Ney. Ele assessora a meia cancha, a lateral da Ponte. Vai lá na corrida, leva no peito. Gostei demais. Nota 8 pro Pablo Diego. Nota 8. Estou dizendo que o comentarista hoje está bonzinho. E ele deu lugar a 40 do segundo tempo por Guipira. Sem nota, né? Ah, não. Sem nota também. Não teve oportunidade, né, Ney? Sem nota para o Guipira. E o Gé? Gé, nota 8, Ney. Ele fez o papel dele, Ney. O Gé é isso aí. Briga, martela, faz o gol. A minha única preocupação é a questão que a Ponte precisa trabalhar essa parte psicológica do Gé. O Gé tem hora que ele assusta a gente com algumas entradas, algumas divididas lá. Mas por um outro lado, você tem razão, Ney. É o cara que deu resultado. Então, nota 8 pro Gé. Nota 8 para o Gé. E ele saiu a 17 do segundo tempo e entrou o camisa 9 da Ponte, o Eliel. O cheiro do gol, Ney. Quando ele tava entrando, eu falei pro Marcelo, tá entrando o cheiro do gol. Quem sabe não é dele. O que ele fez, Ney? Gol. Bola no barbante. Eliel é gol. E a nota dele? Ah, Ney, o Eliel dei a mesma nota que eu dei pro Gé, nota 8. Nota 8 também, muito bem. Técnico Hélio dos Anjos hoje, o Frank. Ney, em tese, hoje o Hélio podia ser o melhor em campo. Ele é a torcida da Ponte, tá? Eu dei nota 10 pro Hélio. O Hélio hoje foi preciso. Talvez uma coisa ou outra a gente, se estivesse lá, faria diferente. Mas ele a cada dia tem provado que tem o elenco na mão. Mesmo quando ele erra, a sorte o abençoa extremamente, Ney. Hoje nota 10 para Leão. Nota 10 para o Hélio dos Anjos. É isso mesmo que eu ouvi, Frank Francisco? Nota 10 para Hélio dos Anjos. Muito bem. Para você, o jogo, quanto valeu?
Ney, eu gostei da partida da Ponte, né? Eu acho que não gostei do 15, porque o 15 bateu muito, né? A gente sabia que a luta era em glória, né? Mas o 15 não fez uma má partida, né? Só acho que bateu demasiado, não tinha essa necessidade. Mas não foi um jogo empolgante também, não, Ney. É uma nota 6 para esse jogo. 6 para o jogo. Mas é um jogo que a Ponte subiu. Sim, Ney, mas a gente que gosta de um futebol bonito, futebol bem jogado, futebol romântico, muita emoção, sou daquela época que eu só vi fera, Eles Ney. são muito exigentes, sim. É, A eu Ponte vi muita subiu para a fera. Série A1, era para Não. dar nota 9 pro jogo. Não, nota 6 para Não esse era jogo. não, Marcelo? Eu assim, 8, vai. É. 8. Mas 6 não, né? 6 eu achei pouco, viu, Fran? Eu acho que nota o 6. Carlos Corsato, como que é, frente a frente, No como cara a que é? cara. Cara a cara. Ele vai contestar essa nota Cara, do jogo, jeito que o hein? meu irmão é doido, é perigoso dar 5 pro jogo. É, pior que é, viu? Será? Acho que Vai esse por jogo... Não, esse jogo ele não vai dar 5. É. Não vai. Eu vou escutar a Hora da Macaca no YouTube, Hora da Macaca segunda, só para ver o que ele vai falar. É verdade. Galera, falar nisso, estejam lá conosco, hein? Ó, e acompanhe o Ney. O Ney também tem umas coisas legais, hein? De vez em quando, né, a gente faz umas loucuras. Arbitragem, o Francisco, para fechar aqui. Rafael Klaus. Ney, a torcida da Ponte sabe o campeonato inteiro eu bati sobre a questão de arbitragem. Eu acho que isso no país, no nosso Brasil, tem que mudar urgente. Juiz de futebol tem que ser profissionalizado. Parar com esse negócio que é hoje. E hoje, quando a gente vê um juiz de qualidade, de competência apitando o jogo, Ney, não tem nem contestação dos jogadores. Partida ok, arbitragem ok do Klaus. Aliás, ontem eu estava vendo a entrevista, né, pré-jogo de Água Santa e Palmeiras da Federação, e estavam lá os dois treinadores, né, o Carpini pelo Água Santa e o técnico do Palmeiras, como é que é o nome dele lá? O Abel. E o Abel falou, eu quero fazer uma pergunta pro Klaus. Ele perguntou, Klaus, quantos cartões você me deu dos jogos que você apitou? E disse que ele apitou bastante jogos do Palmeiras. Disse que foi um cartão amarelo só. Foi isso aí que você falou. Aí o Abel falou, tá vendo? Quando o cara entende, não tem problema. Ele apitou 19 jogos do Palmeiras com o Abel. O Abel. Essa entrevista eu achei bacana, achei até uma ação legal. Foi. Eu só, assim, a Edna, ela não tinha que agradecer aos homens, né? Não foi por causa de homem que ela tá lá, não. Foi por causa da competência dela, que, aliás, muitos não acreditam, né? Esse negócio de ficar agradecendo o homem aí... Agora, vocês entendem, só abrindo um parênteses aí, já eu encerro com o Frank, a árbitra mulher no jogo masculino, ela, eu não diria assim, ela impõe mais respeito, mas tem mais respeito dos jogadores? Vocês sentem isso? Tem sim, isso é verdade. Não, às vezes não tem pro torcedor, né? Às vezes não tem até para o pessoal o só da atleta imprensa. dentro de campo, Eu acho que eles respeitam. ele tira um pouco o pé. Eles respeitam um pouco mais. Eles respeitam. Isso é bom. Nesse ponto é bom. Então, mas a Edna, eu não acho ela boa árbitra. Mas se ela tá nessa posição, ela vai apitar uma final de campeonato, é porque ela mostrou que ela tem condição, né? Sem dúvida. Que ela tem condição. Porque, ó, vou falar pra você, se for depender da ajuda dos outros, e não é só no futebol, não, viu? É em tudo, E né? aqui eu não vou tirar o sexo fora, tá? Porque se você for depender da ajuda dos outros, é muito difícil você conseguir alguma coisa. Você tem que lutar, você tem que acreditar, a sua competência vai te levar também em algum lugar, e às vezes você tem que insistir. Veja caso, por exemplo, de Cafu. Quantos testes ele fez para ser aprovado em um clube, né? Verdade. Então, Foram faz parte. 11 testes. Pois é. Só no Muito São bem. Paulo, viu, Ney? O Osmar Santos passou pelas rádios de Campinas e não ficou, né? Não, disseram, ele fez um jogo ou dois, né? Que ele narrava muito rápido. Muito rápido, que era fora do padrão. Bom, os caras entendem pra caramba, né? É isso. 9 da noite, mais 37 minutos. Francisco, fique à vontade aí para o seu detalhe final, seu comentário final. Ponte 2-0 e ponte de volta à Série A1, Francisco. Torcedor Ponte Pretano, que prazer, que alegria a gente já bater e voltar, né? Era missão, era obrigação. Eu tô com o Hélio na entrevista dele, ele começa falando isso, eu já tinha falado aqui e vou reforçar. A Ponte cumpriu a obrigação dela. Por outro lado, que maravilhoso, que trabalho fantástico. Parabéns ao presidente Berlim. O produto da Ponte Preta é o futebol. E o que eu aprendi em todos os anos acompanhando a Ponte Preta,
Joguei um pouquinho em times amadores, passei um pouquinho rápido na ponte, fiz um testezinho lá no Mojimirim, foi aprovado e não continuei, Marcelo. Mas o que eu aprendi foi o seguinte: o futebol, ele é simples, ele é prático, ele é objetivo. E o que faz o clube, que o produto dele é o futebol, é investir na base. E o Eberlin, a maior sacada, a maior tacada do Eberlin, pra mim, foi essa. Ele foi investir aonde? Na base da Ponte Preta. Trouxe ídolos da Ponte Preta para trabalhar lá dentro. Nenê Santana de auxiliar, auxiliando o Hélio, ajudando ele e o filho. Ele colocou o Edson Abobrão numa posição estratégica. E a Abobrão conhece muito de futebol. O Edson Abobrão, já vem de bons trabalhos como treinador. No São Bernardo ele já tinha feito uma boa campanha há pouco tempo. Então colocou a pessoa certa no lugar certo. O Lauro também, né? Sim, o Lauro, que muita gente estava com desconfiança, né, Ney? Que achava que o Lauro... Treinando o Kaique, né? Treinador de goleiro. E tá aí a resposta, gente. Kaique, pra mim, é uma das peças fundamentais desse time da Ponte. Ele tem crescido muito. E... qual é a situação do Kaique, hein, Marcelo? Ele pertence à Ponte, é do Corinthians? Como é que é o negócio dele? Não, o contrato dele com a Ponte Preta, se eu não estou enganado, até o final de 2024, né? Até o final de 2024, ele tem contrato com a Ponte Preta, não pertence mais ao Corinthians. Então não tem perigo de sair, não, né? Porque time de Campinas, o jogador floresceu um pouquinho. Então, eu vi uma entrevista dele esses dias aí, para uma rádio lá em Americana, e ele falou que se ele receber uma proposta do exterior, ele tem vontade de sair sim. Parece que no contrato dele tem uma cláusula lá que se ele receber uma proposta do exterior, ele pode sair. Exterior, não sei, talvez é mais difícil um pouquinho, né? O duro é dentro do Brasil, que a rapaziada fica atrás de goleiro, né? Então aí... Eu acho que não, mas se ele sair, a Ponte também serviria de goleiro. Eu acho o Pedrão bom goleiro e o Luan bom goleiro também. Então tá tranquilo. Tá, goleiro a Ponte não precisa contratar, não. Tá bom, pois não, complemente aí, Franco. Eu gosto bastante do Pedrão. Pedrão, pra mim, é o próximo goleiro da Ponte. Apesar do Luan também ser um bom goleiro. E é isso aí, gente. Agradecer vocês e pedir encarecidamente, né? O que você vai pedir, Frank? A vocês, dirigentes da Ponte Preta, que não cometam a sandice de fazer o que fizeram o ano passado, né? Agora vem a Série B. Pessoal, agora é hora de união. Agora, o Hélio estava falando ali e a gente sabe que isso é Ponte Preta. Meu pai me criou dentro do Estádio Majestoso. Eu acompanho Ponte, não é de hoje. E é sempre a mesma ladainha. O time tá indo bem e a briga de bastidor, a briga de dirigente, vai fazer o quê com o clube? São os egos, né? Aí exalta o ego e o clube vai lá para baixo. Gente, vocês não têm noção da força que é a Ponte Preta. Unam-se, por favor. Vamos para cima. Vamos contratar, fazer uma boa Série B e acesso na B, gente. Se nós que estamos aqui, que somos Ponte Preta, não vamos acreditar, como é que fica? Então vamos batalhar para subir. E o Hélio é competente. O trabalho tem sido bom. Nação, o Gordo falou muito. Fui! Beijo do Gordo! Legal. E quanto ao corte de cabelo de hoje, né, do Frank Francisco, realmente era 1º de abril. 1º de abril. Né? E a gente não vai, né? Mas ele disse em off para mim que se a Ponte for campeã dessa Série A2, portanto daqui uma semana, ele estará cortando bem curtinho o cabelo e a gente vai trazer a rapaziada aqui da Alfa Barber Clube para cortar o cabelo do Frank. Tá certo, Frank? Bom, então agora assumo o compromisso. A Ponte trouxe o caneco, que eu acredito. Tá calor, viu, Ney? Vou aproveitar na baixadinha no cabelo, né? Tá bom, então. Daí este Frank Francisco, de carona com o Frank Francisco, comentou a partida aqui, a vitória da Ponte 2-0 em cima da equipe do 15 de Piracicaba. E nós vamos então agora para a Prone Alimentos em 30 segundos conferir a ficha técnica de Ponte Preta 2, 15 de Piracicaba 0, com o nosso já era Marcelo Corsato. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Tem emoção na ponta da
Muito bem, jogo que deu acesso à Ponte Preta para a primeira divisão na próxima temporada do futebol de São Paulo. A Macaca jogou e venceu com Kaique, Luiz Felipe, Edson, Arthur e Júnior Tavares, Amaral, Leonaldi, Elvis, Matheus Jesus, Pablo, Diego e Gé, Hélio dos Anjos, o treinador. Saíram o Gé, o Pablo, o Elvis, o Amaral e o Júnior Tavares. Para as entradas do Eliel, Ramon Carvalho, Giancarlo, Cássio Gabriel e Guipira. O 15 de Piracicaba jogou e perdeu com Alain, Wellington, João Maestro, Giancarlo e Eric Daltro. O Samuel Andrade, o Guilherme Andrade, o Vitor Braga, o Arthur, o Anderson Carvalho e também o Anderson Cavalo, não Carvalho. E o Lucas Xavier, time do técnico Kleber Gaúcho. O Rodolfo Mol entrou, o Enzo entrou também. O Enzo entrou e saiu, tá, gente? O Maicon Aquino, o Mica e o Iacovelli. Os jogadores que foram aí opções do Kleber Gaúcho e entraram no decorrer da partida. O árbitro do jogo, o Rafael Claus, assistente 1, a Fabrini, Bevilacqua Costa. Ela chegou a anular um gol da Ponte Preta, o primeiro do Gé, mas depois o VAR confirmou. O Daniel Luiz Marques, o auxiliar número 2. Quarto árbitro, Vinícius Furlan. E o VAR, o Márcio Henrique de Góes. Tivemos cartões para a Ponte, Edson, Júnior Tavares e o Gé. Cartões para o 15 de Piracicaba, Ian Carlo, Eric Daltro, o Guilherme, o Vitor Braga. Não, o Vitor Braga não tomou cartão. O Anderson Cavalo tomou cartão, o Lucas Xavier tomou cartão. Gols. Ponte Preta, duas vezes, uma no primeiro, outra no segundo tempo. 43 minutos, Gé 1-0. Do primeiro tempo, no segundo tempo, a 42, o Eliel fez o segundo gol da Ponte. A Ponte no agregado nessa semifinal, 5-0 para cima do time do 15 de Piracicaba. Vai enfrentar o Novo Horizontino na final. Os dois estão na primeira divisão na próxima temporada. 14.475 pagantes, 1.675 não pagantes, 16.129 torcedores para uma arrecadação de R$ 234.720 neste sábado, 1º de abril de 2023, o dia da mentira. É verdade, a Ponte Preta está de volta à principal divisão do futebol de São Paulo, o jogo que aconteceu no estádio Moisés Lucarelli, o majestoso, Ney. Legal, Marcelo Corsato, grande abraço para você, muito obrigado aí pela sua narração, obrigado pela companhia aqui na Jornada Esportiva, e a gente se encontra por aí pelos caminhos da bola, Marcelo. É isso, Ney, sempre um prazer estar junto com você, com toda a equipe dos canais Futebol Interior, um abraço e até a próxima, a Macaca tá de volta. Legal, o nosso já era Marcelo Corsato, trazendo e conferindo para você a ficha técnica completa de Ponte Preta 2, 15 de Piracicaba 0. E com a ficha técnica do Marcelo Corsato, nós colocamos um ponto final aqui no nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. É isso, agora em Campinas, 9 da noite, mais 46 minutos. Nove da noite, mais 47 minutos. Estamos colocando um ponto final em mais uma grande jornada esportiva dos canais Futebol Interior e em todas as mídias que você acompanhou com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Ponte Preta 2, 15 de Piracicaba 0, a segunda da semifinal. A Macaca, que já havia vencido por 3-0, hoje venceu por 2-0 no agregado, 5-0, e a Macaca está de volta à Série A1 do Campeonato Paulista do ano que vem. E agora vai para a disputa de título com o Grêmio Novo Horizontino, jogos que devem acontecer na próxima quarta-feira e no próximo sábado, que você vai acompanhar aqui com a equipe dos canais Futebol Interior. Falamos aqui para Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Para Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza, peça pelo delivery. 3256-7626. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse o site pronealimentos.com.br. Com a gente também Ridger, comunicação integrada, meu amigo Danilo Palma. Jump Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. E Restaurante do Dadá, Avenida Padre Manuel Bernardes, 1085,
pertinho da Lagoa do Taquaral. Ou, se preferir, peça pelo delivery 3744-2121. Com a coordenação de esportes de Carlos Corsato, com a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, você conferiu Ponte Preta 2, 15-0, com a narração de Marcelo Corsato, comentários de Frank Francisco e as reportagens de André Luiz. Na mesa de áudio e vídeo, a presença do nosso samurai Felipe Marques. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, eu, Claudinei Corsi, agradeço e muito o carinho da sua audiência em todas as nossas redes sociais. Muito, mas muito obrigado mesmo. Tenham uma ótima noite de sábado, um excelente domingo. Fiquem todos com Deus e a gente se encontra por aí pelos caminhos da bola. Tchau! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.